Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Cindy Táxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
7 da noite, mais 36 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Sou Joe com você aqui no Portal Futebol Interior. Grande abraço, muito boa noite. Hoje é sábado, dia 18 de abril de 2026. Mais uma jornada esportiva para você do Portal Futebol Interior para a quinta rodada da Série B 2026. A Macaca entra em campo, quem sabe, para conseguir a primeira vitória na Série B, a segunda no ano. Vamos aguardar. Já já a bola rola, 8h30 da noite na Ressacada. Tem Avaí e Ponte Preta. E você se liga aqui no Portal Futebol Interior neste sabadão. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sinditaxi, Auto Posto, Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura, Restaurante do Dadá, hoje é sábado, pizza é do Dadá, Disque Entregas 19 997 88 3821, placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo, e Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano, 19 25 14 11h71, jornada esportiva, Portal Futebol Interior. Para o Elcio Paiola na nossa... Por que você pegou meu celular, hein? Cara, o cara atrapalha até na abertura, cara. Tô tentando fazer a abertura organizadinha aqui. Para Elcio Paiola na nossa direção executiva. O diretor-geral é o Arthur Eugênio Matias. A coordenação é dele, que está segurando o celular aí, que não é dele. Carlos Corsato. Hoje, a mesa de som, o vídeo é do aniversariante do dia. Felipe Marques. Que patrão que você tem, hein, Felipe? Trabalhar no dia do aniversário. Ai, faz parte. Vamos que vamos. Jornada esportiva que tem a transmissão daqui a pouquinho do Carlos Corsato narra o jogo. Comentários do Frank Francisco. Então vamos lá. CC narra, FF comenta o jogo pra você aqui no Portal Futebol Interior. São 7 da noite, mais 39 minutos. Já peço pra você mandar mensagem pra gente aqui no YouTube, né? E mandar o like. Qual foi o seu like? Por exemplo, o Marcelo Corsato falou que o like dele é o like número 5. Like 5. Beleza? Ó, mande a sua mensagem aí, estamos te esperando. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, tá? Pode mandar superchat também, viu? Obrigado aí todo mundo que tá mandando mensagem. Antes até de acionar nossa galera, o Abimael deixando o like 6, Campinas, São Paulo, tamo junto, Corsato. Corsatos, será que vamos passar feriado de Tiradentes com atestado da lapada? Provável, viu? Ou vai ter anestesia. Já emenda a semana para não ter inflamação, tá dizendo ele. O Ricardo Monteiro, like 7, excelente transmissão e sucesso pra Macaquinha. Boa, Ricardo! Um abraço para você que tá junto com a gente, mandando mensagem aí. Beleza? Conto com a sua participação. Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu vou no placar ao vivo, tá? Vou no placar ao vivo porque já tem bola rolando na Série B, tem jogos da Série A, Série C, você que tava no canal de áudio, tava acompanhando o jogo da Internacional contra o Ituano. Muita informação para você aqui no Portal Futebol Interior. E a gente já traz as primeiras de Avaí e Ponte Preta, de Ponte Preta e Avaí, nessa noite de sábado. Ponte Preta. Trazendo informações da Macaquinha, Associação Atlética Ponte Preta, mais uma semana triste da história da Ponte Preta. Os conselheiros aprovam lá as contas em 2025 e no final todo mundo batendo palma. Eita, nós, hein? 7 da noite, mais 41 minutos. Quem vai narrar o jogo e trazer informações pra gente é ele, Felipe. Carlos Corsato. Diga mais feio que eu, boa noite. Grande Corsato, boa noite pra você, boa noite pro Frank, pro Felipe, parabéns, saúde, felicidades, tem aquela história, né? Parabéns pra você nessa data querida, tem música do Ronaldo e os Barcelos, tem uma música do Ira que eu gosto bastante, é que como estamos no YouTube aqui que pode... ele prefere o Ira. Ira, envelheço na cidade, mas não é no tempo dele, né?
Quando o Ira cantava Envelheço na Cidade, o pai do Felipe Marques deveria ter uns 10, 12 anos no máximo. Mas parabéns, viu, Felipe? Saúde, felicidades e obrigado por estar conosco aqui na Jornada Esportiva. Vamos falar da Macaca? Vamos. Deixa eu só fazer uma defesa aqui. Você falou que todo mundo batendo palma. Eu já falei, a generalização ela é horrorosa. Eu estava lá e eu não bati palma para essa patifaria. Eu fui um dos 19 que votou contra a aprovação deste orçamento, dessas contas da Ponte Preta em 2025. Tá em tudo quanto é lugar aí, se você quiser ver, tem uma lista aí das pessoas que votaram contra e quem se absteve. Tem alguns mentirosos também, né? Porque o que tá aparecendo de cara aí que diz que votou contra, mas sabe o que é? É falta de coragem, né? Falta de coragem, né? Porque depois que acabou a reunião, eu fui lá falar com o pessoal lá do lado de fora. Eu fui lá conversar, fui xingado. Tomei xingo. Mas depois as pessoas conseguiram ver quem votou contra esse absurdo, que é um déficit de 33 milhões de reais. Então, quando você for falar todo mundo, não generalize, porque todo mundo é muita gente. Eu falei, bateram palma. Bateram palmas. Eu não bati palmas. Eu não falei todo mundo. Bom, vamos lá. Ponte Preta que não tem o Elvis, hein, Corsato? O Elvis não viajou, treinou a semana toda, semana inteira o Elvis treinou. E ó, seria titular, tá? O Elvis seria titular, treinou a semana inteira. Você tem certeza? Absoluta. Vai por mim que você não se dá mal, não. Mas sentiu, né, passou no departamento médico e foi vetado pelo departamento médico da Macaca. Quem também está fora é o David Braz, zagueiro. Está fora Lucas Cunha, que entrou no jogo contra a equipe do Vila Nova, entra no time titular da Ponte Preta desta vez. O Diego Porfírio, também com problemas musculares, não está à disposição do treinador da Ponte. A Ponte está escalada, Corsato, com 3 volantes para jogar contra a equipe do Avaí. Eu sei que é só o destaque, né? Mas para não deixar o torcedor da Ponte curioso, anote aí a Macaca. Diogo Silva no gol, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson. André Lima, Murilo Cavalcante e Rodri Saravia. De volta à equipe depois de cumprir suspensão automática na expulsão que ele teve contra a equipe do Náutico. Brian Borges é o capitão do time hoje, hein? Diego Tavares, outra novidade, como titular na equipe, e o atacante Potker. Essa Macaca para encarar o Avaí na ressacada, Corsato. Eu não sou comentarista, já digo que não gostei da escalação. E fala do Avaí, fala desse leão, o time da ressacada. O Avaí que pela Série B do Campeonato Brasileiro vem de empate contra o Sport pelo placar de 2-2. Mas na Copa Sudeste venceu, hein? Venceu o Caxias no meio de semana por 1-0. Obviamente que é um time... não foi o time titular que entrou em campo, mas vários jogadores do time que está jogando hoje, né, estiveram em campo no jogo contra a equipe do Caxias. Portanto, o Avaí venceu o Caxias pela Copa Sudeste pelo placar de 1-0. Foi a primeira vitória pela Copa Sudeste da equipe do Avaí, que joga com um time alternativo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí empatou a última rodada fora de casa com o Sport pelo placar de 2-2. O Avaí do técnico Cauane Almeida, também escalado com Léo Aragão, o Alisson, Baldini e Quaresma, Paulo Vitor, Del Piaggi, Luiz Henrique, Jean Lucas, Tylon e Wallace França. Cadê o Cristiano? Cristiano tá no banco de reservas, com a camisa de número 30. E o Jamerson, que fez o gol na Copa Sudeste, também no banco de reservas, com a 16. Muito bem, Cristiano no banco de reservas. Ex-Ponte Preta jogou o Campeonato Paulista, os 4 jogos finais aí do Campeonato Paulista com a camisa da Ponte Preta e jogou bem. Pegou a 10 do Elvis. São 7 da noite mais 46 minutos, 7h46, e ele já está a postos para transmitir o jogo junto com o Carlos, comentar e falar muito de Avaí Ponte Preta. Solta a vinheta do FF aí, ô Felipe. Frank Francisco. De carona com ele. Fala, Frank, tudo bem? Grande abraço para você, boa noite. Boa noite, Marcelo. Graças a Deus bem. Boa noite, Carlos. Parabéns, Felipe. O Senhor te abençoe e ilumine sempre, viu? Marcelão, difícil a gente falar alguma coisa sobre Ponte Preta sem que a gente seja remetido
a outros fatores. O pessimismo. Isso. É difícil você falar de futebol quando a Ponte vive a situação que vive. Agora, é difícil, você vai cobrar treinador de que forma? Por exemplo, o Elvis treina a semana inteira e hoje o Elvis não vai jogar. Não precisamos perguntar nem fazer exercício, né? Tá no departamento médico. Tá bom. Você acredita? É, a informação que a gente tem é que ele tá no departamento médico. Ele sentiu. Tá bom. Eu vou fazer de conta que eu acredito, tá certo, gente? Mas assim, ó, hoje pela manhã eu tive um tempinho e eu tava vendo aí, cara, faz tempo que o Avaí não perde dentro da ressacada, hein? E nossa última vitória fora de casa foi pela Série B contra o Náutico, porque depois nós perdemos pro Brusque. Série C, né? É, o ano na passado. Série C. Isso. Então imagina, só por esse dado estatístico, a bucha que a Ponte tem na mão hoje. Vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui acompanhar, torcer, vou comentar o que aconteceu, mas eu confesso, não tenho perspectiva, eu tenho curiosidade. Eu acho que vai ter que pedir muito pra Deus. Eu já quero a sua opinião. Eu digo que não gostei dele. É um amor platônico pelo Murilo Cavalcante e pelo tal do Rodri Saravia. E o Luiz Felipe no banco de novo, o Franklin. Tem algumas coisas com o Rodrigo Santana. Eu já falei, eu quero queimar minha língua com o treinador, honestamente. Ele parece ser um bom moço, ele tem boas entrevistas, ele tem uma boa leitura de jogo, mas na Ponte não tá indo. Eu acho que não vinga. Quero estar errado. Por exemplo, vamos lá, eu não sou o treinador, mas eu quero debater com um amigo aqui. Pô, ele não podia colocar o Luiz Felipe de titular. O Diego Tavares eu gosto, tá? A entrada do Diego Tavares, eu gosto. Mas tirar um desses dois volantes aqui... o André Lima, escolheu o André Lima, beleza, eu acho que o André Lima tem que ser o titular, ou ele ou o Léo Gomes de volante, um dos dois, né? Porque são altos, né? Então a Ponte ganha na estatura, né? Mas, pô, é um amor, cara, é um amor, assim, obcecado pelo Murilo Cavalcante e pelo Rodri Saravia. Frank, eu não aguento isso aí, cara. Marcelo, eu tô contigo. Eu também, até agora, não vi nada, nem no Rodri, nem no Murilo. Tô contigo, na minha ótica, a Ponte hoje, eu jogaria com o André Lima. Precisamos ver mais o Léo Gomes, ele precisa ter oportunidade. Sim. É um jogador de mobilidade. Mas não tem condições de jogar os 90 minutos. Eu queria uma parte para mim falar sobre isso. O Frank vai terminar e você fala. E a gente ainda tem uma possibilidade que eu venho falando há muito tempo. O Danilo Barcelos não serve mais para jogar de lateral. Para mim, eu já começaria a pensar no Danilo Barcelos como meio armador. Meia. Então ele tem uma grande oportunidade aí, trabalhar com o Brian e o Danilo fazendo essa armação, tá? Eu não gosto do Brian muito aberto pela esquerda, eu acho que ele participa muito pouco do jogo e perde aquela chegada de bater de fora da área. Quando ele esteve bem, apareceu bem fazendo gols, ele vinha pelo meio, pela meia armação. Então, assim, eu acho que são pontos a pensar. Mas estou com você, Marcelo. Eu não gostei da escalação. Tomara que a gente esteja errado. Sim, eu vou torcer para que o Murilo Cavalcante faça 3 gols. O Rodri Saraiva, 3 gols, 2 assistências. Mas não sei. Fala, Carlos. Você queria tanto falar, fala. A gente fica... por isso que é bom a gente ter informação, né? Até para poder embasar no comentário. No caso de Danilo Barcelos e Luiz Felipe, que vocês estão pedindo no time, eles não têm condições de jogar 90 minutos. O Luiz Felipe, a informação que eu recebi, a informação é segura de que o Luiz Felipe, ele vem fazendo um trabalho de fortalecimento muscular e que ele não tem condições de jogar aos 90 minutos. Começa jogando e joga até quando aguentar. O que entende a comissão técnica de que o Luiz Felipe, ele entra, ele joga melhor quando ele entra com o jogo em movimento. Com o jogo em movimento. Essa é uma informação, né? Então até para que a gente possa comentar. No caso do Danilo Barcelos... Se pensa assim, tá errado. Ficou com... aí, Marcelo, não é pensamento, aí é fisiologia. Eu não vou contra, eu vou de novo aqui. Se o cara aguentasse 15 minutos, jogasse 15 minutos no começo do jogo, depois sai. Ok, essa é a sua opinião, tá tudo certo. Mas aqui é uma informação, eu não tô dando opinião, tá? Eu tô informando. No caso do Danilo Barcelos, a comissão técnica entende que o Danilo Barcelos tem condições de jogar de 30 a 35 minutos. Né? O Danilo Barcelos teve uma contusão muito grave, é um jogador veterano já, né? E que o Danilo Barcelos tem que voltar aos poucos. Então a comissão técnica entende que o Danilo Barcelos ainda não tem condições sequer de atuar 45 minutos como titular no time da Ponte Preta. E outra
uma outra informação aí é que, por exemplo, por que ele vai com 3 volantes? Vamos lá. Gente, é básico. A Ponte tem 14 jogos na temporada. São 11 derrotas. O que ele precisa primeiro? Ele tem que ganhar? Ele precisa fazer o time parar de perder. Precisa arrumar a cozinha. Ele precisa arrumar a cozinha. Então, esse foi o pensamento nesse momento da comissão técnica, de fortalecer a cozinha. Quando o Kevson joga, e ele me parece que é o titular, né? O Diego Porfírio também é outro jogador que a Ponte Preta contratou e ficou muito tempo parado. Diego Kevson Porfírio é melhor. Não, o Kevson é titular. O Kevson é titular. Mas a comissão técnica entende que o Kevson tem muitos problemas na marcação. E para o Kevson jogar, precisa reforçar o meio campo, para o meio campo dar cobertura para o Kevson na frente, que o Kevson na frente vai muito bem. Né? Então, por isso, reforçou o meio campo. E aí, agora vai uma trauletada, né, na comissão técnica. A Ponte sem o Elvis, a Ponte não tem um meia esquerda. Exatamente. A Ponte não tem, é volante, velho. Ou é volante, ou é meio atacante jogando nessa posição. Ô Carlos, assim, e Marcelo, algumas coisas na Ponte me preocupam bastante. Primeiro, eu não consigo entender, por exemplo, o Miguel agora está no banco. Será que o Miguel também tem problema de condicionamento? Então não dá para o Miguel pelo menos sair jogando? Do Miguel aí é aquilo de não usar muitos caras da base. Mas aí, Frank, a gente já falou aqui, né? O Carlos falou, deu informação, tudo, mas pra mim tá errado a escalação. Eu continuo com a minha opinião. Essa pra mim o Luiz Felipe tinha que começar jogando. Ok. Se ele aguenta 45 minutos, joga 45 minutos. Mas agora a gente tá falando do Miguel. E aqui do Miguel é a mesma coisa que a gente pode falar do Diego Leão e falar do Gustavo Teles. O Rodrigo Santana não gosta da base. Não é, Marcelo. Ele não utiliza a base. Tem muito jogador experiente. Então ele tá colocando todos os experientes para jogar para depois ir atrás da base. Eu acho que ele não tá errado. Você paga uma grana pro cara tá lá, o cara tá no time, tá à disposição. E aí você vai de novo olhar com os caras da base. Eu acho que ele poderia colocar mais gente da base no banco. Né? Por exemplo, hoje tá o Lucas Justen. Por que não, Júlio? Eu ia falar justamente o próximo que eu indagaria seria justamente a questão do Júlio. E hoje tem o Everton, zagueiro, no banco de reservas. Sim. Né? O Palácio não está no banco de reserva. E o Diego Leão também não. O Carlos falou, deu a informação, beleza, mas pra mim, escala o time errado. É um amor platônico pelo Murilo Cavalcante e pelo Rodrigo Saraiva. Rafael, Frank. O que me preocupa na questão dos da base não estarem pegando o banco, gostaria de até que a Ponte se posicionasse sobre isso. Esquece. O Gustavo Teles, ele disputou o campeonato e foi revelação no ano passado. Como que o Gustavo Teles não fica nem em banco? Eu queria só entender. Só uma pergunta, Carlos. Você entendeu a indagação, sim. né? No caso do Gustavo Teles, eu tô contigo. O que apresentou o Rodrigo Saraiva pode ser um volantaço daqui uns dias, tá? Mas o que jogou o Rodrigo Saraiva, o Gustavo Teles, no primeiro jogo dele, já mostrou mais. É isso. Bom, a gente tem matéria também. Vamos ver se os treinadores vão falar também antes do jogo. Enfim, o Carlos vai chamar já. Eu tenho intervalo para pagar, mas eu quero passar aqui os jogos desta quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bola rolando lá nos aflitos. O Carlos falou que o Náutico era favorito para subir. Tá tomando 2-0 do São Bernardo. É chato. 3 agora. Terceiro gol do São Bernardo. 3 pro São Bernardo, 0 pro Náutico. Qual é a posição do Timbu? O Timbu, nesse momento, é o 12º colocado, 6 pontos, e o São Bernardo está indo para a 6ª colocação com 7 pontos. Então é isso, né? Vamos lá, o Vila Nova está vencendo o Operário pelo placar de 2-1. Jogo do Náutico está no segundo tempo. Jogo do Vila Nova também no segundo tempo, tá? Daqui a pouco o Carlos transmite 8h30 Avaí e Ponte Preta. 8h45, um pouquinho mais tarde, tem CRB e Juventude. A bola rola às 8h45. Vou estar acompanhando no plantão esportivo que mais bem informa no Web Esportivo Brasileiro. Com, claro, suporte total do placar ao vivo. Teremos amanhã, 4 da tarde, o Botafogo pegando o Atlético Goianiense. Às 4 também o Londrina pega o Ceará. Teremos às 18 horas o Goiás pegando o Cuiabá. Aliás, a Ponte está atrás não é do Cuiabá, do Amazonas, do volante lá, o Varão. Isso. Que jogou no São José 1 ou 2 anos atrás aí.
cara não recebe lá 2 meses, vai vir na Ponte que não paga ninguém a 8. Enfim, são escolhas, né? Essa é uma outra informação depois que, se você quiser, eu posso passar pra você aí. É informação boa? Informação boa. Então passa, Informação boa. Que alguns jogadores, a Ponte, esses jogadores que estão chegando, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ouvir o André Lima. Eu recebi uma informação hoje que o André Lima, a Ponte não tem nenhuma dívida com ele. Aí você vai falar, poxa, como assim, né? Ele também chegou esse mês, mas alguns jogadores que chegaram, e aí talvez, aí agora é uma opinião. Talvez, quando a escalação do time, você vê a escalação do time, talvez isso tenha isso faça alguma diferença. Alguns jogadores chegaram por empresários. E aí, a situação da Ponte é tão ruim, né? Que para os jogadores acertarem com a Ponte, eles falaram para o empresário assim, ó, eu vou receber de você. Eu não vou receber do clube. Se você pagar, eu vou. E é o empresário que tá pagando. Tá devendo pro empresário, de todo jeito tá devendo. Bom, Novo Horizontino... Mas não tá devendo pro jogador, pô. Novo Horizontino e Atlético, a bola rola amanhã às 8 da noite. Amanhã também, às 8 da noite, o Fortaleza pega o Criciúma. Teve a estreia do Roger, né, pelo América contra o seu ex-time. Sim. O jogo terminou 0-0, cara. Já terminou o jogo. Sim. América e Sport 0-0. Portanto, jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, nesse momento, com esse empate do América, é a lanterna do campeonato. 1 ponto. É o único time que tem 1 ponto só. Né, o América agora pulou para 2 pontos. O América começou a rodada na lanterna, mas com esse empate passa a Ponte Preta. A Ponte, se vencer, ela pode chegar à 16ª colocação, tá? 16ª colocação, porque ela empurraria o Atlético Goianiense para baixo. O Atlético joga amanhã, né? Mas ela chegaria à 16ª colocação. E é claro, aí dependeria de outros jogos para saber no saldo de gols, porque o saldo de gols da Ponte é -3. Se ela ganhar, por exemplo, de 1-0, ela vai ficar com saldo de gol -2. Então ela não passaria, por exemplo, o Juventude, não passaria o Londrina, que tem 4, enfim, que tem saldos melhores do que a Ponte Preta. Mas pelo menos sai da zona do rebaixamento, né? Que já é um alento para o torcedor da Ponte Preta. Bom, 7 da noite mais 59 minutos, 31 minutos para a bola rolar lá na ressacada. Então a gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, vou registrar mais participação aqui. Durante o intervalo você pode dar joinha na transmissão, vai ser legal ter você. Compartilha também a transmissão, de repente você está acompanhando a gente e não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Clica lá no sininho para receber as notificações também das nossas transmissões Ponte Preta e Guarani. Amanhã tem Guarani e Itabaiana, você vai acompanhar com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. E tem outras movimentações também. O meio-campo com o Marcondão arrebentando a boca do balão. Na terça-feira, feriadão, vamos estar lá em Sumaré. Sumaré nos aguarde, hein? Sumaré nos aguarde, hein? Estaremos lá com o Roberto Marcondes, toda a turma do FI, para falar aí de um evento bem legal que está acontecendo e vai ser em Sumaré na terça-feira. Bom, durante a transmissão a gente vai trazendo mais informações para você. 8 da noite, vamos fazer o seguinte então? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar.
E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta aqui com a jornada esportiva do portal Futebol Interior, o pré-jogo para você de Avaí, Ponte Preta e Avaí. 8 da noite, mais 3 minutos, o Frank me alertou e tem uma pergunta aqui da nossa audiência e eu já vou respondê-la, né? E agradecer você que tá mandando mensagem aqui, viu? Eu tinha parado no Ricardo Monteiro, o Paulo César tá mandando boa noite pra gente, like 10, o Frank Francisco tá aqui também, o Severino Francisco, boa noite meus amigos, boa narração e que Deus nos ajude e que venha a primeira vitória. Fernando Rodrigues, parabéns pela transmissão, acompanhando vocês aqui de Portland, estado de Oregon, nos Estados Unidos. Tem boatos da sondagem de Alberto Valentim? O que vocês acham? Eu acho que isso aí foi uma fake news, né, Carlos? Se foi fake news ou não, aí eu não tenho condições de falar isso, né? O que eu tenho condições de dizer é que eu acho muito difícil, enquanto o Marco Antônio Eberlin for diretor de futebol da Ponte Preta, o Alberto Valentim voltar para a Ponte Preta. Beleza, já você vai chamar matéria, hein? O Paulo César, Júlio merece muito uma chance. O Akira Miyamoto, boa noite, time FI. Novamente extracampo atrapalhando, mas vamos torcer se a Ponte vem com ponto ou pontos, O Abimael, última notícia. A Ponte agora deve somente para 2 agora. Deus e o mundo. O JHN. O Abimael já começou cedo. Já começou cedo. Boa noite, meus amigos. Pra cima, Ponte, futebol interior, melhor narração do Brasil. Que moral, hein? O Marcos João Carvalho. Boa noite, amigos. Boa noite pra você, Marcos João Carvalho. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca. Aí a resenha é monstro, hein? Aí a gente bate pesado mesmo na última Hora da Macaca, que começou mais tarde devido à votação lá das contas da Ponte Preta em 2025. Eu abandonei a transmissão e fui embora. Saco cheio tem hora. Ô Carlos, vamos trabalhar para honrar o cachê? Vamos trazer convidados aqui na nossa transmissão? Sim, vamos ouvir a palavra do André Lima, volante da Ponte Preta, que falou um trabalho da assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta. Um abraço pro grande Paulo Santana, com quem tive o prazer de bater um papo com ele esses dias aí. Um abraço pro grande Paulo Santana. E o Paulinho mandou um trabalho aí com o André Lima, falando e respondendo algumas perguntas aí da assessoria de imprensa. Vamos reproduzir o áudio do André Lima. A Ponte tem ganhado consistência. Você acredita que está chegando a hora da vitória? A cada partida a gente vem melhorando, não só visivelmente, mas nos números também, como o professor vem mostrado pra gente nas análises. E assim, cara, tá muito perto de uma vitória. Infelizmente, não é mal falar de juiz, né? Mas infelizmente tivemos um gol mal anulado e tivemos um pênalti ainda que poderia ser também, que ele não quis dar, mas tudo bem, né? Não vamos falar dos outros, não vamos falar daquilo que não cabe a nós. Estamos muito perto de uma vitória. O nosso time vem melhorando a cada treino, a cada jogo. Os últimos 3 jogos aí foi uma crescente nítida. Então
cara, acho que vai acontecer. É um grupo trabalhador, um grupo que trabalha muito e luta muito, e a vitória vai vir. E quando a gente conseguir engrenar aí nos bons resultados, acredito que não vamos parar mais. A Ponte passou por uma mudança, né, uma traumática participação no Campeonato Paulista. De repente, muitos jogadores chegaram, já está o pessoal entrosado, vocês já estão se conhecendo bem melhor, você já está sentindo o grupo assim mais consistente, todo mundo se conhecendo melhor? Sim, o grupo é bom, como eu te falei, o grupo é um grupo que trabalha. Eu não poderia vir aqui, né, e defender o grupo, que se o grupo não fosse trabalhador. Então eu tenho convicção de que o grupo é muito bom e tenho convicção que as vitórias vão vir, vai chegar no momento certo. Esse grupo, esse time, essa comissão, essa camisa não merece um Z4, isso não existe, a Ponte está no Z4. Então a gente vai sair dessa. É um grupo que trabalha muito, trabalha bastante, independente das circunstâncias que estão fora. A gente faz o que está ao nosso alcance e eu tenho certeza que temos boas histórias para contar esse ano. Agora pega o Avaí, um time que vem bem no campeonato, fora de casa. É uma hora, de repente, pegar um adversário, pelo menos na posição do campeonato, está melhor que a Ponte, é um desafio maior para vocês? Cara, eu acredito que não, respeitando a equipe do Avaí, é uma equipe grandíssima, mas hoje eu visto a camisa da Ponte Preta e é uma Ponte Preta, uma camisa que pesa, uma camisa que tem história, né? Não desrespeitando o outro lado, mas acredito que todo mundo que nós vamos jogar contra, eles sabem que estão vindo jogar contra a Ponte Preta, é uma equipe que pesa também. Então vai ser um jogo jogado, a equipe do Avaí é qualificadíssima, né? Então vamos lá com certeza para buscar os 3 pontos. Mas acima de tudo para guerrear, defender nossa camisa a qualquer e todo custo. E o quanto antes conseguir essa primeira vitória aí para a gente engrenar no campeonato e embalar, que é o que estamos precisando. E o que você pode deixar de recado para o torcedor ponte-pretano? Cara, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu que sou aqui da capital sempre acompanhei a Ponte Preta desde criança, vi a Ponte Preta na Série A a vida toda. Então dizer que eu estou muito feliz de vestir essa camisa. Chegando agora, mas já carregando o peso de todo um ano que começou complicado. Pode ter certeza que não só eu, mas como todo elenco, vamos dar todo o possível para sair dessa situação e lá no final do ano a gente ser feliz, comemorar junto, né? E eu tenho certeza que eu posso contar com vocês têm certeza que podem contar comigo em qualquer e toda situação, beleza? Um grande abraço, vamos Ponte, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tá aí, então, a palavra do André Lima, volante, falando a assessoria de imprensa da Associação Atlética Ponte Preta, titular hoje. Das coisas que ele falou aí, só não concordo com o gol, né? O gol foi bem anulado, né? Mas o pênalti, cara, todo mundo viu que foi pênalti e o VAR não chamou. Mas o gol foi bem anulado, porque a regra é clara, diz que quando bate na mão e acontece o gol, tem que anular o gol. Aconteceu, bateu na mão do Luiz Felipe. Às vezes me parece que até os jogadores não são tão bem informados da regra, né? Porque quando o gol, acontece o gol e tem o toque de mão, é anulado, não tem essa. É anulado. Agora, o do pênalti, sim. É que é a mesma regra pro pênalti Não é, gente, é diferente. O gol, quando acontece o gol, se a bola bater na mão com intenção ou sem intenção e acontecer o gol, tem que ser anulado. O gol é anulado, com ou sem intenção. Agora, a do pênalti, aí vai na interpretação do árbitro. Se ele tava com o braço apoiado, se ele pôs a mão na bola... Agora, mas você concorda que, vamos supor aqui, você concorda que, por exemplo, a Ponte foi beneficiada no gol quando a bola toca no braço do Luiz Felipe, certo? Porque a bola sobra lá pro Kevson e o Kevson bate a bola no gol. Mas aí não tem discussão, o gol teria que ser anulado, pronto. Não, tudo bem, Marcelo, deixa eu terminar o meu raciocínio, Sim, pô. mas não tem discussão aí. Eu não acabei o raciocínio ainda, deixa eu completar a frase. No lance de pênalti pra Ponte, você concorda que o zagueiro do Vila Nova foi beneficiado colocando a mão na bola? Sim, mas aí é um problema da regra. Se você quer discutir a regra, vamos discutir a regra. Mas é a regra que eu tô discutindo. Não, mas a regra manda, se a bola bate na mão e sai o gol tem que ser anulado. Isso é uma ordem, uma parte... Isso eu não discuto, eu tô falando do pênalti da Ponte. O pênalti, sim, aí o pênalti que tá errado, aí é a interpretação do árbitro. Ok, então estamos falando... Então a regra tá errada. Agora, por isso que eu falo, às vezes o jogador, ele demonstra que ele também é mal informado, sabe? Ele não sabe a regra. Você tem mais convidado ou não? A gente tem o gol, a Ponte Preta jogou contra o Avaí
Foi a última vitória da Ponte contra o Avaí. A Ponte em 2024, ela joga 2 jogos com o Avaí. Na 19ª rodada, né, no turno, né? E depois o retorno, ela joga contra o Avaí em casa. E você vai lembrar que na 19ª rodada a Ponte estava naquela fase de ganhar os jogos em casa, com o Nelson Batista de treinador. A Ponte estava numa fase boa. A Ponte estava chegando ali brigando ali para ficar entre os melhores colocados da competição. Foi até na fase que a Ponte quer contratar e o Nelson fala que não contratou porque não tinha jogadores melhores do que estavam no elenco. E a Ponte vence aquele jogo pelo placar de 1-0. Gol do Gé. O jogo foi aqui no estádio Moisés do Carelli. Depois, na volta, 38ª rodada, depois até separei aqui o time da Ponte Preta e o time do Avaí. Só tem um jogador que esteve em campo naquela partida, mas que está jogando no time oposto agora. Mas a Ponte já estava rebaixada, né? A Ponte joga a 38ª rodada, já estava rebaixada no campeonato de 2024. Vamos conferir então o gol da Ponte, o gol marcado pelo Gé, na última vitória da Ponte para cima do Avaí pelo placar de 1-0. Solta aí, Felipe Marques. Gabriel Novaes trouxe a bola para a perna direita, 2 na marcação para cima dele. Aí perde a bola ali, o Emerson não consegue tocar a bola, volta para o Gabriel Novaes na ponta direita, toca a bola na ponta aqui, é para o Emerson. Emerson na ponta direita, ele vira o jogo, trabalha a bola para Igor Inocêncio. Igor Inocêncio na ponta, tá na marcação para cima dele. O Igor trouxe a bola para a perna esquerda, virou, trabalhou, bola para o Elvis. Tem sempre 2 jogadores na marcação do Elvis. Voltou, trabalhou na ponta, Everton Brito, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé! Gol! Da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 32 minutos passados do segundo tempo, Everton Brito, um cruzamento com açúcar. Quando a bola subiu e eu vi o Gé, tá printada a tela. Ele só deslocou o goleirão César Augusto, que nada pôde fazer. E aí o Gé correu lá pra lente do amigo Diego Almeida. E tem filmagem daqui a pouco nas redes sociais da Macaca na Ponte TV, porque o Diegão Almeida registrou essa com imagem. E eu registro na voz para você, torcedor da Macaca. Gé. 9, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do majestoso. Ponte 1, 0 pro Avaí. Goleirão César Augusto, essa você só pega lá no fundo daquele bico. Também dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte, o gol do artilheiro Gé. Printa a tela aí, Wendel Coral. Pra quem é centroavante, tem qualidade, típico de camisa 9, precisa de apenas uma bola. Tá, então, o gol do Gé na última vitória da Ponte Preta. Esse jogo foi no dia... pelo campeonato de 2024, Série B de 2024, no dia 4 de agosto de 2024, 1-0 para a Ponte. Depois, a Ponte perde para o Avaí na 38ª rodada, no dia 22 de novembro de 2024. E eu falei aqui de jogadores que participaram daquela partida, só o Potker jogou. Só que ele estava no Avaí. Ele entra no segundo tempo com 9 minutos do segundo tempo. Então, só o Potker. E aí, eu estava olhando o banco de reservas, eu tinha até separado aqui o Elvis. Também viajou para Santa Catarina aquele dia, mas não jogou. Ficou no banco de reservas. O time da Ponte, para vocês terem uma ideia, que jogou contra o Avaí na última rodada. O William, João Gabriel, Castro, Sérgio Rafael e Heitor Roca. Saudades. Emerson. Saudades. Emerson Santos. Saudades. Igor Inocêncio. Saudades. Dodô. Saudades. Gabriel Novaes. Saudade. E Iago Dias. Esse foi o último jogo. Baita de um time, hein? Esse foi o último jogo. O time já era ruim, né? E aí jogou um time meio que alternativo. Esse foi o último jogo do João Brigatti como treinador profissional. Frank. Tem que relembrar, né, velho?
Rapaz, que saudade do Gé agora, Jesus. O Gé, sim. Ó, e no gol, que você tá no YouTube e acompanhou com a gente fala que você tá no YouTube porque a gente tem um canal de áudio também, né? Então são várias as maneiras de você nos acompanhar no canal de áudio, você que tá no YouTube. Pode ser pelo site Futebol Interior, pode ser pelo Placar ao Vivo e também nos aplicativos por aí, por exemplo, no Radiosnet, onde a gente bomba, né? No Radiosnet também. Mas aí na comemoração do gol, o Carlos falou Everton Brito, cruza a bola, né? Everton Brito, que tá de saída lá do América, não sei se vai sair mesmo com a chegada do Roger, né? E aí o Gé faz o gol, quem vai abraçar ele? O Sérgio Rafael e o Dudu. Aliás, o Dudu tava jogando muito no Vitória. A gente tem que falar, o Dudu é bom jogador, o problema do Dudu é que ele toma muito cartão, mas ele teve uma contusão muito grave, tanto que o Vitória contrata um outro jogador para fazer ali também jogar no time. Mas o Dudu abraça o Gé, né? Em 2024, naquele primeiro turno, a fase era boa. A fase era boa. A ponte, eu lembro, muita gente na hora da marca, a ponte vai subir. A ponte vai subir. Isso. E eu, brigando por exemplo, para subir. O Nelsinho Batista anunciou a aposentadoria, né? Eu tinha um orgulho de falar que o Nelsinho Batista era o treinador da ponte, né? Sim. Só que ele fez algumas escolhas erradas também. E ele não aceita, você falou, né? Ele não aceita, na verdade não é que ele não aceita, né? A Ponte já estava meio que com um problema ali de transfer ban, mas ele disse que o elenco daria conta. Ele fala, esse elenco dá conta para terminar o campeonato. E um detalhe... A Ponte traz o Hudson e o Portuga da Portuguesa. Da Portuguesa. E um detalhe, a Ponte, em 2024, a Ponte teve um superávit nas suas contas pelo dinheiro da Liga, né? Que veio 40 milhões, depois aí a gente descobriu, descobrimos na reunião do Conselho, na última segunda-feira, de que teve lá um desconto tem um desconto, tudo tem desconto, né? Tem um desconto de impostos, a Ponte recebeu líquido 37 milhões, tanto que a Ponte fecha o balanço de 2024 com superávit de 7 milhões, foi o único balanço na gestão do Marco Antônio Eberlin que deu superávit de 7 milhões, mas também esse último 33 milhões negativos, aí deu ruim. Muito bem, são 8 da noite mais 18 minutos, a bola vai rolar às 8h30 da noite, mandar abraço aqui pro Antônio Carlos, tá falando time rebaixado, né? Um abraço pra você. Manda os números da Mega Sena pra nós, ô Antônio. Obrigado a todo mundo que tá participando aí, viu? Daqui a pouco vai ter sorteio, se é que não teve ainda lá no Espaço da Sorte da capital paulista. Manda os números da Mega, você tá já rebaixando a minha macaquinha, pô. 8 da noite mais 18 minutos, 8h18. Vamos lá, deixa eu dar uma checada aqui no Placar ao Vivo, o Carlos vai trazer a ficha técnica do jogo. Deixa eu abraçar aqui o Edmar Ferreira, Corsato, que transmitiu há pouco, né, com o Rápido no ar. Série C, Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Série C também no Campeonato Brasileiro. O Guarani em campo contra o Itabaiana de Gilson Kleina, com o Daniel Farias, com o Marcondes e com o Pedro Lino. Mas mais cedo, Internacional de Limeira e Ituano, confronto paulista na Série C. Empataram pelo placar de 1-1. Um abraço para o Edmar Ferreira, do Rápido no Ar e da Melhor FM, que transmitiu o jogo em parceria aqui com os canais de Futebol Interior, junto com o Igor Sedano, com o Lucas Claro e toda a equipe lá do Rápido no Ar. Um abraço pro grande Edmar Ferreira. O José Henrique Aguirre, grande abraço, amigos do Futebol Interior. O João Batista de Paula, abraço a todos. Boa noite, amigos. Carlos, Marcelo e Frank, like 25 é o Tony Som. Tony, onde é a festa hoje? Onde vai ser o karaokê? O pessoal tá soltando a voz. A esposa do Frank tá com uma vontade de cantar no karaokê aí, velho. Mas tem que ser funk, né? Ela gosta de funk, né? Eu vou pedir depois, tá chegando. O Frank já gosta de modão, né, Frank? Mas a esposa gosta de funk. De funk, mas tá chegando aquela época. Qual é? A época de você cravar o seu voto. E... Não, vamos mexer como é que é o nome da sua esposa mesmo, Frank? Não vamos mexer com isso, não. Pera, deixa eu falar. Agora pode falar, pô. Cimei. A Cimei. E a Cimei, cara, ela tem uma música muito legal. Muito boa, inclusive. Vamos gravar e colocar no ar aqui? Não, aí não, pô. Podem com os Mas no karaokê... Melhor não. Mas no karaokê do Tony, acho que dá certo, hein? Um abraço pro Tony. Valeu todo mundo que tá participando com a gente. Tem alguma matéria que faltou, Carlos? Tá tudo certo. Então tá tudo entregue. Tá tudo entregue. Então vamos fazer o seguinte, então. 8 da noite mais 20 minutos. 8 da noite mais 20 minutos. Deixa eu pegar os patrocinadores aqui. Pega. Rivalo, Hipercap Brasil, Sinditaxi, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo e Casa do Perfurador. Escalam as equipes pra você. Ficha técnica do jogo. Carlos Cossa.
estandarte desfraldado, preto e branco é sua Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte escalada, pronta, definida para entrar em campo pela 5ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, com o Diogo Silva, o goleiro veste a 12. Thales, ala pela direita, 22. Lucas Cunha, zagueiro, tem a 3 na vaga do David Braz, contundido que não joga. Márcio Silva é o 4 zagueiro, tem a 44. Kevson é o ala pela esquerda, tem a 32. O meio campo da Ponte com 3 volantes. Anote aí, torcedor. André Lima, que falou há pouco com a gente aqui, tem a 8. Murilo Cavalcante, que vai fazer um gol hoje e vai mandar um chupa Marcelo, tem a 20. E o uruguaio Rodri Saravia, de volta à equipe depois de cumprir suspensão automática, tem a meia dúzia. O ataque da Ponte tem Brian Borges, camisa número 31, artilheiro da Ponte na temporada. Potker, centroavante número 9, e o Diego Tavares, que está de volta à equipe titular com a número 7. Repeteco da Ponte, de Rodrigo Santana, Diogo Silva no gol com a 12, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson, 22, 3, 44, 32, André Lima, Murilo Cavalcante e Rodrigo Saraiva, 8, 20, meia dúzia, Brian Borges, o capitão do time, Diego Tavares e Potker, 31, 7 e camisa número 9. No banco, à disposição do Rodrigo Santana, Guilherme Viana pro gol. E mais, Lucas Justen, é lateral. Rodrigo Souza, é volante. Luiz Felipe, atacante. Danilo Barcelos, lateral esquerdo. O Everton, zagueiro. Léo Gomes, médio volante. Miguel, meia atacante, menino da base. Daniel Baianinho, meia atacante. Rodriguinho, meia atacante. E Brandão, centroavante. Bom, a Ponte começou a rodada na penúltima colocação, mas com o empate do América vai para a última posição. 1 ponto em 4 jogos, não venceu ainda na competição. Nessa volta à Série B, tem 1 gol marcado, 3 sofridos, um saldo... Não, na verdade a Ponte tem, deixa eu ver aqui, 2 gols marcados, 2 gols marcados e 3 sofridos. Portanto, a Ponte Preta tem um saldo negativo de -3. Espera aí, vamos fazer de novo? Volta a fita aí, vai. Zicou tudo aqui, bugou tudo. Ó, ele só quer me cornetar, mas na hora de fazer o serviço certo não faz. Vamos lá, com calma, respira, Marcelo. Vamos lá. A Ponte tem 1 ponto, 4 jogos, não venceu, tem um empate, 3 derrotas. Agora vamos lá, marcou 2, sofreu 5. Saldo negativo de -3. 8% de aproveitamento na competição. Ponte volta a campo na sexta-feira, às 8 horas da noite. A Macaca aqui em Campinas, no Majestoso, encara o time do Roger. O América Mineiro e o Carlos narra o jogo aqui no Portal Futebol Interior. Futebol Interior. E o Leão, hein? E o Avaí, da Ilha da Magia, tá escalado, pronto, definido com Léo Aragão, é o goleiro número 41. O Alisson, ala pela direita, veste a 2. Vai dar um trava-língua no narrador, hein? Alisson é o zagueiro central, tem a 3, capitão do time. O Baldini é o 4º zagueiro, tem a 55, parece número de basquete, né? Aliás, perdemos o nosso grande Monsanto, o Oscar. Vai ter 1 minuto de silêncio antes da partida começar, em homenagem ao Oscar. 66 é o Quaresma, ala pela esquerda. O Paulo Vitor é o volante, tem a 25. Del Piaggi é o segundo volante com a 5. E o Luiz Henrique tem a 8. O Jean Lucas é o camisa número 10. O Tylon tem a 43. E o Wallace França tem a 57. Repeteco do time do técnico Cauã de Almeida. Já foi técnico da Portuguesa, técnico do América Mineiro. Léo Aragão, 41. O Alisson, Baldini, Quaresma. 41, 2, 3, 55, 66. Paulo Vitor, Del Piaggi e Luiz Henrique. 25, 5 e 8. Jean Lucas, Tylon e o Wallace França, 10, 43 e 57. No banco, Igor Bom, goleiro que passou aqui pelo Botafogo de Ribeirão Preto no banco de reservas, além do Wesley Gasolina, rapaz, Guilherme Aquino, poderia estar mais caro, João Maestro, Gabriel Simples, Nicolas Cabral, Rian
Jamerson, que fez o gol na vitória contra o Caxias. Está no banco de reservas. Cristiano, lembra dele? Sorriso. Isaías e Felipe Avenatti. Vamos ver se eu não erro agora. O Avaí, terceiro colocado, 8 pontos na competição em 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Ainda não perdeu no campeonato. Marcou 5, sofreu 2, saldo positivo de 3, 66% de aproveitamento. Bom, o Avaí, depois desse jogo aqui, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, volta a campo no domingo, dia 26 de abril, lá no Antônio Ascioli contra o Atlético Goianiense. O jogo está marcado para as 8h30 da noite. Jogo às 8h30 da noite no domingo, dia 26 de abril. Arbitragem. A arbitragem é dele, Marcelo de Lima Henrique. Ele está apitando pelo Ceará. Assistente número 1, Renan Aguiar da Costa. O 2, Anderson da Silva Rodrigues. O quarto árbitro é o Diego da Costa Cidral. Ele é de Santa Catarina. O VAR hoje, de olho no VAR, hein, torcedor Ponte Pretano. Adriano Barros Carneiro do Maranhão. Ficha técnica do jogo. Muito bem, vai rolar a bola daqui a pouquinho, 8 da noite mais 27 minutos, a ponte toda de branco, faixa preta no peito, o time do Avaí com a camisa tradicional, né, nas cores azul e branca, e o calção azul do time havaiano. Eu achei legal que o Potker tem uma criança junto com ele lá, os mascotes, né, a gente pode chamar assim quando entram. O time da casa geralmente traz as crianças para entrar, né, quando é uma outra ação também traz com sempre todos os jogadores com alguém, né? Então o Avaí, claro que trouxe, mas a Ponte é visitante. A Ponte tem um rapazinho lá com a camisa da Ponte, com o calção, com a meia da Ponte Preta, tá conversando com o Potker. Eu não sei se é parente do Potker ou se é algum torcedor da Ponte Preta lá que mora na cidade de Florianópolis, na ilha. 8 da noite, mais 28 minutos. Vamos lá, deixa eu abraçar aqui antes do Carlos comandar a transmissão. O Marcelo Borges, boa noite, melhor equipe de transmissão, um abraço pra você. O Marcelo Borges que torce pra Chape, falou que tomou um amasso a Chape hoje na Série A. Foi 4-1, né? O Paulo César, Santana, caso perca hoje, faz as malas? Não, acho que não. O Franz B. Brito. Tá mandando um joinha, boa. O Silvio Seico, abraço a todos, boa transmissão, like 24, vai mandando like aí. Qual é o seu like? O Ronaldo Neto. Corsatos, vamos que vamos, na tristeza e na tristeza, porque a alegria na ponte faz tempo, hein? Renata Dalgalo, boa noite a todos, excelente transmissão, amigos, valeu Renata, like 35 dela. O Ricardo Monteiro, esse juiz é ruinzinho. Esse juiz aqui, ele narrou um derby que a Ponte ganhou. Ele narrou, ele apitou 3 derbys. E a Ponte ganhou. Eu lembro que a Ponte ganhou. Ele apitou 3 derbys. Eu acho que é aquele do brinco que o Jé faz o gol, não é? Sim, e apitou também em 2021. Ele tem de 3 derbys, com ele a Ponte ganhou 2. Vivi Vicente, boa noite a todos. O Ronaldo Neto. Marcelo, hoje a Mansão Maromba está desde o início, hein? Teve gente que falou que tava também no outro jogo. Não tava. O Pedro Roberto Colombeira. Boa noite, Carlos, Marcelo e Frank. Ô, Pedro, fazia tempo que eu não via você aqui na live, rapaz. Maria Luísa Volta. Boa noite, convida, tudo passa. O Pedro fala um abraço e uma ótima transmissão para vocês. Marcelo Borges, abraços, Marcelo, Frank, aqui melhor trio de comentaristas. Obrigado, viu? O Rodrigo fala, que entusiasmo, hein? Eu não sei se ele tá falando na boa ou não, mas a gente tenta fazer uma transmissão aqui, né? É claro, com opinião, porque nós somos torcedores da Ponte Preta, né? Mas a gente tenta dar uma amenizada na situação, né? Sério mesmo? Mas aqui eu não sei se foi sarcasmo ou não, mas um abraço, viu? Tem uma música da dupla Taeme e Thiago, que tem esse nome. Ah, é? Sarcasmo. Tá bom. Você sabe o que é sarcasmo? Explica. Sarcasmo é quando a pessoa tá fazendo... Pouco tá tirando caso. uma onda, isso. Isso, fazendo pouco caso. Isso. Vamos lá, beleza então. Vamos fazer o seguinte, eu vou estar com você aqui, mas agora eu vou passar o YouTube pro Carlos. O Carlos vai comandar a galera do YouTube, vai trazer a transmissão. Enquanto isso, eu vou ficar no Placar ao Vivo, trazendo informações do Placar ao Vivo para você que está ligado com a gente. Volto no intervalo UFI, no fim de jogo, quem sabe, feliz para nós Ponte Pretanos, da primeira vitória da Ponte Preta na Série B. Vamos esperar que isso aconteça, né? Apesar de termos Murilo Cavalcante e Saravia
no meio-campo. Vai na bola, Carlos Corsato. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Avaí, Ponte, Ponte, Avaí. Ô Frank Francisco, o âncora da jornada não pediu aí a sua opinião, né? Depois das equipes escaladas e definidas, ele não ticou direitinho lá a nossa pauta, mas eu quero saber de você, 30 segundos, pra você aí. O que você espera de Ponte e Avaí? Porque a bola vai rolar já. Estou curioso, Carlos, mas é uma pedrada pra Ponte Preta hoje. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar. 54 anos, tem o árbitro, 55 anos, né? Tem o árbitro da partida, o Marcelo de Lima Henrique, já apitou 3 derbys na sua carreira e vai apitar mais um jogo da Ponte. Posse de bola no primeiro tempo da equipe do Avaí, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, estou ao lado do Marcelo Corsato, do Frank Francisco, do aniversariante do dia, completando hoje 24 anos de vida, o grande Felipe Roque Marques. Parabéns para ele, saúde e felicidades. Aliás, um abraço também para o nosso querido Anderson Grigoleto, que fez aniversário ontem. Parabéns, saúde, felicidade para o Grigo. Ponte vem, bola aqui para o campo de ataque, primeira participação da Ponte no jogo. Bola do Murilo Cavalcante, ele abre esse jogo, toca a bola na ponta direita, bola para Diego Tavares. Tavares toca a bola na ponta, bola para o Thales. Thales volta essa bola aqui para a equipe da Macaca, para Márcio Silva. Márcio Silva para Kevson. Kevson, que é jogador do Santos Futebol Clube, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio, vem o Murilo, rouba essa bola aqui para a equipe da Ponte, bota essa bola aqui atrás, pega a bola, Kevson, falta. Falta nele, quem foi que fez a falta ali foi o camisa número 43, o Tylon. O jogo tá parado, falta. Foi o Tylon mesmo, né? O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte estaria defendendo o gol da linha do trem, né? Por onde o trem passa, atacando para o gol do portão 5, portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, o Avaí com seu tradicional uniforme nas cores branca e azul, na faixa na vertical, viu, Corsato? Vertical, faixa branca e azul, faixa branca e azul, as costas estampado o azul com o número branco, calção azul do time do Avaí, que trabalha a bola aqui pela ponta direita. Eu não sei por que esse mal acabaram tá dando risada. Eu falei, falou linha do trem, por onde o trem passa, é claro, o trem vai passar pela linha do trem. Oh, mas eu tenho que facilitar a vida dos nossos ouvintes, cara. Pô, eu falei, linha do trem, é um ponto. Por onde passa o trem. O trem passa por onde, bola cara? Bola para a equipe do Avaí aqui na ponta, vem o Paulo Vitor, cruzamento, levantamento na boca do gol, Márcio Silva tira, rapaz, deu até um frio na espinha aqui, a bola volta a bola para Diego Tavares. Tavares, um dos remanescentes do título da Série C, trabalha a bola aqui para a equipe do Avaí, ele vira o jogo para Paulo Vitor, tem um jogador aqui do Avaí, é o Del Piage. É assim que ele é chamado, né? Volante. É assim que ele é chamado. Aí eu falei, pô, será que ele é estrangeiro? Mas não é não, velho. Ele é paulista, São José dos Campos, tem 26 anos, começou a sua carreira no Botafogo do Rio de Janeiro. E o primeiro nome dele é Romildo. É que ele gosta de usar o sobrenome. Del Piage é o nome do cidadão. Então, bola de Del Piage. Bola para Baldini. Baldini trabalha a bola aqui pro Tylon, camisa número 43. Ele faz a finta, vira. Toca a bola pro Alisson. O Alisson tá caído aqui, o Thalisson, hein? O Alisson, 1-2, a marcação para cima dele. Vem Brian Borges, artilheiro da Ponte na temporada. Vem, tira essa bola, a bola volta para a equipe do Avaí. Começa tudo aqui no campo de defesa. Vem trabalhando bola o time do Avaí. Bola pro capitão, o Alisson. Não confunda. O Alisson com W e Alisson com a letra A. O Alisson é o zagueiro, o Alisson vai correr aqui pela direita, trabalha a bola, a equipe do Avaí, volta essa bola aqui pela ponta. A Ponte começa o jogo soltando tudo que tem de marreta na caixa de ferramenta. Bola aqui na ponta esquerda para o Baldini, é um 6-6, ele toca a bola aqui para Alisson, o zagueiro, na direita para o Alisson.
Vai dar um trava-língua do caramba isso aqui, viu? Bola pra Quaresma, lá na ponta esquerda. Vem o Quaresma, traz a bola pra perna direita. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro camisa número 26, que é o Paulo Vitor. O Paulo Vitor bate nessa bola. É 26 mesmo aqui o Paulo Vitor, né? Ele volta, bota 25. Essa bola aqui, 25, né? Bola aqui pela direita. Ele abre o jogo, chega, a zaga da equipe da ponta. Ih, tirou errado o Kevson, a bola voltou pro Thalisson. Vem na ponta direita, traz a bola pra perna esquerda, voltou. Atrás vai queimar, ali bateu pro gol, Diogo Silva. Meu queimando a grama. O Diogo Silva todo de preto. Fez a primeira defesa dele no jogo. Você viu, né, Corsato? Primeira caca do Kevson, né? Que na marcação realmente a gente falava até no pré-jogo. Ele tem algumas dificuldades. Entrada da grande área, veio o chute do Jean Lucas. O Diogo Silva pegou, fez a primeira defesa do jogo para Ponte Preta, mas o Avaí tá de novo no ataque, viu, Carlos? E vem Avaí de novo aqui, bola pelo setor de ponta esquerda, Vinha. A zaga da Ponte chega para tirar, sai jogando, bola aqui na ponta. Quem tirou dali foi o André Lima. Ele volta essa bola aqui no campo de defesa, bola para Márcio Silva para Lucas Cunha. Vamos tirar essa bola daí, gente. Aí vem o Lucas Cunha, meu Deus. Trabalha a bola aqui para a equipe da Ponte, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante aqui pelo setor de ponta esquerda para Brian Borges. Dos 2 gols da Ponte, um é dele na competição. Veio o Brian, fez a finta, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola para Murilo. Murilo para o André Lima, voltou para Murilo Cavalcante. No meio, ele volta essa bola para Saraiva. Saraiva na direita para o Thales. Thales toca a bola para Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante toca essa bola aqui na ponta, bola para o André Lima. André Lima para Murilo Cavalcante. Para André Lima, foi obstruído ali pela marcação. Mas o Marcelo de Lima Henrique, 55 anos, não marcou nada. A bola voltou aqui para a equipe do Avaí. Na marca de 5 minutos, 5 e 30 passados. É primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Canais Futebol no Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Avaí trabalha a bola aqui no campo de defesa, mas o jogo está parado. Falta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Quase 6 passados do primeiro tempo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Avaí, vem bola aqui para o campo de ataque. É o Quaresma, cruzamento, levantamento na boca do gol para o Wallace França. Cabeça na bola, Diogo Silva. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. E o futebol interior estará na Copa do Mundo? Será? Aguarde, hein? Aguarde. Trocaram a bola, ela parece que estava murcha. Só que o Diogo Silva jogou a bola para lateral e o Avaí parece que não vai devolver a bola para a Ponte, não. Ah, devolveu. Lateral para a equipe do Avaí que toca na bola aqui. Mas o árbitro tá levantando a bandeira. Eu acho que o lateral da equipe do Avaí cobrou errado, né? Cobrou errado, deu reversão. Bola pra Ponte. Consertaram ali, porque o cara deu meio que na podre pro zagueiro da Ponte, que tinha vários jogadores do Avaí, né? Então o que o auxiliar fez? Marcou reversão. Aí deu uma consertada na situação lá. Bola pra Ponte, vem o Kevson, ele que fez um gol no último jogo da Ponte. Mas a arbitragem corretamente, pelo menos na minha opinião, anulou o gol porque pegou no braço. Muita gente falou que pegou no braço do Brandão. Gente, era o Luiz Felipe. Que estava caído lá. Vem bola para a equipe do Avaí. Vem o Thales. Thales volta essa bola aqui na ponta. Bola para Lucas Cunha. Vai, Cunha. Cunha que está na vaga do David Braz, que contundido não está à disposição do Rodrigo Santana. Volta essa bola aqui na ponta. Bola para a equipe da Ponte. Bola para Cunha. Cunha toca a bola para Márcio Silva. Márcio Silva que, rapaz, vou falar, eu tô impressionado com o que tá jogando o Márcio Silva. Bola aqui na ponta esquerda, vem Ponte. Bola pro Kevson, fez o passe, era pro Potker. O Potker tá jogando, deixa eu ver aqui, o Avaí, ele foi o time do Potker. Depois do Avaí, o Potker jogou no Atlético Goianiense. E depois do Atlético Goianiense, o Potker ainda foi pro CRB. Isso. Então é certo? Você tá falando. Mas é contra o ex-time. É contra um ex-time. É contra o ex. Dá pra fazer a lei do ex? Claro que dá, pô. Claro que dá. Se ele for pra rede, vai ser lei do ex. O William Potker, que hoje atacante da Ponte, no último jogo da Ponte Preta contra a equipe do Avaí, o Potker jogava pelo Avaí. Vem Avaí, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, sai do gol. Diogo Silva
para ficar com ela, o goleirão da equipe da Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Bola pra ponte aqui no campo de ataque, é pro Potker, é pra correr, chega a zaga da equipe do Avaí pra tirar. Tira, joga essa bola pra lateral, é lateral pra equipe do Avaí, da ponte, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Você tá no YouTube? Ah, então manda mensagem pra cá, meu querido. Manda mensagem, tem superchat também que você pode mandar o seu superchat. Vai ser um prazer ter a sua mensagem também. Participa, manda mensagem, bola pra ponte, Thales bate na bola, bola volta, voltou aqui pra ponte. Era pro Murilo Cavalcante, mas o Marcelo de Lima Henrique tá pegando ali uma irregularidade no lance. E eu quero ver o que aconteceu ali, Corsato. Eu acho que bateu nele, né? A bola bate nele e por isso que ele vai colocar a bola de novo ali pra defesa. A bola bateu nele. Mas a bola não seria da ponte? Então, tem essa pequena discussão. Até teve ali o Pote que chegou, conversou, mas ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo. Esse Marcelo Corsato, hoje a honra de ter como meu reportão aqui nos canais Futebol. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Palpite pra hoje. Avaí, empate ou ponte, hein? Vamos lá, 90 votos. Ponte Preta, 46%. 34% pro Avaí. 45% agora pra ponte. 34% pro Avaí, 21% pro empate. Só que nas odds aí, na odd, por exemplo, da Rivalo, paga mais você votar na Ponte Preta. Isso significa que a Ponte não é a favorita, né? O Luciano PP, mas com 3 volantes, os laterais nem precisam marcar. O Ronaldo Neto, odd 5 para a Ponte ganhar. Foi o que eu falei aqui, né? Só o torcedor da Ponte sabe o que é torcer para a Ponte. Valeu, obrigado pela audiência. Maria Luísa volta, valeu Maria. O Pedro Roberto Colombeira, tá todo mundo ligado com a gente aqui. Manda mensagem. E se você deixou o seu like, me conta qual é o like aqui. Vem Avaí, Quaresma, cruzamento pro Wallace França. É mais um Wallace no time, parecido com o Alisson. Meu Deus, bola aqui na ponta, trabalha. Bola aqui pra equipe do Avaí. Vem bola aqui na ponta, bola pra equipe do Avaí. Vem trabalhando bola aqui, vem buscar essa bola o Tylon. Lá pelo setor de ponta esquerda, ele vira a bola pra Quaresma. Quaresma, cruzamento, levantamento. Thales foi baixinho, a bola voltou pra Quaresma de novo. Pegou de novo no Thales. Voltou, trabalhou, bola aqui na ponta, bola pro Jean Lucas no peito, chega a zaga da equipe da Ponte Preta para tirar, sabe quem tá lá? Potker, ganha essa bola para a equipe da Ponte, ele trabalha a bola para Murilo Cavalcante, vai Murilo, tira essa bola daí meu filho, volta a bola aqui na ponta, foi falta hein, mas o árbitro mandou seguir, aí vem o Potker, falta também, ô Marcelo de Lima Henrique, é falta aqui e falta lá, pô, a última foi do camisa número 66, o Baldini, e pegou ali o Potker, hein, Corsato? Parece que doeu, hein? 66 eu tenho como Quaresma. O 55 Baldini. Depois eu vou dar uma confirmada aí pra gente ver se a gente tá falando a mesma língua. Mas foi falta. E se fosse no segundo tempo, ele ia dar cartão pro cara, tá? É que o jogo tá começando. É isso que eu não concordo, cara. Por isso que ele não deu cartão, tá? É isso que eu não concordo, velho. Eu não concordo com esse tipo de coisa, sabe? Esse é o modo operante da arbitragem brasileira. No primeiro tempo eles dão uma aliviada. No segundo tempo aí eles descarregam os cartões, né? Mas se fosse no segundo tempo, provavelmente o jogador do Avaí ia tomar cartão amarelo, viu, Corsato? Você tá correto. O Baldini é 55 e o Quaresma é 66. Isso. O Paulo Vitor é 25. O Romildo Del Piage é o 5. Luiz Henrique é o 8. O Jean Lucas é o 10. Isso. O Tylon é o camisa número 43. E o 57 é o Wallace França. Isso. Na equipe do Avaí tem o Wallace França, 57. O Alisson, camisa número 2, e Alisson, número 3. Agora aqui uma jogada do jogador da equipe do Avaí, era escanteio, hein? Era escanteio pro Avaí, a arbitragem não deu, hein, Corsato?
entenderam que havia batido por último no Tylon ali, né? Eu achei o lance muito rápido pra mim, tô com você também, né? Escanteio pro time havaiano, mas melhor pra Ponte. A arbitragem entendeu que não, tiro de meta, segue 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte não consegue ficar com a bola, hein? Bola para a equipe do Avaí. Bola com o Paulo Vitor. Paulo Vitor tem o Del Piage, pedindo bola aqui na ponta. Ele trabalha a bola para o Alisson, o camisa número 2. Virou, toca a bola aqui para o Wallace França. Sai um pouquinho da grande área. Ele volta, começa tudo de novo lá para o Baldini, que tem a camisa de número 55. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. No Aderbal Ramos da Silva, mais conhecido como Ressacada, Ilha da Magia, em Santa Catarina. Te contei não, quinta rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Avaí e Ponte Preta empatam 0-0. Placar ao vivo, Rivalo, Futebol Interior, vai Corsato. Mais cedo, o América empatou com o Sport pelo placar de 0-0. O América, próximo adversário da Ponte Preta. Já o Náutico, Carlos, no Esportes da Sorte Aflitos, perdeu 3-0 pro São Bernardo. Teve também o Vila Nova vencendo o Operário pelo placar de 2-1. Informação para a Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, junto com a Macaca, vai Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte jogando contra o Avaí, comecinho de jogo, 15 minutos passados. Primeiro tempo tá 0-0 Ponte e Avaí. Deixa eu abraçar aqui o grande José Marcílio, querido Zé Cavalo, o Zé que adora a Terra FM, onde o Marcelo tá lá, né? Acredito que esteja no ar ainda o Marcelo, se é que ele não caiu, né? Ô Zé, um abraço pra você, o Zé que passou aí por um momento difícil, né? Nos últimos tempos, mas Deus está contigo, tá bom, Zé? Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Um abraço também pro João Limírio Neto. Sabe onde tá o João Limírio Neto, Corsato e Frank? Não sei, agora eu vou saber. Na Ressacada. Na Ressacada, mandou foto aqui da Ressacada, tá lá. Na torcida da Macaca, pagou caro pra ver o jogo, cenzão. O ingresso do torcedor visitante. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, pôs na frente aqui. É o Kevson que vem na bola, mas o árbitro vai dar falta, né? Obviamente que ele vai dar falta, o jogo tá parado. Ô Frank, fala do jogo aí, meu querido. Quase 16h30, primeiro tempo tá 0-0. Carlos, como de se esperar, né? O Avaí tenta abafar a Ponte, ele tá jogando em casa e a Ponte tá muito, assim, bem posicionada atrás, mas setor de criação da Ponte é só bola esticada pelo Diogo, né? Quando o nosso goleiro defende aí, o Diego, aí ele dá um balão lá pra frente, que foi uma das tentativas de ataque da Ponte. Por enquanto até aqui, Carlos, joguinho meio xoxo, eu não tô gostando não. Bola para a equipe do Avaí, vem bola aqui para o campo de ataque. Foi falta ali em cima do Márcio Silva, mas o árbitro mandou seguir. Segue o jogo. Quer saber tudo o que acontece com o seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Futebol Interior na Copa do Mundo? Será? Aguarde. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Corsato, Brian Borges, tá caído, hein, no gramado. Tornozelo direito, sentindo o tornozelo direito, o árbitro não marcou a falta. O Brian, que hoje é o capitão da Ponte, né? Numa jogada ali com o atleta do Avaí, que estava olhando para a bola, mas acabou acertando o tornozelo do jogador da Ponte, o Wallace do Avaí e o Brian Borges da Ponte Preta. Problema aí pro Brian Borges, tá sentindo o tornozelo direito, tá batendo no chão ali no gramado da Ressacada, viu, Carlos? É isso, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano.
Bola volta a rolar na ressacada, tá 0-0, Ponte, Avaí, Ponte. A Ponte tem 14 jogos na temporada, contando o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B de Campeonato Brasileiro. São 11 derrotas. Vem Avaí, bola aqui pro campo de ataque, era pro Wallace, ficou pedindo falta, nada. Segue o jogo. O Thales. Grande Wallace, né? Grande. Vai bater aqui o Thales. Ele põe bola aqui no campo de ataque. Sobe a zaga da equipe do Avaí para tirar a bola com o Baldini. O Baldini tira. Volta essa bola aqui para Paulo Vitor. Paulo Vitor trabalha a bola ali na ponta. Bola pro Del Piage. Del Piage. Cruzamento. Quem tá na bola ali é o 66. É o Quaresma. Aí ele bate na bola. Mas a bola passa. Vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão da equipe da Ponte, o Diogo Silva. Fazer a cobrança, baixa o placar ao vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Disponível gratuitamente na sua loja virtual. Placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Rapaz, a bola quase não fica com a Ponte, hein? Trabalha a bola aqui, André Lima. Fez o passe lá na ponta direita. Quem tá na bola ali é o Diego Tavares. Aberto, livre, leve solto pela ponta. Toca a bola para Murilo. Murilo toca essa bola aqui na ponta, voltou. Bola pro camisa número 9, que é o Potker. Tentou passar ali entre o jogador da equipe do Avaí. E aí, obviamente, né? Não dá, né? Não dá para passar, né? Dois corpos, não fisicamente, eles não ocupam o mesmo espaço. E aí ele quis passar por cima do jogador do Avaí. O árbitro parou para marcar a falta. Falta para a equipe do Avaí que vem, bola com o Tylon aqui pela ponta direita. Ele trabalha pela ponta direita, mas trabalha com a perna esquerda. Fez o passe aqui na ponta. Tentou tocar a bola aqui para o Alisson. Lateral direito, na marcação. Chegou a zaga da Ponte com o Brian Borges. Tá tudo certo com o Brian, né? Ele volta tudo. Volta essa bola aqui na ponta direita. Bola para o 25. 25 quem é? O Paulo Vitor. Paulo Vitor para Del Piage, que é o Romildo. Bola aqui na ponta para Baldini. Será que vai ficar bravo de chamar ele de Romildo? Claro que não, o nome dele. Bola aqui na ponta. Ah, tem gente que não gosta que chama pelo nome não, hein? Bola aqui na ponta esquerda. Vem o time do Avaí, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Chega a zaga da Ponte. Cara, vamos tirar essa bola daí, ô Thales? Vamos tirar essa bola daí, vamos romper com essa bola daí, aí. Saiu não, hein? Cara, dá um bico, né? Tira essa bola. Aí a bola saiu para a lateral cobrado, tem pressa. Bola para a equipe do Avaí. Lá na ponta esquerda, quem vem ali é o Luiz Henrique. Traz a bola pela perna direita, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola ali para o Jean Lucas. Jean Lucas na ponta. Volta a bola aqui para o Del Piage. Del Piage vai voltar. Bola aqui no campo de defesa. Bola para o Baldini. Baldini na ponta para o Del Piage. Del Piage vem trabalhando bola aqui pela ponta esquerda. Bola para o Quaresma. Vem o meia, fez a finta. Vira. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Luiz Henrique. Luiz Henrique começa tudo de novo. A equipe havaiana. Bola é para o time do Avaí. O capitão que está com a bola ali é o Alisson. O Alisson volta a bola para o Piage. Piage tem o Luiz Henrique pedindo um pouco mais atrás. Ele tentou fazer o passe pelo meio. A bola voltou de novo ali para o Alisson. Vai virar aqui na ponta. Chegou o Kevson. Bate na bola. Tira, joga a bola acaba saindo para lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ah, e como passa? 21 minutos e meio passados do primeiro tempo no regressivo. 23:30 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Ressacada, Ilha da Magia. Em Florianópolis, Ponte, Avaí, Ponte 0-0. Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga vai batendo o Anápolis pelo placar de 2-0. Amanhã, 4:30 da tarde, transmissão do Portal Futebol Interior, o Guarani encara o Itabaiana. Informação para Rivalo. Nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Ah, Macaca, você me interessa de um jeito que nada mais me interessa. Metade da metade do jogo, Franco Francisco. E aí, o panorama, Avaí, Ponte, Avaí 0-0. Carlos, 22 minutos, o Avaí com a maior posse de bola. Tenta pressionar a equipe da Ponte, mas até aqui o sistema defensivo está bem posicionado. A Ponte precisa ter qualidade na saída para o ataque, do meio para frente, mas a gente sabe que não tem armador, Carlos. Vai ser muito na tentativa de bola enfiada. Mas por enquanto tá dando só Avaí, né?
Na ponta esquerda vem Macaca, Brian Borges trabalha, bola na ponta, bola pro André Lima, vira o jogo, linda virada, era pro Diego Tavares, chega a zaga da equipe do Avaí, tirou do jeito que deu também o jogador do time do Avaí. Aí a bola volta aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém do Avaí, vai ficar fácil pro Diogo Silva, todo de preto, tá fora da grande área, viu? Ele sai do gol para fazer a defesa no campo de defesa, com a perna direita, ele trabalha a bola pro Thales, que foi contratado junto ao Vila Nova, assumiu a posição desde que estreou e não largou mais. Tem o Lucas Justen também e tem o Júlio, menino da base, como seus concorrentes. Murilo Cavalcante tentou fazer o passe lá pelo meio, bola para a equipe da Ponte, fez o passe, mas não tá valendo nada, né? Não tá valendo nada porque já tá pegando a falta ali do jogador da Ponte em cima do jogador do Avaí. O jogo tá parado, hein, Corsato? Foi o Thales, né, que tava lá na jogada e ele acabou fazendo a falta em cima do jogador da equipe do Avaí dentro da grande área. A bola ia sobrar pro Potker, mas para mim foi bem marcada a falta, por isso o jogo tá parado. No confronto entre Ponte Preta e Avaí, são 20 partidas entre as duas equipes. Essa é a 21ª. E o detalhe, né? Não contando essa de hoje, 10 jogos com mando na Ponte, 10 jogos com mando do Avaí. 7 vitórias para a Ponte, 7 vitórias para o Avaí e 6 empates. Confronto bem equilibrado, a Ponte marcou 21, sofreu 19 gols. Com mando do Avaí, também equilibrado, viu? São 10 jogos, 3 vitórias da Ponte, 3 empates e 4 derrotas. Contando que é com o mando do Avaí, né? Equilibrado lá. Se é equilibrado lá, equilibrado também no Majestoso, né? Comando da Ponte, 4 vitórias da Ponte, 3 empates e 3 derrotas. Os números do confronto Avaí e Ponte Preta. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. Futebol Interior na Copa do Mundo? Será? Vem Avaí, bola aqui na ponta, é pro Luiz Henrique, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora a linha de fundo. Pra mim não pegou em ninguém. Vamos ver se pegou em alguém aqui. Se pegou é escanteio, mas acho que não pegou em ninguém não. Linha de fundo, Luiz Henrique bateu, ninguém marcou, hein, Corsato? Tava livre na entrada da grande área. É o problema da Ponte Preta no campeonato, né? A Ponte pode jogar com 10 volantes, mas a entrada da grande área parece que ninguém marca. É proibido, né? Marcar ali na entrada da grande área. Os jogadores da Ponte estão com medo de achar, sei lá, granada por lá. Não marca ninguém, né? Mas o jogador do Avaí pegou mal na bola. Tem medo de achar bomba ali naquela área, então eles não vão marcar, né? Pra não pisar na bomba. Agora a Ponte vinha pro ataque ali, o jogador do Avaí tirou a bola, tá pedindo falta, mas o árbitro deu lateral pra Ponte. Mas é isso, a Ponte joga na bola longa. E eu tava reparando no Murilo Cavalcante, ele lembra muito do Dudu, que eu falei agora no começo da transmissão do Vitória. Ele tem muito jeito de jogar do Dudu, né? E a gente falava na hora da macaca, Carlos, o Frank acho que vai concordar, pra mim o Murilo tem que jogar um pouco mais à frente, né? Armando o time, porque ele tem até um bom passe, ele só é lento, mas o passe dele é bom. Ricardo Monteiro, vamos Ponte, a Patrícia Petroli. Boa noite, galera, vamos pra cima, grande abraço e vamos Ponte. Lateral pra Ponte, levantamento na boca do gol, chegou a zaga do Avaí, o Thales fez o cruzamento, a zaga do Avaí chega... Não, goleirão, hein? Defesaça do goleiro. Eu perdi esse lance, Corsato. Conta aí. No cruzamento para dentro da grande área, no cruzamento lá pela direita. Goleirão César mandou a bola para escanteio. Escanteio para Ponte. Quase. A macaca vai para a rede. Quem golpeou de cabeça foi o Potker. Quase o primeiro gol da Ponte, Carlos. O Potker tá chegando perto do seu gol. Quem sabe não sai hoje na ressacada o gol do Potker. Escanteio para a equipe da Ponte. Vem Murilo Cavalcante para fazer a cobrança do escanteio. Jogada aí ensaiada. Ele toca a bola ali na ponta direita. Bola para a equipe da Ponte, bola pro Thales. Thales. Não foi o Thales, não. Foi o Brian Borges. Tocou errado, mas o Avaí também sai errado. A bola volta para Diego Tavares. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Avaí para tirar. O Diego Tavares, que já jogou em Santa Catarina. Não no Avaí, né? Jogou pelo Brusque. Bola aqui na ponta. Trabalha a bola aqui. A equipe da Macaca. Quem tá por ali é o André Lima. André Lima para Brian Borges. Brian Borges para Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante para o André. André. Toca errado. André Lima procurava o Saraiva, tocou errado. Aí ele vem para fazer a falta, não consegue. Bola volta para a equipe do Avaí. Bola para o Wallace França. Vem. Vai ter que sair a caça dele ali, o zagueiro da equipe da Ponte. Quem tá por ali é o Lucas Cunha. Não foi falta, não. Segundo o auxiliar, o juiz também não deu. Bola voltou para o André Lima e tudo começa com o erro de passe do André Lima. No jogo contra o Náutico, a Ponte teve vários erros de passe do senhor Rodri Saravia. E aí o bicho pegou para nós.
Vamos ver hoje. Trabalha a bola aqui, Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante volta a bola aqui na ponta. Bola para o Márcio Silva. Márcio Silva na ponta esquerda. É pro capitão. É pro Brian Borges. Vai chegar o zagueirão aqui. O Brian roubou. Roubou dele. Brian. O árbitro tinha dado a falta do Brian. Entendendo que o Brian tinha empurrado o zagueiro, o capitão da equipe do Avaí, o Alisson. Sei lá, hein? Ele deu a falta antes do Brian lá. Ele deu, porque senão seria falta pra Ponte. Tá certo que o Brian pega a bola depois que ele apitou ali, né? Mas ele deu a falta, ele deu o empurrão. Eu acho que ele acerta porque o Brian chega empurrando mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Augusto César Cremonese. Ô, meu querido, um abraço. É o Cezão, Curva, 1900, direto de Porto Alegre. Fala, Cezão, Tem meu um time querido. na Itália que chama Cremonese. Aquele abraço. Ele é Ponte Pretano, rapaz. Boa sorte, Mas irmãos. tô falando que tem um time italiano que chama Cremonese. Ah, sim. Boa sorte não, é boa noite, irmãos Corsato e Franco. Boa noite. Rapaz, será que não tem uma permutinha pra colocar o óculos? Não, eu tô precisando, velho. Tá feia a situação. Não, às vezes limpar resolve. Tá tudo embaçado, cara. Adianta. Não, parecendo que tá chovendo, Isso aqui não tem jeito mais não. Mas obrigado, viu, Augusto? Que bom ter você com a gente aqui. Valeu. Saudações alvinegras. Tá dizendo que vai ser 2-0 pra Macaca. Amém. Ô, Augusto, é o seguinte, velho. Vou ser sincero, vou ser sincerão aqui. Depois desse ataque, vem bola pra Ponte. Era pro Tavares, sobe a zaga do Avaí, tira. A bola fica na ponta, a Ponte ganhou essa bola. Bola com o Potker, briga que briga. O Potker não para de lutar, mas aí ele perdeu. Ele é batalhador. Aí a bola voltou para a equipe da Ponte. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Mas viu, ô Cezão? Ô Cezão, seguinte, velho. Ultimamente, se nós não perder, já tô achando bom, viu? Bola aqui na ponta, bola para a equipe da Macaca. Vem trabalhando bola com o Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante tem atrás aqui, só tem os zagueiros livres, né? E aí ele vai tocar. Toca a bola aqui na ponta para Lucas Cunha. Lucas Cunha pro Thales. O Thales vai trabalhar a bola com o Murilo Cavalcante. Cavalcante para Rodri Saraiva. O Saravia. O Saravia, o Uruguai. A bola volta aqui na ponta pro Cavalcante. Cavalcante vai voltar. Bola aqui pro Lucas Cunha. Lucas Cunha tenta fazer o passe direto. É aquilo que o Frank já colocou. E vem bola pro Avaí. Bola dentro da grande área. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Chegou a zaga da Ponte e tirou. Antes do último toque ali do Wallace França. Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola na linha de fundo. Se bem que os jogadores da Ponte estão dizendo que não foi escanteio, né? Estão dizendo que não foi escanteio. Mas o árbitro está marcando escanteio, que vale é a marcação do árbitro, Corsato, segundo escanteio no jogo. Foi escanteio sim. Ele fez a caca e acabou consertando, porque ele saiu jogando errado, o Lucas Cunha, né? E a bola bateu nele, que senão tinha endereço do gol. Não sei se o Diogo Silva pegaria, não. Escanteio ao lado esquerdo favorece o Avaí, que quer o primeiro do jogo. Escanteio, Luiz Henrique pra bola, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo. Aí vai o Thales aqui na direita, vem de novo Luiz Henrique, levantamento na boca do gol, chega Diogo Silva, espalma, voltou pro Avaí, vai queimar dali, bateu pro gol. O Alisson, a bola vai ficar na ponta esquerda, bola pro Quaresma, perna direita, levantamento na boca do gol, sobe de cabeça, a zaga tira. Joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do Avaí, Corsato. A Ponte só chutão, tenta sair jogando, não consegue. O Avaí pressiona, mais um escanteio pelo lado esquerdo, Carlos. Vem Luiz Henrique para fazer a cobrança do escanteio. Acho que é ele mesmo que tá por lá, né? Eu acho que é o 10, hein? É o 10. O 10 do Avaí é o Jean Lucas. Jean Lucas, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Perna direita é o terceiro escanteio no jogo. Segundo para a equipe do Avaí. Todos lá pelo setor de ponta esquerda para a equipe havaiana. Pro Leão de Santa Catarina. Para a bola, levantamento na boca do gol, toca de cabeça do Alisson, o capitão do time. Ela foi embora. Ele cabeceou, o ponto estava virado também, né, Corsato? Linha de fundo sem perigo. A sorte da Ponte foi essa. Mas é um tal de não conseguir tirar a bola da entrada da grande área ali, né? E a Ponte vai perdendo, vai dando oportunidade. A bola vai rondando, lado direito, lado esquerdo, no meio da grande área. Jesus amado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32, quase 33 passados deste primeiro tempo. No regressivo 12:30 para terminar o jogo. No primeiro tempo, no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, quinta rodada, Brasileirão. Na ressacada, Avaí e Ponte empatam 0-0, Corsato.
Muito bem, no Barradão, Vitória vai empatando com o Corinthians 0-0, lá tá no intervalo, primeiro tempo, o jogo começou às 8h30, em Minas Gerais o Cruzeiro vai empatando com o Grêmio, também 0-0. Informação para Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Costa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não fui eu quem fiz, muito pelo contrário. Ô Frank, 33 passados o primeiro tempo, fala do jogo aí, tá 0-0. Carlos, não mudou a perspectiva, né? A Ponte ela não consegue ter no setor de inteligência, no setor de equilíbrio da equipe, que seria a meia cancha, alguém com condições de parar essa bola, procurar um companheiro bem colocado. A Ponte faz uma partida defensiva razoavelmente boa. O grande problema é, como não tem ninguém para tocar, Carlos, eles vão esticando a jogada aí, bola lançada, para ver se dá certo. Numa dessa, a Ponte escapa e faz o gol. Mas, assim, particularmente não estou gostando da partida da Ponte. E o Avaí tá na dele, Carlão, pressionando a Ponte, tentando ir para cima. Ó, que procó, hein? O jogo tá parado porque o Diego Tavares está no chão, hein, Corsato? Na verdade, assim, ele acabou numa dividida com o Luiz Henrique sentindo o tornozelo, o pé direito. E com isso o Luiz Henrique toma cartão amarelo, cara, tá? Olha a canela, né? Na televisão dá pra ver aqui. A canela. Olha o rasgo na canela do jogador da Ponte. Eu não sei se foi o Saravia ou o Rodrigo Cavalcante, o Murilo Cavalcante. Eles fazem o sinal do VAR lá, né? Eu confesso que o lance foi muito rápido. Então eu não tenho assim uma opinião formada sobre tudo, e sobre esse lance também eu não tenho. Vamos ver, o árbitro está conversando ali, eu não sei se ele vai ir pro VAR ou não. Agora. Né? Eu não sei se ele vai pro VAR ou não. Me pareceu sem intenção do jogador da equipe do Avaí, mas que doeu, viu? Pode matar sem intenção que não vai preso, Corsato? Aí eu não sei. Na verdade, assim, ele tá olhando pra bola, né, cara? Olha lá, tá sendo repetido o lance novamente, ó. Ele tá olhando pra bola e vai descer o pé. Só que aí depois, quando ele desce o pé, ele dá uma forçada, dá uma cravada no pé no chão ali, né? Mas hein? Saiu descendo na canela, pegou o tornozelo e o pé. Tá escorrendo o líquido. Tá escorrendo o líquido vermelho ali. Assumiu o risco, né? Na verdade, isso é uma jogada que você assume o risco de machucar seu companheiro. E, assim, hoje em dia, né, com o advento do VAR, a jogadorzada tem que ficar atenta, né, cara? Porque se o VAR chamar, vai ser expulso, né? Sem o VAR, esse lance não seria de expulsão, seria um lance para amarelo, ok. Mas com o VAR, se o cara do VAR entender o bagulho, ele vai falar, chama o árbitro e fala assim, ó, aqui teve muita força. O Ricardo Monteiro, Diego Tavares se escondendo, não chama o jogo. Valeu, obrigado. Thiago Barba, chegando atrasado, mas... o like é de boa ideia. Like 51. E o jogo continua parado, viu? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. O Luiz Henrique tomou cartão amarelo, né, Corsato? Você falou aí, né? Tomou. E o Diego Tavares não aceitou a desculpa dele, não, hein? Não curtiu muito, não, o Diego Tavares, hein? O Jadson Damasceno, não entendi o que você escreveu aqui, Jadson. Futebol Interior. A Ponte Preta, só torcedor da Ponte Preta. Tem que melhorar a Ponte. Tá jogando nada. A Ponte Preta. Mora em Campinas. Mas sou diretoria da Bahia. Salvador. Tá bom, Jadson. Um abraço. Obrigado aí pela audiência. Valeu, João Limílio Neto. Tá lá em Santa Catarina, mandou foto pra gente aqui. Já voltou o jogo, e volta o jogo, eu olho pra tela, o Diogo Silva tá lá, né? O Diogo Silva tá lá, dando frio na barriga do torcedor Ponte Pretano, bola pra ele de novo, vai segurar com as mãos o goleirão da equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Obrigado você que está ligado conosco no YouTube, para você que está com a gente no site futebolinterior.com.br/rádio, para você que está na Alexa, nos canais de áudio. Obrigado todo mundo pela audiência. Cara, como que a Ponte erra passe?
Minha Nossa Senhora. Dá para dizer que o meio-campo da Ponte, ele é desprovido de inteligência para dar passes. Que coisa horrorosa. De novo, ó, mais um erro de passe longo, aqui era do André Lima. Procurava lá o Potker, o William Potker. Chegou a zaga da equipe do Avaí para tirar. A bola volta para Jean Lucas. Jean Lucas toca a bola aqui para Alisson. E o Diego Tavares, será que já voltou? E bola para a equipe do Avaí. Saiu. Aqui na ponta, vem o time do Avaí. Trabalhando a bola com o Luiz Henrique na cavadinha. Fez o passe para o Thalisson para trás, vai fazer gol. Gol do Avaí. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Jean Lucas, camisa número 10, na marca de 34 minutos passados do primeiro tempo. Bola aqui pela ponta direita, ninguém marcou o Luiz Henrique, que toca a bola aqui para o Thalisson. E aí ele toca na boa para o Jean Lucas, bico direito da grande área, perna direita. Ele manda a bola para o fundo da rede, inapelável. Sem chances. E o André Lima também demorou uma eternidade para chegar marcando o jogador da equipe do Avaí, hein? Que coisa horrorosa. 1-0 para o Avaí. Tá aberto o placar na ressacada. Avaí 1, Ponte Preta 0. Goleirão Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol do Jean Lucas. Printa a tela aí, Corsato. Às vezes a gente fala da defesa, né? Mas pra mim esse gol foi bem trabalhado. O Avaí mostrou qualidade no lance, né? Foi tocando a bola, chegando, com troca de passe até na entrada da grande área pro Jean Lucas. Perna direita, só empurrou, cutucou a bola, sem chance nenhuma no centro do gol pro goleiro Diogo Silva. Tá aberto o placar, 1-0. O Avaí era melhor no jogo, merece o resultado. 1 pro Avaí, 0 pra Ponte, que vai conhecendo mais uma derrota na temporada. Gol a 38, Frank. Agora estamos com 39, 1-0 pro Avaí, Frank Francisco. Carlos, tudo mostrava, né, e encaminhava para que o Avaí acabasse fazendo mesmo o seu gol, né? Tem algumas coisas no futebol que eu não consigo entender, né? O Kevson tem problema na marcação, então você entra com 3 volantes, a gente espera que alguém cubra o Kevson. A Ponte estava saindo, passe errado. Essa jogada toda do Avaí, como o Marcelo falou, realmente muito bonita, mas em cima do Kevson, que na primeira bola, no começo do meio-campo, toma ela nas costas, praticamente ele para, quando ele vai correr é só amanhã para chegar, né? 1-0 pro Avaí vencendo a Ponte. Aliás, passou batido aqui, mas o Rodrigo Santana já treinou o Avaí também. Bola para a equipe e a saída dele do Avaí foi meio conturbada. Bola para a equipe da Macaca, tenta buscar o gol de empate, está no prejuízo, perde o jogo pelo placar de 1-0. Cruzamento, levantamento aqui na boca do gol. Sai do gol para ficar com ela o Léo Aragão. Enche o saco demais. O time da Ponte erra demais passe, cara. Pô, não consegue trocar 4, 5 passes. Pelo amor de Deus, velho. Aí vem o Léo Aragão, tenta fazer a saída de bola aqui, sai errado. A bola acaba saindo para lateral para a equipe da Ponte. Kevson bate nessa bola, ele trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, abre o jogo para Murilo Cavalcante. Cavalcante toca a bola aqui para Lucas Cunha. Lucas Cunha não sabe o que fazer com a bola, aí deixa a bola ali pro Murilo Cavalcante. Cavalcante toca essa bola, a Ponte não consegue acertar um passe. Tô falando, ó, passa do meio campo, Frank. A Ponte não consegue acertar 5 passes, atrás acerta, mas passa do meio campo, o cara chega no terceiro passe, não vai, velho. Eu não quero pegar no pé não, mas quem que errou? Rodrigo Saraiva, que errou o passe livre? Não dá, né? Aí ele cumpre suspensão e volta como titular, né? Bora lá, vai ser difícil, né? Bola para a equipe do Avaí. Vem eu acho que quem erra o passe é o Murilo, tá? Vem o Márcio Silva. Mas nenhum dos dois presta. Eu achei que foi o Rodrigo Saraiva. O Murilo reclama do passe errado dele. Bola aqui na ponta, bola para a equipe da Macaca. Márcio Silva faz o passe no campo de ataque. A bola vai ficar fácil ali pro Léo Aragão, sai do gol. Para ficar com ela, acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo que acontece no seu time do coração. E ainda tem acesso à Rádio Futebol Interior 24 horas no ar, com muito futebol para você. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
42 passados do primeiro tempo, a Ponte perde. O gol foi marcado a 38 pelo Jean Lucas, 1 pro Avaí, 0 pra Ponte. Thales bate na bola, tenta tocar a bola aqui pro William Potker. William Potker não consegue ganhar a bola volta. Thales tenta bater na bola, a bola volta lá pro Quaresma na ponta esquerda. Aí vem aqui o Lucas Cunha, vai brigar ali com o jogador da equipe do Avaí, vai brigar ali com o Wallace França. Aí vem o Lucas, ganha essa bola pra equipe da Ponte, vai trabalhar a bola aqui na ponta esquerda, toca a bola pra Diogo Silva. A Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0. Foi o 6º gol que a Ponte toma na competição. A Ponte só marcou 2 gols até agora em 4 jogos, são 3 derrotas e 1 empate do time da Ponte, empate contra o Ceará no estádio Moisés Lucarelli. Aí só derrota e tá perdendo mais um jogo, mas estamos só no primeiro tempo. Bola pra Ponte, bola pro Diego Tavares, ele toca a bola aqui pro Potker. Potker da ponta, fez o passe, abriu o jogo, trabalhou, bola aqui no meio, bola pro Murilo Cavalcante. Cavalcante vira esse jogo lá na ponta, bola pra equipe da Ponte, é pro Diego Tavares. O Tavares sai da ponta, vem pro meio, traz a bola pra perna esquerda. Ele passa pelo primeiro, passa pelo segundo, tentou fazer o toque, chegou a zaga da equipe do Avaí, tira! Rapaz, mas o toque do Diego Tavares foi bom demais. Mas aí, eu acho que era o Brian Borges que estava na grande área, né? Ele poderia ter batido, não. Ele tentou fazer a cavadinha e voltar a bola para o Diego Tavares, que não conseguiu pegar. A bola volta para a equipe da Ponte, aqui na ponta direita. Trabalha, Murilo Cavalcante para Rodrigo Saraiva. Saraiva na ponta, fez a finta, virou. Cavalcante ganhou para a Ponte, trabalhou, bola aqui na ponta esquerda. Bola para Brian Borges, não, é o Kevson na ponta esquerda. Vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento. Pega na zaga do Avaí, sai. Só que saiu para lateral. Lateral para a Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda. É lateral para a Ponte, quase 44 passados. É escanteio. Escanteio sim, não foi lateral não, Corsato. Saiu para escanteio. A Ponte conseguiu trocar uns passes ali agora no campo de ataque. Aleluia, hein? Murilo Cavalcante. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio com a perna esquerda. Já tem jogador ali da Ponte, né? No aquecimento, pra bola, Cavalcante levantou, tocou na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pra Ponte, Brian Borges bate! Bateu na mão do jogador da Avaí, é pênalti! É pênalti! Penalidade máxima pra Ponte! O Brian Borges bate na bola, e ele bate na bola e já perde o pênalti. Obviamente, né, Corsato, que tem o VAR, vamos aguardar pra ver aqui. Mas o Marcelo de Lima Henrique, ele abre os braços dizendo que o jogador estava com os braços abertos. E aí não pode. Tá marcado o pênalti pra Ponte, Corsato. Ele marcou sem convicção nenhuma, mas marcou o pênalti. Se eu não me engano é o Jean Lucas, né? Vamos ver a repetição. Pênalti. É pênalti. É claro que se tiver uma outra câmera que desminta a gente, mas ele tá com o braço aberto, olha lá, ó. Tá com o braço aberto, é pênalti. A bola desvia, né? Isso aí não precisa nem chamar o VAR, né, cara? Não precisa nem chamar o VAR. Vai ser confirmado o pênalti, mais 3 minutos de acréscimo, vamos até 48. A Ponte tem a chance de empatar o jogo. E olha, o primeiro tempo da Ponte é horrível. E o VAR continua analisando. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Marcelo fala que parece que foi confirmado. Parece que Só foi. Só falta os caras não confirmar esse pênalti. Mas cara, com a Ponte tudo pode acontecer. Aí e é o Potker que vai bater, hein? Aí eu parei, cara. Parece que tá confirmado. Foi confirmado o pênalti, Carlos. Potker para tentar empatar o jogo para a equipe da Ponte. Potker, camisa número 9, ele que pode voltar a marcar com a camisa da Macaca. Na marca de 45, passando para 46, o Léo Aragão vai de um lado para o outro, agora está mais do lado direito, ele bate as mãos, olha fixo para o Potker, que olha fixo para o goleiro também, ele vai bater com a perna esquerda, vai para o lado da bola, autorizou o árbitro, Potker para a bola, correu, bateu, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, Na marca de 46 minutos passados do primeiro tempo, William Potker volta a marcar com a camisa da Macaca. Tem que ser na cobrança do pênalti. E que pênalti bem cobrado, hein? Bola num canto, goleiro nem na foto.
no outro. A bola foi no canto direito do goleiro que pulou no canto esquerdo. William Potker. Ele faz a alegria do torcedor pontepretano na ressacada em Campinas, no Brasil e no mundo. Potker, o gol é seu, a alegria é nossa, Potker. 1 pra Ponte, 1 pro Avaí. Goleirão, Léo Aragão, essa você só pega lá no fundo na rede. Me conta, me dá o detalhe do gol de empate da Ponte. O gol do pênalti do Potker. Printa a tela aí, Corsaton. Ele quis estar na Ponte Preta, falando que ele também precisava da Ponte Preta para estar onde ele é bem acolhido. E faz o primeiro gol na sua volta. O torcedor da Ponte Preta pode reclamar muito do Potker, mas que ele não tem garra, que ele não luta, que ele não honra a camisa da Ponte Preta, o torcedor não pode falar. E ele foi na cobrança do pênalti perfeita, né? O goleiro num canto, bola no outro. Tá empatado o jogo. O William Potker. Agora tá tudo igual. 1 Ponte, 1 Avaí. Ô Frank Francisco, e aí? A Ponte foi buscar um empate, né? O que mostra que o futebol, né, Carlos, tem que ser jogado. O Marcelo ainda chamou a atenção. A Ponte desceu com uma bela trama, troca de passe. Ou seja, você não pode ficar trancado lá atrás, né? Eu entendo defender, entendo querer marcar, mas é aquilo que a gente falou. Houve um erro na saída de bola, a Ponte toma o gol. Depois a Ponte foi pro jogo. Foi pro jogo, achou uma boa jogada e até que, enfim, Carlos, apitaram o pênalti pra Ponte Preta, hein? E o árbitro deu mais um de acréscimo e o Potker subiu de cabeça ali. A jogadorzada do Avaí ficou pé da vida com o Potker, viu, Carlos? Merecia o amarelo, né? Merecia o amarelo o Potker, mas o árbitro não deu. O jogador do Avaí merecia ter sido expulso, o árbitro só deu amarelo, então tá sendo condescendente aí o Marcelo de Lima Henrique. Chega ali o Márcio Silva, mete o pé nessa bola, tira dali, vamos chegar a 49, aponta o centro do gramado. Marcelo de Lima Henrique, final do primeiro tempo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Fim de primeiro tempo, Corsato. A Ponte empatou, William Potker de pênalti a 46, Ponte 1. Avaí também, um gol do Avaí foi do Jean Lucas a 38 do primeiro tempo, Corsato. É isso, saída dos jogadores da Ponte Preta se reunindo ali no centro do gramado, né, conversando. O André Lima é um dos caras que reclama mais, com o Murilo Cavalcante, o pessoal do meio campo não tá se entendendo, não. E realmente, olha, passar do meio campo é um sacrilégio para esse time da Ponte Preta aí. E por incrível que pareça, a Ponte conseguiu empatar o jogo no primeiro tempo. A gente vai pegar a palavra dos jogadores. Aqui, jogador do Avaí falando com a gente. É o Thalisson. Então fala, Thalisson, solta a voz aí. Boa noite. Acho que a equipe está bem, está desempenhando bem, está com muita intensidade, muito ritmo de jogo. Fizemos um gol, fui feliz ali na jogada, mas eu acho que é um pouco de azar também. O futebol tem um pouco disso. A gente teve azar hoje, mas a gente vai voltar no segundo tempo para buscar o resultado positivo. Azar. Tá bom, então. O Thalisson falando com a gente aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Vamos ver se alguém da Ponte Preta vai falar, né? Porque às vezes os jogadores da Ponte não falam no intervalo. O Potker, autor do gol, esse gol que ele faz aí na sua volta com a camisa da Ponte. Fala, W. Potker. Contra o time que você já defendeu há 3 temporadas. Bom, primeiramente, sou muito grato a todos os clubes que eu passei. O Avaí é um clube que tem uma estrutura imensa, né? Merece, infelizmente, não estar na Série B, a gente também, mas eu estou defendendo as cores de um clube que eu amo, que eu tenho uma gratidão enorme, então para mim é muito gratificante estar representando hoje a Ponte Preta, mesmo que seja nesse momento difícil, mas faz parte. Nesses momentos que eu vejo que de dificuldade, eu vinha muito tempo sem marcar, é nesses momentos de situações difíceis, que tanto externa quanto interna, quanto comigo mesmo, que a gente, nós atletas, mais crescemos, né? A gente tem que ter um mental muito forte e graças a Deus hoje eu fui feliz com o gol e dedicar aos meus 2 filhos que estão ali na arquibancada. A gente que também está no meio da bola, a gente fica distante da nossa família. Hoje, depois de tanto tempo, poder marcar um gol com os meus 2 filhos na arquibancada
um sentimento inexplicável, ainda mais para um clube que eu amo tanto. Então, só agradecer aos meus companheiros, a confiança que me deram e que a gente possa dar a volta por cima e enfrentar toda essa dificuldade, porque a Ponte Preta não merece estar nessa situação, então depende muito de nós atletas também dar a volta por cima. Cara, ele não precisava falar isso, mas ele falou. Ele já ganhou a torcida da Ponte Preta já na primeira passagem, né? O torcedor da Ponte Preta não é fã dele, tem muita gente que critica, mas falar que ele não honra a camisa, que ele não luta, ele tem dificuldades, tem. Agora há pouco ele entrou com muita força em cima do jogador do Avaí. Falei no detalhe do gol que ele queria estar na Ponte Preta, que ele também precisava da Ponte Preta, e ele se emocionou aí e fala do momento. É de arrepiar, né? Extra-campo, né? E assim, ele escolheu estar, por incrível que pareça, ele escolheu estar na Ponte Preta. Ele não tinha proposta de outro clube. Você que pensa. Você que pensa, né? Um cara que ainda tem muita lenha pra queimar. E isso aí é bom pra quem tá no comando da Ponte Preta entender o que é a Ponte Preta. Porque tem gente que tá no comando da Ponte Preta que não sabe o que é a Ponte Preta. A Ponte Preta é isso, gente. A Ponte Preta é amor pelo clube, é raça e é vontade de estar com a camisa da Ponte Preta, tá? E isso o Potker demonstra, Carlos. É isso. Bom, o Marcelo vai descansar um pouquinho. Ô, Frank, um Ponte, um Avaí, um Ponte. E aí, justo o resultado no primeiro tempo, Frank? Carlos, justiça no futebol, bola na rede. O Avaí teve um volume maior, evidente, né? Uma pressão maior, mas está jogando em casa. A Ponte não vinha conseguindo jogar, não organizava uma única jogada. Ainda o Marcelo, na intervenção dele, o Marcelo cita, né? A Ponte até que enfim fez uma jogada de troca de passe. Originou escanteio e aí saiu o nosso pênalti. Então, pra mim, até aqui tá tudo certo, 1-1. Só pra lembrar que a única defesa no jogo foi do Léo Aragão. Uma cabeçada do Brian Borges, né? Do Potker. Uma cabeçada do Potker. Foi o Brian? Eu acho que foi o Brian Borges. Que foi aquele cruzamento que foi a bola no canto, que veio né? da direita. Isso. É, bola no canto. Foi a única defesa do goleiro. Então, né, tem isso também. O Avaí ficou com a bola? Ficou. Mas quem chegou mais vezes no gol foi a Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. 9 da noite, mais 26 minutos aqui no YouTube. Tem o Ronaldo Neto. É por isso que falo que torcer pra Ponte é coração. Renata Del Galo, é isso Ponte, é isso Potker. É, cara, a Ponte é amor, né? E aquilo que o Marcelo falou, cara, que bom, né? Seria, e eu acho que nós vamos chegar nessa parte sim, que teremos não só jogadores, né, que amam a Ponte, que passam pela Ponte, a Ponte realmente é diferente, com o amor da sua torcida, mas gente que comanda a Ponte Preta, e eu tenho fé, viu? Eu tenho fé e com a sua ajuda, viu, torcedor? Você participe da vida política da Ponte Preta, só assim que nós vamos poder resgatar a Ponte Preta novamente, tá? Entregar a Ponte de novo para as mãos do torcedor ponte pretano. Ah, Corsato, em 2029 a Ponte pode estar na 4ª divisão e na Série D do Campeonato Brasileiro. É a Ponte Preta onde quer que a Ponte Preta esteja. Só assim, tá, torcedor? Só assim pra gente devolver a Ponte pra mão da torcida. Tá certo? Um abraço pro Silvio Seico. O João Limírio Neto também tá ligado com a gente aqui. Ele falou que ele tá perto da esposa e dos filhos do Potker. Podia acabar o jogo, diz aqui o Ronaldo Neto. O Paulo César Mattioli, estou ouvindo aqui em Ibitinga. Vamos ganhar, Ponte. Valeu, meu querido, aquele abraço. Vamos pro intervalo, então. Lembrando que terça-feira, atenção, hein? 9h30 da manhã, tem a final da Taça do Povo de Futebol Feminino Transite. É isso, não perca, 9h30 da manhã, estarei ao lado do Roberto Marcondes para transmitir com imagens, hein? Com imagens das meninas jogando bola, e você vai conferir terça-feira, feriadão, pela manhã, só ligar no YouTube, ou então se quiser bater um papo com a gente lá no Municipal, em Sumaré, será um prazer falar com você, torcedor. No Centro Esportivo vai ser o jogo, da hora, lá hein? No Municipal. Da hora? Da hora, hein? Essa fita você queria? Opa! Então... Pode ser que você esteja lá, hein, Corsato? É isso, não, 9h28. Eu vou passar lá, não sei 9 da noite, mais 28 minutos. Então não perca, hein? Estaremos lá para transmitir a final da Taça do Povo de Futebol Feminino ao lado do Roberto Marcondes. Meu Deus. E ao lado do Ale. Aí só Deus. Pra fechar o combo, só o Pedro Lino tá lá. Parece que está lá também. Então fechou. Parece. Combo tá fechado. É isso. E não sei porquê, mas parece que a maioria é ponte pretana também. Não,
como sempre. Intervalo, daqui a pouco o Marcelo comanda o intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Muito bem, 9 da noite, mais 32 minutos, 9h32, intervalo de jogo na ressacada, a Ponte vai empatando com o Avaí pelo placar de 1-1, Jean Lucas, 38 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Leão, o Potker, pênalti bem marcado pela arbitragem no campo, né? Depois ele escutou o VAR lá no ouvido, mas o pênalti foi bem marcado sim, a Ponte empatou com o Potker. A gente ficou naquela dúvida lá do jogador que cabeceou, foi o Brian Borges mesmo. E o outro que tava lá era o Saravia. Ele brigou com o Saravia. O Saravia quase não deixou ele cabecear, né? No cruzamento que veio da direita. Bom, ô Frank, eu quero a sua opinião desse primeiro tempo aí. A gente falou, né, falava que o primeiro tempo da Ponte, pelo menos na minha visão, foi horrível, né? Mas o Carlos lembrou bem que a única defesa no primeiro tempo, fora os 2 gols, foi do goleiro do Avaí. Quero a sua opinião aí, 1-1, Ponte e Avaí. Marcelo, assim, vamos pingar os is e cortar os t's. A Ponte entrou... Carlos fala, cortar os is e pingar os t's, vai. Mas vamos fazer de uma maneira assim, didática. A Ponte entrou com uma proposta de jogo, Marcelo. O Avaí ficaria mais com a bola e a Ponte tentaria decidir aí numa bola. Ela tentou isso, agora a gente precisa também falar o que é a realidade. Há uma dificuldade enorme no meio-campo da Ponte para pôr essa bola para rolar, para fazer uma jogada. Você vê que os momentos em que a Ponte mais deu trabalho para o Avaí foram quando o Diego Tavares pega a bola pela ponta e corta pelo meio.
E aí ele consegue trazer a preocupação da defesa, ele é como se fizesse um bloco, e aí consegue penetrar. O Brian não pode ficar fixo na esquerda. Na jogada do gol ele estava lá do lado direito. É aquilo que eu falo, ele tem que flutuar como meia. O Murilo Cavalcante também teve um pouquinho mais de liberdade. E como você falou, bem lembrado, na primeira bola quem disputa foi o Rodrigo Saraiva. Então assim, a Ponte nessa proposta de jogo, ela acabou, vamos colocar da seguinte maneira, Marcelo, dando sorte com o pênalti no final do primeiro tempo. Mas também a gente não pode dizer que o Avaí, porque teve mais posse de bola, porque teve mais em cima da Ponte, teve algum momento que chegou e um monte de oportunidade de gol. Então uma partida muito parelha, Marcelo. Como o Carlos me perguntou ao final, até aqui 1-1, tá tudo legal, mas vou dar a minha opinião. Se a Ponte conseguir jogar um tostãozinho de futebol nessa meia cancha na segunda etapa, ter um pouco mais de calma, pode trazer um bom resultado de Santa Catarina hoje. Cara, eu falei fora do ar e vou falar no ar aqui. Tudo pode acontecer no segundo tempo, mas é um jogo ganhável. Apesar do Avaí estar muito acima da tabela da Ponte Preta. Bom, eu quero já saber, na sua opinião, melhor da Ponte no primeiro tempo. Mas vamos lá com as estatísticas aqui, os números do jogo. 58% para o Avaí, 42% para a Ponte Preta. A Ponte trocou 182 passes, o Avaí 226. A Ponte teve 77% de aproveitamento nos passes. Cara, eu tô achando que foi até muito, viu? Porque, pelo amor de Deus, teve uma hora aqui que eu fiquei pé da vida, cara. 84% de acerto pro time do Avaí. Bom, a Ponte errou 41 passes, tá? O Avaí 36. A Ponte finalizou 2 vezes no gol. Foram 2 chutes, né? 2 finalizações, uma cabeçada, aquela do Brian Borges e o gol do Potker. O Avaí 6 vezes com 3 para fora, né? Com 4 para fora, na verdade. 2 no gol e 2 para fora. A Ponte, 2 finalizações, 2 em direção ao gol. Deixa eu ver aqui as faltas. A Ponte... faltas. A Ponte cometeu um jogo de poucas faltas, hein? 10 faltas no total, 6 para a Ponte, 1 e 4 para o Avaí. E apenas um cartão amarelo no jogo, que foi para o jogador do Avaí. Pelos números, a gente percebe que a distância não foi tão grande assim, né? Mas em dado momento do jogo, o Avaí teve uma posse de bola bem maior do que esse 58%, viu, Frank? Aquilo que a gente falou, né, Marcelo? É o futebol. A verdade é definir assim, é o futebol. A Ponte teve as suas 2 oportunidades, uma ela guardou. O Avaí teve mais, mas assim, foram 4 para fora, só 2 em direção do gol. Isso. E não teve nenhuma defesa do jogo da gente falar, que defesaça. Bolas defensáveis, tranquilas. Sim. Então, assim, você estava me perguntando, você queria que eu falasse do melhor em campo. O melhor em campo, da Ponte. Eu iria falar o Potker, porque quem faz o gol, pra mim, é o melhor em campo. Mas eu não posso deixar de citar um jogador que tem mostrado uma regularidade, pra mim, surpreendente. E agora ele tá sem um companheiro de zaga, hein? Que é o Márcio Silva. Hoje ele tava cobrindo o Márcio lá do lado direito, tava dando combate aqui atrás. Olha, eu não me lembro de uma bola que ele tenha perdido, hein? E vai começar o segundo tempo com os senhores. Vem ele aí, Carlos Corsato. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. É hora de printar a tela. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Bola rolando, posse de bola no segundo tempo da equipe da Ponte Preta. Macaca, vem em cruzamento, Thales, levantamento na boca do gol, era pro Potker, chega a zaga para tirar. Mexeu. O Potker que estava há 1 ano sem marcar gols. Foram 33 jogos sem colocar a bola na rede. Vai lá, Corsato. Os caras da TV perderam o time do jogo ali. O Saravia foi embora, tá, Carlos? Entrou o Luiz Felipe. Luiz Felipe tá no jogo e o Saravia já era. Portanto, alteração no time da Ponte Preta. O Luiz Felipe na vaga do Saravia. Portanto, é a primeira alteração da Ponte Preta no jogo. Daqui a pouco eu confirmo o número. Escanteio para Ponte, Carlos. Escanteio para Macaca. Vem no cruzamento. O Luiz Felipe é 11. Vem no cruzamento. O Murilo Cavalcante sobe a zaga da equipe para tirar. A bola volta para Ponte. Diego Tavares. Ele faz o passe. Vira o jogo. Bom passe do Murilo pro Tavares. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Léo Maragão.
ele poderia ter cruzado, e é isso que tá reclamando lá o jogador da equipe da Ponte, acho que é o Potker, e o Márcio Silva também estava dentro da grande área, mas ele bateu pro gol, ela ainda pegou no camisa número 8 ali, o Del Piage, e ficou pro goleirão que fez a defesa, Corsato. Quem reclamou foi o Márcio Silva, né, que tava ali da pequena área. O Potker até aplaudiu, tava no segundo pau. Mas, cara, eu tô pra dizer que o Diego Tavares fez o certo, tinha que bater pro gol mesmo, é que ele pegou fraco na bola, viu, Carlos? É, o Potker há 1 ano sem marcar, o Potker, ele não marcava gol já há um tempão. No time do CRB, ele jogou 23 partidas e não conseguiu ir pra rede. Meu Deus do céu, William Potker. Aí fez o gol com a equipe da Ponte. Ó, no time do CRB, o Potker jogou 27 partidas e não marcou nenhum gol. Na Ponte, essa é a 7ª partida do William O Avaí Potker. também mexeu, viu, Carlos? É? O Avaí, o Cristiano tá no jogo, tá? O Cristiano tá no jogo, quem saiu foi o Del Piage. O Del Piage saiu pro Cristiano, esse Ponte Preta entraram. O Cristiano joga com a número 30. Então o Del Piage vazou com a 5 e o Cristiano, número 30, entrou no Avaí. Então, bora lá, né? Vamos ver aqui, porque, ô Frank, a Ponte tira um volante e coloca um atacante. Já o Avaí tira o Del Piage, que é volante, e coloca um meia. O meia armador, daqui a pouco você fala, vem Cristiano, troca a bola ali pro Jean, o Jean virou, trabalhou na ponta pro Thalisson, Thalisson vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga da equipe da Ponte, vai ficar na ponta esquerda, vai deixar a bola sair. E se a bola saiu, é linha de fundo, escanteio pro Avaí, Corsato. Escanteio pro Avaí, lado esquerdo, primeiro pro time do Avaí nesse segundo tempo, que quer o segundo gol no jogo. Vamos ver se é o Cristiano que vai bater ou se é o Jean Lucas. É o Jean. O autor do gol, é o Jean, camisa número 10. Daqui a pouco o Frank Francisco vai falar das alterações. Os dois técnicos, tanto o Cauã quanto o Rodrigo, colocando os times pra frente. Saindo o volante, entrando o jogador mais ofensivo. Vem levantamento na boca do gol, toque de cabeça. O árbitro tá parando para marcar ali. Ele, não sei se valeu a cobrança de escanteio, tá? Não valeu. Porque tem um jogador da Ponte que estava caído lá na pequena área, né? E ele conversa agora com o Diogo Silva. Ele vai autorizar de novo a cobrança do escanteio, Era né? o Lucas Cunha que estava caído, né? O Lucas Cunha que estava caído ali, ó. Cara, o cara fez falta, ele vai dar de novo o escanteio pros caras. Escanteio pra bola, levantamento na boca do gol. Diogo Silva tirou, a bola voltou pro Avaí. Vai queimar dali, o Alisson bate pro gol. Chega a zaga, tira a bola, volta de novo. Bate pro gol, Quaresma chega, a zaga da Ponte tira. Aí vem o Diego Tavares, vai correr atrás dessa bola. Chega ali a zaga da equipe do Avaí, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ô Frank, e aí as alterações? O da Ponte, o Rodrigo põe o time pra frente, o Luiz Felipe tá em campo. Eu achei ótima alteração, Carlos. A gente estava falando aqui, né? Eu comentei isso. A Ponte tem uma possibilidade de jogar um tostãozinho mais de bola, de colher um bom resultado lá. O Avaí trouxe o Cristiano porque o treinador entende que o que faltou ao Avaí fosse alguém que coordenasse essas jogadas de armação. É o papel do Cristiano, né, Carlos? Vamos esperar que não dê certo e que pra Ponte funcione a alteração. Agora eu tava pensando aqui, né? O Potker é atacante, né? Atacante vive de gols, né? Cara, você imaginou você entrar em campo 33 vezes e não conseguir marcar um gol sequer, velho? Como é que fica a cabeça do cara, né? Deus do céu. Bora lá, segundo tempo de jogo. Ponte e Avaí, tá 1-1, quinta rodada da Série EB. Vem Avaí, bola pro Thalisson. Ele vira o jogo, toca a bola pro Wallace França. Tá sozinho, não vai marcar ele não. Bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo é mais um escanteio. É o segundo escanteio do Avaí no segundo tempo. O quarto do Avaí no jogo. Teve 2 no primeiro tempo. E o 6º no total, viu, Corsato? Agora estavam lá os dois volantes para fazer a marcação. Trava o André da Ponte Preta. É escanteio, lado esquerdo, mais um no jogo, favorece o time do Avaí. Jean Lucas pra bola, fechado na boca do gol. Diogo Silva dá um soco, tira a bola, não ganha altura. Ganha altura, mas não ganha distância. Chega o Kevson, tira. Aí vem o Diego Tavares, tenta de novo. Colocar essa bola aqui no campo de ataque. Vai, estoura. Aí a bola pega no Tavares. Ou não, pegou no jogador da equipe do Avaí, hein? Pela correria aqui do jogador do Avaí, a bola pra Ponte. Lateral pra Ponte. Bola pra Macaca Canais Futebol no interior. Aqui nós torcemos por você.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Estou ao lado do Marcelo Corsato, do Franco Francisco, do aniversariante do dia, o grande Felipe Marques. E ao seu lado, o torcedor manda mensagem pra cá. No YouTube é o canal para você participar conosco. Vem Ponte, bola com o Luiz Felipe. Sai da ponta, vem por meio. Foi por baixo, chega a zaga, tira a bola, volta. Volta de novo para a equipe da Ponte, o passe. O árbitro deu vantagem, e aí a Ponte, na hora de pegar a bola, na hora de tirar o 10 pro Kevson, o passe foi muito forte, né, Corsato? O Murilo Cavalcante precisa caprichar, mas no passe, cara. Poxa, cara, seria uma jogada legal lá pro Kevson. Tem que caprichar mais, Murilo Cavalcante. Tem que prestar mais atenção no serviço, velho. Bom, a Ponte de Diogo Silva no gol, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva, Kevson, André Lima, Murilo Cavalcante e agora o Brian Borges. O Rodri Saraiva saiu, entrou o Luiz Felipe, Diego Tavares e Potker, que foi o autor do gol de empate da Ponte a 46 numa cobrança de pênalti. O Avaí com o Léo Aragão no gol, o Alisson, Baldini e Quaresma, Paulo Vitor Del Piage saiu para a entrada do Cristiano, ex-Ponte, Luiz Henrique, Jean Lucas, Thalisson e o Wallace França. Cauã de Almeida é o treinador. Tivemos até aqui só um cartão no jogo para o Luiz Henrique, jogador da equipe do Avaí. E o Rodrigo Santana, que não é muito adepto, né, a mexer no intervalo. Não. No intervalo, essa foi a segunda alteração. No jogo passado, ele mexeu também no intervalo, no jogo passado. Ele coloca o Miguel, né, e tira o Murilo Cavalcante no jogo passado contra a equipe do Vila Nova. Quer dizer, tá mudando um pouco o seu estilo, porque ele só mexia com 10 a 15 minutos. A Ponte já fez uma alteração, o Avaí também, mas as equipes podem parar o jogo 3 vezes. O Quaresma agora, que jogada para cima do Thales. E passou também ali pelo zagueiro da equipe da Ponte. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo, não passa pelo terceiro. Chega a zaga da Ponte para tirar. E aí os caras se atrapalham com a bola. Márcio Silva vem, ganha, perde, falta. O jogo que tá parado é falta para a Ponte fazer a cobrança do campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, mandando mensagem pra cá. Sérgio Carvalho também é Futebol Interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. Aproveitar aqui para fazer o merchan do bem também, né? Porque tem, após a partida, as notas do jogo da Macaca, lá no blog Planeta dos Macacos. Comigo lá, tá? Acesse futebolinterior.com.br. Ponte ganha essa bola. Luiz Felipe sai da ponta, vem pro meio. O Brian Borges toca a bola pro Pote, que é pro Brian Borges. Fora. Só não foi fora da ressacada porque fica longe a arquibancada, né, Corsato? Pelo amor de Deus, hein? Que conclusão foi essa? A jogada até que foi boa. A Ponte começou a conseguir trocar passes no campo de ataque. O Carlos, saiu aqui o público, eu só não tenho a renda, mas 6.185 público pagante. 6.185 é o quinto melhor público da ressacada no ano. Foram 12 jogos até aqui. Esse é o quinto melhor público. 6.185 torcedores. Tivemos uma tarde de eventos hoje aí na ressacada, né? Lugar maravilhoso. Eu nunca fui, mas quem foi disse que é simplesmente maravilhoso, né? E o tempo bom, né? A diretoria do Avaí chamando o torcedor, teve apresentação musical, brincadeira pro torcedor que chegou mais cedo, tudo isso a partir das 4 horas da tarde. E o técnico do Avaí, o Cauã, não quer saber de conversa não, vai mexer, hein, Corsato? Vai sair o número 57, o Wallace França, o grandalhão, e vai entrar o número 9. Aí você vai perguntar, Marcelo, quem é o número 9? Quem é o número 9, Marcelo? É o Felipe Avenatti, com 2 T's. Felipe, xará do nosso produtor, do nosso Felipe aniversariante. Eu achei que você tinha esquecido o nome dele. Não, do nosso produtor, do nosso técnico de som, né? Do nosso mesa de áudio, vídeo. Você tá esquecido ultimamente. Tô, né? cara, aí tô. Você falou xará do nosso e ficou repetindo. Falei, só que esse Avenatti aí tem 2 T's, tá, Carlos? Então é Felipe Avenatti, número 9. Deve ser centroavante, porque usa 9, né?
Que bom. Bola aqui pro campo de ataque, vem bola pro Potker. Potker na marcação, chegou a zaga para tirar, a bola voltou pro Diego Tavares, perna direita, entrou dentro da grande área, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, bola ali, vem o Diego Tavares, vai pro chão, é pênalti! Pênalti! Em cima do Potker! Penalidade máxima pra Ponte! Toque do Diego Tavares ali atrás, aí o Potker ganhou, né? Ele ganha do Quaresma, ele foi na frente, né, Corsato? Foi esperto, o Potker. Ele põe o pé na frente e aí tomou o toco. Você já tomou o toco alguma vez, Corsato? Ah, já sofri vários pênaltis, Carlos. É claro que o Potker faz aquela cena de cinema, né? Mas foi pênalti. Ele chega primeiro na bola e o Quaresma dá um rodo no Potker, cai, perde a falta, e o Potker que tinha atrapalhado o Diego Tavares na conclusão. Mas aí depois a bola volta na briga do Luiz Felipe para ele, e ele é mais rápido, toma a frente do jogador do Avaí e pode fazer aí a virada da Ponte Preta, e eu acho que vai ser o Potker que vai bater o pênalti de novo, né, Carlos? Sim. Porque ele tá lá pegando a bola, claro que todo o pênalti tem a confirmação do VAR, né? Mas para mim, pênalti claro, viu, Carlos? E o Brian Borges, que tá com a bola lá, já entregou pro Potker. É ele que vai. Lembrando que a primeira cobrança de pênalti, o Potker bateu no canto direito do goleiro, que pulou para o canto esquerdo. O goleiro foi para o canto esquerdo e ele bate no canto direito do goleiro. No canto dele, né, ele bate no esquerdo. Se você estiver olhando para frente do gol, ele bate no canto esquerdo. Só que do goleiro, ele bate no canto direito. Deu para entender, né, Corsato? Claro. Sim, né? É pênalti para a equipe da Ponte. Na marca de 13 para 14 minutos. Potker sofreu pênalti. O Quaresma foi quem cometeu o pênalti. E o Potker vai para fazer a cobrança do pênalti. O Léo Aragão vai lá para atrapalhar. O Potker tá na dele, né, o goleiro, né? Tá na dele, o goleiro com a camisa ali vermelho um pouco claro. Sei lá eu a cor que é aquela. Vermelha é a camisa do árbitro, né? É vermelho pro laranja, né? Meio alaranjado, né? Mas é meio que vermelho, né? Potker para tentar fazer o segundo gol. Ele ficou 33 jogos sem marcar. Pode fazer o segundo gol em apenas um jogo. Na cobrança de pênalti. O primeiro pênalti, repito, ele bateu no canto direito do goleiro. Bola para a equipe da Macaca. 14 minutos, 14 passados desse segundo tempo. Potker para a bola, correu, bateu pro gol, pegou o goleiro. A bola voltou pro Potker, bate pro gol, chega a zaga, tira, a bola voltou. Pra Ponte, Diego Tavares vai fazer, bateu, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 15 minutos passados do primeiro tempo, do segundo tempo. O Potker teve duas chances. Na cobrança do pênalti, ele bateu de novo no canto direito. O goleiro defendeu, o Potker bateu, o goleiro pegou. E aí sobrou pro Diego Tavares. Na pequena área, perna esquerda, ele cutuca a bola pro fundo da rede. Diego Tavares, Diego Tavares, Diego Tavares, Diego Tavares, Diego Tavares. 7 é a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira. Tá lá no placar da ressacada, vira que vira a Ponte. Diego Tavares, o gol é seu, mas a alegria é toda nossa. É do torcedor pontepretano, em Campinas, na ressacada no Brasil e no mundo. Diego Tavares, Diego Tavares, Diego Tavares, sabe que é gol que a nação gosta. Ponte na frente, 2 pra Ponte. 1 pro Avaí, foi chorado, mas entrou o Léo Aragão. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte. O gol da virada da Macaca. Printa a tela aí, Corsato. Não é nada fácil não, muita informação no lance só. O Potker bateu no mesmo canto que ele fez o gol, só que aí o Léo Aragão pegou. A bola voltou na pequena área, o Potker com a perna direita bateu, o Léo Aragão com a perna direita defendeu. Só que aí ela caiu ali no meio da grande área pro Diego Tavares, que bateu forte, rasteiro no canto. Tinha um monte de jogador do Avaí, mas a bola morreu no fundo da rede. Diego Tavares vira o jogo para Macaca. Agora a Ponte Preta tem 2.
pro Avaí, Carlos. Ô, Frank Francisco. E aí, Frank? 2-1 pra Ponte, mas que gol chorado. O tal do Léo Aragão não queria que a Ponte fizesse gol não, hein, Frank? Quando é pra Ponte Preta, é difícil, rapaziada. E espero que seja o marco pra mudança do clima, do nível na Ponte Preta. Carlão, lei do ex, hein? O Tavares jogou no Avaí de 2016 a 2018. Rapaz, tá vendo aí, ó? Eu tinha aqui que ele tinha jogado no Brusque, né? Mas jogou no Avaí também. Bola pra Ponte de novo, bola aqui pro campo de ataque. Então é duas leis de ex, né? Duas, né? Leis, né? Do ex. Potker e o Diego Tavares. Ô, Carlos. Oi. O Avaí mexeu, tá? Uma das alterações, foram duas. Uma eu peguei, o Jean Lucas saiu, entrou o Sorriso. O Jean Lucas 10 saiu, entrou o 11, o Sorriso. Eu vou confirmar a outra daqui a pouco. Eu acho que só foi uma dessa vez, viu, Corsato? Só foi uma, porque a outra é era o verdade. Wallace França. É verdade, é verdade. Felipe Avenatti. Isso, então só foi essa mesmo. Por isso que eu não estou encontrando aqui. Então essa é a terceira, então. Sim. Segunda parada, porque uma foi no intervalo, né? Então sai o 10, entra o 11. Sai o 10, Jean Lucas, entra o 11, Sorriso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ah, Ponte, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Será que hoje é o dia da vitória da Macaca? Será nada contra o Avaí, pelo contrário. Mas muito a favor da Ponte aqui. Potker, tá jogando bem o Potker hoje. Perdeu o pênalti, bateu no canto seguro dele, né? Mas o goleiro foi bem, pegou. Bola pra Ponte de novo, vem o Kevson. Lá na ponta à esquerda, vai pra linha de fundo. Cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça. Era o Luiz Felipe, não teve força. O Léo Aragão foi pra ela, fez a defesa, hein, Corsato? Cruzamento legal do Kevson no ataque, ele é muito bom jogador, o Kevson. E aí o Luiz Felipe cabeceou, o goleiro pegou, a Ponte tá no ataque de novo, Carlos. Ponte rouba a bola, o Cristiano não conseguiu dominar, a bola volta aqui pela ponta esquerda, bola pra Ponte, pra Cavalcante, Cavalcante pra Potker, Potker pra Cavalcante na ponta. Pede a presença aqui do zagueiro da equipe da Ponte, é o Kevson. Aí o Kevson agora fica mais, né? Porque tem o Luiz Felipe lá na ponta esquerda. Aí o Kevson vai tentar sair, saiu errado, quase 19 passados desse segundo tempo, tá 2-1 pra Ponte. O Avaí marcou primeiro, mas a Ponte foi buscar. O gol de pênalti da Ponte foi marcado há 15 minutos, né? Vem Avaí, olha o Sorriso lá na ponta esquerda, fez o passe, zagueiro da Ponte, o Thales desistiu da bola, achei esquisito, velho. Eu achei que tinha saído, mas não pode desistir. Não, né? jamais. Ó, esse resultado tira a Ponte na zona do rebaixamento, tá? A Ponte vai para a 16ª colocação com 4 pontos. O 17º é o Atlético Goianiense 3, o Cuiabá 18º 3, o CRB 19º 2 e o América 2 é o lanterna do campeonato. E vem Ponte, bola com o Diego Tavares, passou pelo primeiro, pelo segundo, pau nele! Paulo, o Diego Tavares, autor do segundo gol da Ponte, foi pro chão e pintou o cartãozinho amarelo aí, viu? É falta para a equipe da Ponte, meia frontal aí pro gol do goleirão, o Léo Aragão, hein, Corsato? Contra-golpe da Ponte, Diego Tavares jogando bem no segundo tempo também. Teve um internauta que reclamou do Diego Tavares no primeiro tempo, eu até ia falar que achava que ele estava jogando bem. Vou confirmar para quem foi o cartão já, viu, Carlos? Se teve mesmo ou não o cartão. Tô atento, tô ligado. Você sabe que eu tô sempre ligado, né? Eu vi o juiz levantando o braço. Agora eu não sei se ele levantou o braço falando que é 2 toques, né? Ou era pro cartão, mas parece sim que recebeu o cartão o jogador da equipe do Avaí. Falta pra Ponte, daqui a pouco o Marcelo confirma. Passados 20 minutos, Murilo Cavalcante para fazer a cobrança da falta. Também o Brian Borges com a perna direita, ele que vai pra bola, bateu rasteirinho pro gol, pegou o Léo Aragão. Ele bateu no canto direito do goleiro que fez a defesa e não deu rebote, Corsato. Por baixo, né? Baixo da barreira, lance lá, Ronaldinho Gaúcho tentou surpreender, mas estava de meia distância. Foi fácil, o Léo Aragão e fez a defesa, cara. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Teve cartão não, viu, Carlos? Bola para a equipe do Avaí, vem trabalhando bola aqui para o campo de ataque, é o Felipe Avenatti, na disputa de bola ali com o jogador da equipe da Ponte, foi para o chão, falta. André Lima, meteu o pé no jogador da equipe do Avaí, círculo do gramado, falta, o jogo tá parado. Agora merecia cartão, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Futebolinterior.com.br. Acesse e confira a coluna Toque de Bola. Avaí vem, bola com o Cristiano. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Ih, já foi, Cristiano. Chegou ali o Lucas Cunha para tirar também. Aí voltou, o jogador da equipe da Ponte bate na bola o Murilo Cavalcante. Era o Cristiano que estava na jogada também. A bola acabou saindo, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E o Murilo Cavalcante ficou pé da vida com o André Lima, porque o André Lima devolveu a bola para ele, né? Depois que fez a finta, deixou o Cristiano no chão, meio que na fogueira. Ele ficou pé da vida com o André Lima, discutiu ali com o André Lima. E a Ponte Preta conseguiu o tiro de meta, Carlos. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Diogo Silva vai bater o tiro de meta e o Potker fica falando: manda a bola, manda a bola, manda a bola. O Diogo Silva não quis sair na jogada apoiada. Bola para a equipe do Avaí. Camisa número 8 ali, o Luiz Henrique. Fez o passe, a bola vai ficar ali para o Diogo Silva, que foi esperto, hein? Ele não deixou a bola sair. Por quê? Ele não deixa a bola sair, ele consegue ir lá com o pé, busca a bola até o Cristiano chegar. E aí, a partir daí, ele tem 8 segundos para soltar essa bola. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bola para Ponte, o Avaí tira, a bola volta aqui pelo meio campo, deu bote errado ali o zagueiro da Ponte, o Lucas Ramon, chegou o Márcio Silva, bico na bola, tira dali, joga a bola para a lateral para a equipe do Avaí fazer a cobrança. O Avaí fez 3 alterações, em campo Cristiano, Sorriso e Felipe Avenatti, saíram Wallace França, Jean Lucas, que inclusive foi o autor do gol, essa eu não entendi, e o Del Piaggi. Tem jogador caído ali do time do Avaí, hein, Corsato? Pintou cartão pro Brian Borges, né? Falta pra cima do atleta do Avaí, que tá se levantando ali, eu vou ver o número dele, o número 25, o Paulo Vitor, e o jogador da Ponte toma cartão, o Brian Borges, portanto, é o primeiro cartão da Ponte no jogo, Carlos. Tá, e o Brian não estava pendurado, mas agora está, né? Agora ele está pendurado. Só o Luiz Felipe, né? Era só o Luiz Felipe que estava pendurado. Agora o Brian Borges fica pendurado porque ele já tomou um cartão amarelo na competição. E está pendurado no jogo também. Bola para a equipe do Avaí. Na ponta, bola para o Sorriso. O Sorriso está por ali. Ele toca a bola para Quaresma. Quaresma para o Sorriso. Vem o Diego Tavares. Deixou passar, o Sorriso vem. Faz a finta, a bola volta. O Potker sobrou para o Alisson. Fez o toque para ninguém. A bola sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 24 e 30, quase 25 passados desse segundo tempo. No regressivo 20 e 30 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. 5ª rodada na ressacada. A Ponte vence, o Avaí perde. Avaí 1, Ponte 2, Corsato. Série C do Campeonato Brasileiro, no intervalo de jogo. O Amazonas vai vencendo o Maranhão pelo placar de 1-0. Amanhã, 4h30 da tarde, transmissão do Portal Futebol Interior. Daniel Farias dá o recado. Tem Guarani e Itabaiana. A Rivalo traz a informação para você. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ah, Ponte Preta, você me fascina, Ponte Preta, de um jeito que só você me fascina. Vem a equipe do Avaí, Cristiano, naquela bola enfiada aqui pro Sorriso. O passe muito forte. Quem tá sorrindo é a zaga da Ponte com esse passe do Cristiano, linha de fundo. Tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança. O Francisco, eu quero ir de carona com você aí, viu? Abre essa bandeira do seu táxi aí, deixa ela verde, porque é bandeira verde que fala, né? Quando tá livre. Sim, seria. Bandeira verde. Bandeira verde no táxi, tá? Não dá pra mudar a cor da bandeira, viu, gente? Bora, é que nem a cor do campo, né? Fala aí, Francisco. Carlos, aquilo que eu tava falando no intervalo, né? Uma simples mudança do Rodrigo, ele desfaz aquele meio-campo que estava muito lento, sem organização, coloca o Luiz Felipe, não que o Luiz Felipe tenha entrado e esteja jogando uma grandeza, mas o posicionamento tático da equipe em campo já é diferente.
E isso trouxe muita confusão até aqui pro Avaí, que está tentando se encontrar, o Cristiano está tentando se encaixar, mas a Ponte até está bem, precisava melhorar um pouquinho esses passes. É muito erro de passe, isso me preocupa. O tal do Thales agora tinha a bola dominada pra Ponte. Bola pra equipe do Avaí, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga. Estão pedindo pênalti, é lógico, né? Eles vão pedir 300 vezes pênalti, né? É, claro que tem o VAR, né? O VAR vai poder olhar. Ele tá marcando lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Vamos ver aqui, o jogador, o Cristiano, tá na bola. Cara, não pegou nem... Tô na coxa, não pegou nem perto do braço. Mas estão na deles, né? Tem que pedir, mas aí com o VAR não chegou nem próximo. Bola aqui para a equipe do Avaí. Trabalha a bola com o Baldini. O Baldini na ponta esquerda, bola para o Quaresma. O Quaresma toca a bola aqui na ponta. Bola para a equipe do Avaí. A bola para o Luiz Henrique. É bom esse Luiz Henrique, camisa número 8, hein? Toca a bola para o Baldini. Aí vem o Potker, rapaz. Ganhou legal. Sai jogando para a Macaca, faz o passe, abre o jogo. Toca a bola ali para o Brian Borges. Brian Borges na ponta esquerda. É para o Kevson. Kevson para o Luiz Felipe. Já passou, o Kevson pediu. O Luiz Felipe tá lá na ponta esquerda. Ele abre o jogo, trabalhou, bola para Murilo Cavalcante. O Cavalcante para, pensa, olha, empurra um pouco mais atrás. Trabalha a bola pro Kevson, pro Cavalcante, pro Kevson. Ganhou, trabalhou, bola para a equipe da Ponte, é pro Luiz Felipe. Luiz Felipe volta na ponta. Bola aqui pro Cavalcante, ganha a bola para a equipe da Ponte. Kevson vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, meu Deus. Alisson, meu querido. Que é isso? Que susto, velho. Pegou na orelha. Jesus. Ele entregou o pedido, cara. Ele tirou a bola da grande área. Isso que vale, só que deu escanteio pra Ponte. Escanteio pra Macaca. É o primeiro escanteio no segundo tempo. É o terceiro pra Ponte no jogo. No total, são 7 escanteios. É isso, né, produção? 7 escanteios. Felipe Marques é sensacional, cara. Você já pensou? A gente fala aqui, mas já pensou um combo de Felipe Marques com Eduardo Rodrigues? Escanteio pra Ponte. Levantamento na boca do gol. Chega a zaga, tira a bola, volta pro Thales. Rapaz, o Thales, ele adora perder essa bola ali no meio. Perdeu, deu ruim pra Ponte. A bola voltou. Ganhou. A Ponte ganha. A bola com o Brian Borges. Linda finta, perna direita. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora. O Frank quase caiu da cadeira. O Brian Borges bateu pro gol, hein, Corsato? O Brian Borges acreditou, né? E agora vai sair o Potker, né? Vai sair o Potker e vai entrar o Brandão. Sai o 9, entra o 90. Brandão, número 90, o Potker vai sair, apesar de ter perdido aí o pênalti, né? Mas fez um bom jogo de novo, pede raça pro time. Brandão, vem aí, jogador que veio do Coritiba pra Ponte Preta e que tem predicados, né? Foi artilheiro nas categorias de base, é forte. É o Rodriguinho, tá? Ah, não é o Brandão, não? Não, o Brandão é 92. Ah, é verdade, é o Rodriguinho. Então é o Rodriguinho, forte também o Rodriguinho, hein? É forte, o Rodriguinho também, então 90 tá no jogo para saída do 9, sai o Potker, entra o Rodriguinho, Carlos. Rodriguinho entrou também no segundo tempo no jogo contra a equipe do Vila Nova. E aí, sai o Potker, fez bom jogo, mas acredito que cansou, né, Francisco? Assim, Carlos. Ih, deu ruim, a Ponte perdeu a bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, tira a zaga, a bola volta pro Avaí, vai queimar dali, era pro Vendiati, chega a zaga da Ponte para tirar. E aí agora vai pegar uma falta em cima do Diego Tavares. Do sorriso ali, meu Deus do céu. Vai lá, Frank, desculpe. Fala aí da alteração do time da Ponte. Carlos, com certeza, né? E poupar um pouco o Potker. O Potker tá correndo pra caramba desde a primeira partida. Presente pra ele hoje. Eu só gostaria de ver o Brandão ter entrado como centroavante. Mas a gente não acompanha treinamento. Vamos aguardar e ver o que o Rodriguinho pode fazer. Ele mexeu, é a segunda alteração, né? Ele pode fazer ainda mais 2 paradas. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. O árbitro não deu a falta, a bola voltou aqui para a equipe do Avaí, falta. Agora ele vai marcar a falta do Rodriguinho em cima do jogador do Avaí, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 30 minutos, vamos caminhando para 31, segundo tempo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B deste campeonato brasileiro na ressacada. A Ponte vence, o Avaí perde. Avaí 1, Ponte Preta 2. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. O CRB vai perdendo para o Juventude pelo placar de 1-0. Amanhã, 4 da tarde, Botafogo e Atlético Goianiense pela Série C. Amanhã, 4h30 da tarde, transmissão no Portal Futebol Interior. Tem Guarani e Itabaiana. Informação para
da Rivalo. Nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. A equipe do Avaí vai mexer 2 vezes com o tempo, viu, Corsato? Você vai... O número 20 é o Isaías. O outro é o Jamerson. Autor do gol no jogo contra o Caxias no meio de semana pela Copa Sul-Sudeste. E é Jamerson mesmo. E pintou um cartão amarelo ali, já eu vou confirmar. Foi pro número 43 do Avaí, o Tylon. Numa jogada com o Diego, com o Brian Borges, tá? Isso. Então, o Tylon saiu, tá? Saiu ele antes de tomar o cartão e saiu também o Luiz Henrique, né? Isso, camisa 8. Então, muito bem, as alterações aí, saindo o Tylon, que tomou cartão antes de sair o Luiz Henrique, o Tylon 43 e o Luiz Henrique 8, para as entradas do Isaías, número 20, e o Jamerson, número 16. É isso. Bom, a Ponte Preta vence, o Avaí perde, a Ponte vem, bola pro jogo, era pro Rodriguinho. Tá vendo se tá impedido? Não. Chegou o Alisson, dá um bico nessa bola, tira dali. Bola volta pelo meio. Ih, escorregou o Kevson, mesmo assim deu certo, ganhou. Aí perdeu, Cristiano, vira o jogo na ponta, aqui pro Sorriso. O Sorriso vem, trabalha a bola aqui pelo setor de ponta esquerda, vai o Thales, a marcação pra cima dele. Marca, Thales, foi pro chão. Rapaz, ele tá dizendo que o Sorriso se jogou. Tá dizendo que o Sorriso se jogou. E o Thales, ele bate no peito e ficou fora da grande área. Não sei não, hein, Corsato? Foi falta, mas foi fora da grande área. Foi falta. Eu achei que foi falta. Fora da grande área lá, ó. Foi falta, pô. Foi falta. Até o Thalisson faz a coisa. Agora tem que ver se o VAR não vai falar que estava em cima da linha, tá? Marcelo, ele leva a perna. Quando o menino vê ele levando a perna pro corte, você pode reparar que o garoto pula. E aí o Thales fica com a perna. Nem chegou a pegar, vai por mim. Então tá. Sorriso tomou cartão amarelo, Carlos, mas eu vou falar pra você, viu? Tomei um susto agora, velho. Cara, eu confesso que achei que foi falta. Achei que foi falta em cima do Sorriso. Pra mim foi falta. Mas assim, no limite da grande área. Tanto que o Thales, ele é chegar na emoção, não, né? Thales, olha, eu vou falar, a Ponte precisa dar um jeito nessa lateral direita aí. Tanto que, eu não sei se vocês perceberam, ou se foi só eu que percebi, o Thales, ele fica posicionado fora da grande área, tipo assim, ó, eu fiz a falta, mas foi fora da grande área. Ele mesmo se acusa. Ele mesmo se acusa. E o Marcelo de Lima Henrique deu cartão pro Sorriso por simulação. Achei que errou, mas, e aí o Sorriso chorou. Eu não queria fazer esse trocadilho, mas fiz. Bola aqui no campo de ataque, sobe a zaga da equipe da Ponte com o Kevson pra tirar dali. Só que tocou errado de cabeça. A bola saiu, lateral pra equipe do Avaí, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bola pra equipe da Ponte, ganha essa bola. Bola quase 35 passados do segundo tempo. Vem o Diego Tavares, tá fazendo um jogaço. Toca a bola, era pro Rodriguinho. Chegou a zaga pra tirar. E aí ele fez falta, né? O Rodriguinho fez falta. Eu queria ver o Brandão nesse ataque da Ponte, mas ele colocou o Rodriguinho pra jogar, né? Sabe que eu fico pistola, Carlos? Não sei. Pô, o Rodriguinho acabou de entrar, cara. O Diego Tavares pega a bola. Olha, a Ponte ganha essa bola, Luiz Felipe. E ele errou o passe, o gol ainda, o Luiz Felipe. Mas o árbitro tá pegando uma falta ali em cima do jogador da equipe do Avaí, né, Corsato? Não sei se foi falta ou impedimento, mas no lance anterior, o Rodriguinho sabia que o Diego Tavares ia tocar a bola pra ele. E ele não prestou atenção na linha de zagueiro do Avaí. Se ele faz o gol, ele tava impedido. Isso me deixa pistola, não presta atenção no serviço, cara. Bola para a equipe do Avaí. Vem bola aqui pro campo de ataque. É pro Vendiati. Vem ele na marcação. É o Avenatti. É o Felipe. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Cruzamento. Ih! Ficou ali o jogador da equipe da Ponte. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Thales, rapaz. Agora foi bem, hein? Porque se ele não tivesse ali, o Avenatti estava sozinho para mandar a bola pro fundo da rede. Aí a bola voltou para a Ponte. É pro Luiz Felipe, ganha essa bola, trabalha na ponta. Bola pro Rodriguinho. Rodriguinho pro Murilo Cavalcante. Luiz Felipe tá na grande área. Vem o Rodriguinho. Cruzamento pro Luiz Felipe. Ah, Luiz Felipe.
Domina essa bola, meu filho. Domina essa bola. Aí chega ali o Thales cometendo falta. O árbitro vai parar para marcar a falta do Thales em cima do Sorriso e vai dar cartão para ele, né? Ele mata o contragolpe, né? E, ó, vou falar pra você, acho que foi a atitude mais certa do Thales do jogo, foi essa, viu? Matar esse contragolpe aí, o número 22, que olhou pro banco de reservas, eu acho que ele pediu pra sair, tá? Falta em cima do Sorriso, cartão amarelo pro Thales da Macaca, Carlos. Cartão amarelo pro Thales, lateral direito da equipe da Macaca. Quer falar, Frank? Mas vamos combinar que a Ponte tem que caprichar, né, gente? E, pô, Rodriguinho tem que estar esperto. Como é que desce com uma bola dessa, gente? E não consegue complementar a jogada? Mas aí eu acho que o mais foi o Luiz Felipe, que não dominou dentro da grande área, né? Não, ó, pra mim não... Trash, isso é bola pra dominar. E parece que o Diego Tavares tá sentindo, hein? Eu falei do Brandão agora há pouco, eu acho que agora ele vai entrar. Agora é ele que tá lá, número 99, o Brandão. E tem um outro jogador, serão 2 alterações. Eu acho que vão sair o Diego Tavares e o Thales, tá? A Ponte tem bastante jogador ali com a caixa já sem fôlego, né? O Diego Rodrigo Tavares, Souza, por exemplo, o Diego Tavares, por exemplo, tá praticamente sem fôlego. Aí vem ali o Diogo Silva, pega a bola, chega ali o centroavante, o Felipe, pra cima dele o Diogo Silva agarra a bola. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bola para a equipe do Avaí, vinha para o campo de ataque, chega o Márcio Silva, tira 1, 2, 3 vezes, vem essa bola para a Ponte, pro André Lima, toca a bola ali pro Murilo Cavalcante vem, disputa de bola ali com o jogador do Avaí, chega a zaga da equipe do Avaí, rouba essa bola, toca a bola ali pro Alisson, o Avaí perde, a Ponte vence, vem Ponte, bola pro Kevson, trabalhou, voltou, bola na ponta esquerda pro Luiz Felipe, Rodriguinho tá na grande área, vem o Kevson, vai para a linha de fundo, foi por baixo, chega a zaga para tirar com o Alisson. Joga a bola, o Kevson vai muito, mas muito bem no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Aqui nos canais Futebol Interior, a Ponte vai mexer já já. 2 vezes o Marcelo vai informar, hein? O Brandão, o Marcelo já falou que é um deles, né? Liga o microfone. Isso. Brandão 99, Rodrigo Souza 5, vão sair Brian Borges 31. E o Brian Borges, não sei se ele tá reclamando da alteração, né? Não gostou, parece muito não. E o outro é Diego Tavares, né? Então o Diego Tavares vai embora. E também o outro que vai embora é o Brian Borges, que era o capitão do time para as entradas do Brandão e também do Rodrigo Souza, Carlos. Correu demais o Diego Tavares, né? O Brian Borges parece que sai inteirão, mas o Tavares correu bastante e foi um dos grandes jogadores da Ponte no jogo, seja lá qual for o resultado, né, Franquê? Sim, com certeza. E o Brian sai por causa do cartão, Carlos. Não pode nem ficar bravo, ele já está amarelado no jogo. E o Rodrigo entra, questão de altura, fazer um bom posicionamento. E é um jogador que sabe prender a bola, né, Carlos? É isso. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu ver, a Ponte trocou 1, 2, 3, 4, né? A Ponte pode fazer mais uma alteração, hein? Pode fazer mais uma alteração, que a Ponte tira o Rodrigo Saraiva, o Brian Borges, o Diego Tavares e o Potker. E coloca Rodriguinho, Luiz Felipe, Brandão e o Rodrigo. Pode fazer mais uma, né? Foram 3 paradas, mas uma foi no intervalo, então pode ter mais uma parada aí, né? E agora o Quaresma pede ali falta do Rodriguinho, que segurou a bola com a mão, mas ele tinha feito falta no Rodriguinho primeiro. O árbitro marcou a falta pra Ponte, Carlos. Bola pra Ponte, falta pra Macaca. Márcio Silva põe bola aqui no campo de ataque, é pro Brandão, vai brigar ali. A Ponte agora fica com um ataque mais estático, né? Aí vem a zaga da equipe da Macaca pra tirar, tira. Joga ali, quem tava ali era o Rodrigo, né? Rodrigo Souza, não, era o 32, o Kevson. Tira, joga essa bola para lateral para a equipe do Avaí. Passamos de 40, toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior. Bola aqui na ponta direita, chega, a zaga da Ponte, tira. Kevson dá um bico na bola, tira. A Ponte, quem tirou foi o André Lima. A Ponte tenta de qualquer jeito segurar o resultado. Já a equipe do Avaí vai tentando pelo menos o gol de empate para 6.185 torcedores. O Avaí vai perdendo, a Ponte vai ganhando. O Alisson vem para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Avaí. Vai colocar a bola em jogo, levantamento na boca do gol, Rodrigo Souza, briga ali, a bola voltou pro Alisson, cruzamento, chega! Murilo Cavalcante dá um bico nessa bola, tira, e a bola vai sobrar pra Ponte, ganha Brandão, ganhou a bola pra Ponte, tem o Rodriguinho pedindo bola, ele faz o passe no meio errado,
Errado. Oh, meu Deus, a pontinha, o contragolpe todo à sua disposição. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bola para a equipe do Avaí, vem trabalhando bola ali pelo setor de ponta direita, vem o time do Avaí, bola ali com o Jamerson. Jamerson fez cruzamento, levantamento, chega a zaga da Ponte, tira. Chega a zaga da Ponte, tira. Não bateu ninguém, não. Foi péssimo o cruzamento do cara lá. O cruzamento foi muito ruim, tem jogador da Ponte caído ali. É tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 41 para 42, no regressivo 3. Mais acréscimos do Marcelo de Lima Henrique para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série EB, é Campeonato Brasileiro na ressacada. A Ponte vence, o Avaí perde. Ponte 2, Avaí 1, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Série A do Campeonato Brasileiro, Vitória e Corinthians ficaram no 0-0. A Chapecoense mais cedo perdeu para o Botafogo pelo placar de 4-1. Informação para Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia o seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite. Até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Mudou. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vai, Corsato. Todo troncho. Tá saindo lá o Kevson, 32 para a entrada do Danilo Barcelos, 14. A última da Ponte, Carlos. Danilo Barcelos, 14. Na vaga de Kevson, 32. Alteração na Macaca. Sai machucado, sai contundido, sai exausto o jogador da equipe da Ponte, né, Frank? O lateral por outro. Pode não ter feito uma partida assim daquela de encher os olhos do torcedor. Mas, taticamente, hoje, Carlos, o que ele correu, barbaridade, hein? Hoje ele saiu aí, gastou até o último gás dele. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem Avaí, bola aqui pro campo de ataque, o toque pra trás. Danilo Barcelos, primeira participação dele no jogo. Até achei que poderia ter deixado a bola sair, mas ele não deixou. Escanteio pro Avaí, Corsato. Faltou comunicação dos coleguinhas ali, né? Entrou agora há pouco, enfim. É escanteio pro time do Avaí lá pelo lado direito. A Ponte tem que se segurar aí. Vem bola na área, Carlos. Cristiano vem ele pra fazer a cobrança do escanteio na marca de 44. Levantamento na boca do gol. Vai sobrar aqui. Sai do gol. Diogo Silva pra ficar com ela. Rapaz, ela pererecou ali na grande área, hein, Corsato? E o Murilo tomou ali um pouquinho de reclamação do goleiro da Ponte, que deu sorte nesse lance aí, quase o empate do Avaí, viu, Carlos? E aí ele joga a bola aqui pro campo de ataque, chegou a zaga da equipe do Avaí para tirar, volta a bola aqui na ponta esquerda, o Avaí tenta pelo menos o gol de empate, bola pro Sorriso, vem na marcação ali para cima dele o jogador da equipe da Ponte, o árbitro tá marcando lateral pra Ponte, o Rodriguinho tava na marcação aqui por baixo, né, o Rodriguinho agora tá jogando na ponta direita, o árbitro, estou conversando ali com o árbitro do jogo, e quem pegou a faixa de capitão da Ponte agora foi o Lucas Cunha, viu, Corsato, zagueiro, tá? Tá bom, mas o Marcelo de Lima Henrique não tá indo muito com a cara do Sorriso, não, hein? Futebol. E era isso que o jogador da Ponte tava pedindo ali, né? Porque se ele não deu a falta, ele tinha que dar a simulação. E eles queriam um segundo cartão amarelo pro Sorriso. Eu, de boa, cara, eu não vi o lance de novo, mas eu achei que foi falta. Mas o Marcelo de Lima Henrique não foi muito com a face hoje do Sorriso, não. Não tá muito feliz com o Sorriso, o Marcelo de Lima Henrique, não, viu, Carlos? E hoje teremos perguntas pro Rodrigo Santana, técnico da Ponte Preta, hein? Acabei de receber aqui da assessoria de imprensa. Olha a Ponte, olha o toque, goleirão tá adiantado, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora! Rapaz! Foi o Luiz Felipe, é? Eu acho que foi o Rodriguinho. Rapaz, ele pega a bola aqui no campo, quase no meio campo, né? E bate, vê o goleirão, o Léo Aragão adiantado, ele bate pro gol, ela caiu no canto esquerdo do goleiro, que se vai pro gol, um abraço, hein, Corsato? Ele tentou, mas a Ponte é 3 no ataque, né? Ele poderia ter segurado mais a bola. Vamos até 50, viu, Carlos? Isso. Passamos de 45, toca eletrônico, mesa de som aqui dos canais Futebol Interior do Felipe Marques. Como é que estamos de teaser aí? Pra mim acabou. Tem mais um? Então vai lá, então solta, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. As notas dos jogadores da Macaca após o jogo, no portal Futebol Interior, acesse futebolinterior.com.br/colunista e procure. Você pode, na barra lá, você pode colocar Carlos Corsato ou Planeta dos Macacos.
é o meu blog no site futebolinterior.com.br. Futebol interior na Copa do Mundo? Será? Será? Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. É o Luiz Felipe que tá por ali. Ele faz o passe, vira o jogo, toca a bola para Murilo Cavalcante. Vem o Murilo, briga ali com o Sorriso. Sorriso ganhou essa bola. O jogador da Ponte tá caído, o Murilo vai ter que fazer falta. Ele não fez. A bola voltou para a equipe do Avaí. 46. A Ponte tem mais 3 minutos e meio para tentar segurar o jogo. Vem o Luiz Felipe, ganha essa bola para a Ponte. Lá na ponta esquerda, ganhou para o Macaca. O Brandão pede. O Luiz Felipe vem, tenta disputar a bola aqui. Levou um tapa, hein? Levou um tapa lá, mas a bola é da Ponte. Lateral para a equipe da Ponte. Lateral para a Macaca. Fazer a cobrança. Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite. YouTube. Hora da Macaca. Não perca. Segunda, 9 da noite. Tem bola para Ponte aqui no campo de ataque, foi pro chão, ficou pedindo falta o Brandão, o árbitro não deu. Vamos ver se a bola saiu, a bola acabou saindo, né? É tiro de meta para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Rapidamente o Avaí bate na bola, vai perdendo o jogo. É pelo placar de 2-1, o Avaí fez primeiro, a Ponte foi buscar a virada e tá vencendo o jogo. Tem mais 2 minutos aí, 50 para tentar segurar. O Avaí mais 2 minutos e 50 para tentar empatar. Bola ali com o Baldini. Baldini vira o jogo, toca a bola pro capitão, o Alisson. Alisson faz o passe para o jogo, toca a bola pro Sorriso que virou de lado agora. Sorriso estava na esquerda, agora ele foi lá para a direita. Volta a bola ali pro Baldini. Vem Baldini, trabalha a bola ali pro Cristiano. Cristiano, ex-Ponte, fez o passe no meio. Chega a zaga da Ponte. Danilo Barcelos tira. Aí a bola volta para Macaca. Falta. Falta em cima do jogador da Ponte. Falta, o jogo tá parado, é falta. Pra Ponte fazer a cobrança, o Luiz Felipe que estava ali, né, Corsato? É, o Luiz Felipe que recebeu a falta e ia puxar o contragolpe. O jogador do Avaí chegou matando a jogada e o árbitro não deu cartão não, mas a Ponte tem bola aqui no campo de defesa. E aí, Frank, 48, segundo tempo, o que você fala pra nós, Frank? Bico pra fora, Carlão, acaba logo essa bagaça. Hoje é o dia dos 3 pontos. Mas vamos lá, falando sério, a Ponte tá merecendo até aqui a vitória, né? Vamos lá. Ponte no campo de ataque. Vem o Rodriguinho, tá no chão aqui, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Chegou o Thales, bate na bola. Ela pega ali no jogador da equipe da Macaca e sai. Bola pra lateral. Tem pressa o time do Avaí. Ele põe bola aqui no campo de ataque. Sorriso, bate essa bola na ponta. Bola pro Alisson. Deixa eu ver o tempo aqui, 48,5. 1,5 pra terminar. 1,5, isso aí tá parecendo quando você tá correndo 10 quilômetros. Os 10 quilômetros não chega nunca. Chega a 20, mas não chega a 10. 55 chega, mas não chega os 50 pro árbitro terminar. Aí a bola pegou ali no jogador da equipe do Avaí e saiu pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança. Será que é hoje? Será que hoje a Ponte vai ganhar? A última vitória da Ponte no ano, aliás a única, né? Foi contra o Guarani de Bagé. E fora de casa, o Frank Francisco lembrou aí, a última vitória da Ponte foi contra o Náutico. Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, na fase número 2. De lá pra cá, todos os jogos que a Ponte jogou, a Ponte não conseguiu nenhuma vitória. E agora vai pintar cartão, hein, Corsato? Foi pro número 2 ali que foi reclamar com o Brandão, né? Mas ele fez a falta no jogador da Ponte. Então, o árbitro acabou dando cartão amarelo pro Alisson. O Alisson, número 2, lateral direito da equipe do Avaí, Carlos. É isso. A Macaca tem a bola. Já passamos de 49. 49-32. Segura a bola aí, Danilo. Ele põe bola pro campo de ataque e chega a zaga. Pô, mas é experiente o Danilo. Toca essa bola. Aí a bola pegou no braço do jogador da equipe da Ponte, no Rodrigo, e acabou saindo. Ficando, o árbitro tá marcando falta. Falta e vem bola na área da Ponte. Olha o Cristiano. Olha o Cristiano. Ele vai colocar a bola dentro da grande área da Ponte. Vamos chegar a 50. E aí vai valer, né, o lance, né? Vai valer o lance. Vai pra bola. É o Alisson que bate. Na direita. Levantamento. Na boca do gol. Toca de cabeça pra fora. E aí pode acabar, né, Marcelo de Lima Henrique? Pode acabar. O Murilo olhou o relógio do árbitro. Pode acabar. Última vitória da Ponte fora de casa foi no dia 20 de setembro de 2025. Gol do Jonas Toró, a Ponte venceu o Náutico por 1-0. O Diogo Silva vai bater a bola e normalmente o árbitro deixa a bola subir para terminar o jogo. Ele deu mais um, Carlos. Ele deu mais um. Ah, meu Deus do céu. Então tem mais 30 segundos. Diogo bate na bola, ponto, centro do gramado. Fim de jogo na ressacada. Deu Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vencemos, Macaca,
Ô, Ponte, você me fascina, Ponte. Você me fascina de um jeito que só você me fascina. Deu Ponte 2, Avaí 1. Só porque você mandou, vou ficar de pé. Ponte 2, Avaí 1. Narrei aqui, contei a história da vitória da Ponte. Depois, deixa eu ver aqui, 20 de setembro. Que dia que é hoje, Corsato? Perdi até o dia. 18 de abril. 18 de abril, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quase 7 meses a Ponte venceu, Corsato. Autor do segundo gol da Ponte no jogo, Diego Tavares, vai falar com a gente. Fala, Diego Tavares. Mário, o que isso representa hoje sair daqui com a vitória? Cara, nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil aqui diante do líder, né? Mas nossa equipe sabia da nossa força, da entrega que nós está tendo nos treinamentos, nos jogos. Teve jogos que até merecia sair vitorioso, mas infelizmente no detalhe não saímos. E hoje conseguimos uma grande vitória fora de casa. Então dar os parabéns ao grupo todo pela entrega, pela dedicação. Porque quando entra aqui dentro de campo temos que esquecer o extra-campo. Porque é nossa cara, é nossa carreira que está aqui. Então temos que dar a vida, ainda mais pelos nossos familiares que estão em casa torcendo por nós. Então essa vitória eu dedico à minha família, a meus pais, minha esposa, meus filhos, a meu irmão, a família dele lá que sempre me ajudaram, nunca desistiram de mim. Então essa vitória para eles e para todos nós que nós merecemos essa vitória. Tá aí então, Diego Tavares, né? Sempre que tem oportunidade, eles falam do extracampo, né? Eles falam do extracampo, o torcedor da Ponte Preta lá e o Diego Tavares mostrando a canela agora naquele lance no primeiro tempo que o árbitro acabou não indo no VAR, o VAR não chamou, né? E acabou não expulsando também o jogador do Avaí. Mas a Ponte Preta consegue a segunda vitória no ano, a primeira no Campeonato Brasileiro da Série B. E agora vamos conversar com o jogador da equipe do Avaí que vai falar com a gente. Me parece ser o centroavante lá, o grandalhão, né? Me parece ser ele. Vamos ouvir o público, a torcida que desde o início apoiou a gente. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, não tem jogo fácil. É óbvio que a gente não queria ter o resultado negativo dentro de casa. Alisson. Como você mesmo disse, é a primeira derrota. Mas agora é continuar trabalhando na semana, porque no final de semana a gente já está por aí, a gente vai continuar trabalhando para a semana que vem, a gente tem um jogo muito difícil. E erguer a cabeça e dar continuidade. O grupo está de parabéns, erguer a cabeça e dar continuidade no Campeonato Brasileiro. Tá aí então, Alisson, capitão da equipe do Avaí, falando. Achei ele meio aéreão, hein? Achei ele meio assim. Tá de parabéns, pô. Achei ele meio aéreo. Sai fora. Mas tá bom. O capitão da equipe do Avaí. O Avaí que vinha bem no campeonato, né? 8 pontos. Não tinha perdido ainda. A primeira derrota do Avaí no campeonato. Ainda está na parte de cima, entre os 4 melhores do campeonato. Lembrando que esse ano os 2 primeiros sobem direto, né? E o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocado fazem lá um mata-mata para definirmos os outros que vão ascender. Pro torcedor da Ponte Preta, esse resultado no momento, é claro que tem que terminar a rodada ainda, a Ponte sai da zona do rebaixamento. Esteve antes de começar o jogo na lanterna, mas nesse momento está fora da zona do rebaixamento, Carlos. É isso, a Ponte Preta venceu a equipe do Avaí. Cara, a gente tem que dizer o tamanho dessa vitória da Ponte. O Avaí, ele abre a rodada como líder do campeonato. Com 8 pontos ganhos como líder do campeonato. A Ponte foi até Santa Catarina e, apesar das críticas, né, e assim, ninguém tinha que estar contente com o futebol apresentado da Ponte no primeiro tempo, mas eu falei aqui que a Ponte teve mais chances no primeiro tempo do que o Avaí. E a gente falou no intervalo que era um jogo vencível. Sim, também foi falado isso. Apesar da Ponte ter 1 ponto em 4 jogos e o Avaí 8 pontos em 4 jogos, né? Jogo, vitória da Ponte. Ô Frank, vamos combinar, hein? Vitória da Ponte com autoridade pra cima do Avaí. A Ponte mereceu o resultado. Ah, Carlos, sem dúvida. Vitória de marca, vitória de qualidade, vitória de garra, de luta. É uma vitória que pode ser o marco para novos tempos da Ponte Preta no campeonato, né? A única coisa que eu sinto, Carlos, falta é do Elvis. Se a Ponte tem um jogador como ele nesse jogo, que pode pôr a bola, lançar, colocar um jogador em melhor condição, talvez tivesse sido um pouquinho mais tranquilo o jogo, tá?
Mas mesmo assim, uma partidaça da Ponte, vitória de marca, de qualidade, de pedigree. Ponte Preta vence a equipe do Avaí pelo placar de 2-1. Tem muita coisa pra gente falar. Obviamente, né, que na hora da macaca da segunda-feira passada, a gente focou muito o lado político, né? Mas en passant, uma palavra que o Marcelo gosta muito de falar, né? O Marcelo tem umas palavras que ele gosta muito, né? En passant, impactado, ele gosta de usar essas palavras e ele usa bastante o en passant. Eu vou ficar quieto, né? E en passant, eu falava, né, que a Ponte contra o Vila Nova, a Ponte mostrou um bom jogo. A Ponte perdeu, mas a Ponte tinha mostrado um bom jogo e não merecia a derrota, né? A Ponte não merecia a derrota. E assim, o que você precisa para você chegar perto de uma vitória? É fazer um jogo sustentável, um bom jogo. E hoje a Ponte fez um jogo sustentável contra um time que estava na liderança do campeonato. É importante a gente colocar isso. Quer falar alguma coisa, Corsato? Não, consegui pegar aqui a renda do jogo, né? 6.185 torcedores para R$ 157.895,99. Alguém pagou faltando um centavo aí. R$ 157.895,99, Carlos. Tá certo. Tá então. Bom, é isso. Vamos pro intervalo? Na volta a gente vai falar muito, vamos resenhar bastante aqui. Ó, tem as notas do jogo. Eu quero o melhor em campo, hein? Você vota aqui, tá bom? No YouTube. Pela segunda vez Futebol no Interior. Ano. Ah, não. No empate também a gente vota no melhor em campo, né? No empate também. Então foram 2 empates? Foram 2 empates e agora duas vitórias. Quarta vez. Quarta vez no ano em 15 jogos. E a Ponte estaria completando 7 meses, se não ganha hoje, da última vitória fora de casa. A última vitória da Ponte fora de casa foi no dia 20 de setembro de 2025. Vitória contra o Náutico, segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Gol do Jonas Toró. A Ponte venceu aquele jogo por 1-0. Se a Ponte não ganha hoje, a Ponte iria completar 7 meses sem ganhar fora de casa. Pronto, ganhou, tá resolvida a parada. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouco, hein? Pra Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse rivalo.bet.br. Para Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Sinditax, Autoposto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de hora na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp 997 88 38 21. Hoje é sábado, dia de pizza e pizza no Dadá. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. E Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite, na YouTube, Hora da Macaca, não acredito, segunda-feira, vamos fazer uma Hora da Macaca com vitória. E aí eu vou tirar aquele pano preto que eu coloquei na Hora da Macaca na segunda-feira, que eu disse que só iria tirar se a Ponte vencesse um jogo. A Ponte venceu, então volta a bandeira da Ponte e tá tudo certo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada
que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Muito bem, ufa! É, o Alberto César que fala sempre isso. Ufa! Hoje ele deve ter falado, né? Quer que eu transmito de pé, não? Eu continuo de pé? Não. Pra fazer a transmissão? Senta, pelo amor de Deus. 10 da noite, mais 39 minutos. Segunda vitória da Ponte Preta no ano. A primeira nessa volta à Série B. A Ponte Preta vence, sai momentaneamente da zona do rebaixamento. Está no ar o nosso fim de jogo. Daqui a pouquinho tem as notas do jogo, tem também ficha técnica do jogo. A gente vai eleger o melhor em campo. Tem a palavra do Rodrigo Santana. Qual foi a pergunta que o senhor fez pro Rodrigo Santana? Você lembra ou você vai ver primeiro aí, Carlos? Eu perguntei, se você quiser que eu leia a pergunta, eu leio, mas basicamente eu perguntei para ele dos 3 volantes, né? Porque a escolha por 3 volantes no início do jogo, e que ele falasse em especial de 2 jogadores, do William Potker e do Diego Tavares, na minha opinião, a evolução desses 2 jogadores no ataque da Ponte. Ah, muito bem. Então tá no ar o nosso fim de jogo. Já já o Frank fala também, hein? Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, Sinditaxi e Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá, disque entregas pelo WhatsApp 19997883821. É sábado, a Ponte ganhou. Pede uma pizza do Dadá, procura aí e também pelo iFood, enfim, o Dadá está à sua disposição, tá? Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. Daqui a pouco eu vou girar o placar ao vivo aqui. E Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 19, 25, 14, 11, 71, mesa de som do aniversariante do dia, o FM Felipe Marques. O FF vai comentar, o Frank Francisco, e o CC, que é a abreviação de Carlos. Se lascar. Eu sabia que você ia falar essa porcaria aí. É a abreviação de Carlos Corsato. Também vai interagir com a gente. Sabia. CC. Você sabe tem, o que é CC, quem né? Tem um irmão gêmeo Mau como cheiro. esse, né? Quem tem um irmão gêmeo como esse, né? Não a gente precisa já teve o de inimigo. WC, cara. Por que não pode ter o CC? Deixa o WC. O WC tá amando, cara. Tava de férias. Já voltou? Voltou. Aliás, o do Grigo, depois você manda pra ele em particular o parabéns, porque ele tava fazendo o jogo também. Então ele não ouviu você mandar o parabéns pra ele no começo já do jogo. mandei no particular. Ah, então tá certo. 10 da noite, mais 41 minutos. 10 da noite, mais 41 minutos. Ô, Frank, a Ponte Preta venceu, por incrível que pareça, Frank. Até que enfim, Marcelo. Tudo tem que ter o seu fim, né? Tudo tem que ter seu fim. E esperamos que a partir de agora, com uma vitória dessa de marca, uma vitória da Ponte de qualidade, a Ponte não ganhou de qualquer um, a Ponte ganhou do Avaí, que vinha liderando a competição. E detalhe, ganhou na casa do Avaí.
Então é algo que tem que se dar todo o crédito, todo o merecimento. A gente, quando tem que criticar, critica. Agora, quando tem que aplaudir e dizer que foi bom, tem que falar. Lembrando sempre, nem tudo está certo e nem tudo está errado. Não é porque vencemos que está tudo resolvido, certo? Mas uma vitória de pedigree mesmo, o Carlos tinha me perguntado. E é isso aí. Que baita vitória, que espírito de luta, de garra da equipe. Gostei nesse aspecto. Muito bem. Ó, eu vou começar a registrar aqui a participação do ouvinte. Eu acho que eu já posso até chamar... o melhor em campo. O melhor em campo. O que você acha, Carlos? Pode. Porque a entrevista coletiva chegando, aí a gente já põe no ar também. Mas vamos com o melhor em campo, porque tem bastante voto aqui. O pessoal tava com saudade de votar no melhor em campo, né? Sim, né, cara? Então vamos, coloca a vinheta aí, o Felipe Marques. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo. Vamos lá com a nossa audiência. Ô, Carlos, eu falo, você anota ou você fala e eu anoto? Não. Você fala e eu anoto. Então vamos lá, que tem bastante aqui. Lembrando que na enquete, né, a Ponte Preta com 48%, o Avaí 36%. Quem apostou na Rivalo, na Ponte Preta, ganhou uma grana, hein? A Rivalo chegou uma hora que tava pagando odd 5 pra vitória da Ponte. Verdade. A Renata Dalgalo, te amo, Ponte. O RLK, que maravilha. O Daniel Tessari, bela vitória. O Abimael manda aqui uma daquelas pérolas dele, daqui a pouco eu vou ler. Ufa, que peso. Renata Dalgalo, por isso nunca podemos perder a fé. Mas olha, eu vou falar pra você, tá? Haja fé, hein, Renata? Mas um beijo pra você, viu? Os caras brincam com a nossa fé, né, Renata? Mas você sabe como é que eu sou, né? Eu não perco a fé jamais. A Maria Luísa volta. Eu disse, eu acredito. Obrigada, meu Deus. Maria, minha querida, um abraço pra você. A Renata fala, valeu, Diego Tavares. Acho que ela votou no Diego Tavares. Você põe o voto dela pro Diego Tavares, depois se ela mudar aqui embaixo, eu peço pra você riscar, tá, Carlos? Tá bom. Agora o Roberto Santos fala, agora paga os caras, Eberlin. O Marco João Carvalho, eu acho que esses jogadores não querem o Elvis. Time de guerreiros. Não sei não, acho que não é bem assim, mas... É nítido, quando o Elvis saiu, o time melhorou no último jogo, só que hoje o primeiro tempo foi horrível. Mas quando ele faz o mesmo esquema que ele fez no último jogo, no segundo tempo, o time melhora de novo, com o Brian Borges fazendo o papel de meia, tá? Coisa que o Frank tava falando aqui toda hora. O Paulo... Não, a Amélia Reste, Carlos. Melhor em campo, Diego Tavares. E um salve pro André Lima, ela coloca. O Paulo César. Agora que a diretoria honre seus compromissos. Eles merecem. Roberto César Santos. Time de guerreiros. O Fredado. Só 2 votos até agora. Renata e Amélia. Ponte Preta venceu, glória a Deus. Tá dizendo o Fredado. O Darcy. Elvis nem faz falta. Valeu, macaquinho, amor da minha vida. Ô, louco, eu não consigo falar isso do Elvis, mas respeito a opinião do ouvinte. A Neuci Lucato fala, é isso aí, Corsato. O EV, foi só o Elvis sair que o time melhorou. Amélia Reste, gostei da dupla de zaga. Jogou zagueirando. Fábio Almeida, valeu, Ponte. Toma vergonha na cara da diretoria e paga os jogadores e funcionários. A Renata Dalgalo. Fábio Almeida tá em Ubatuba, velho. Quem pode, né, cara? Quem não pode se sacode, né? É bom, legal, gostoso viver. Quase ninguém acreditava na vitória da Ponte. Eu falei ontem hoje no Beck, que a Ponte ia perder de novo. O que é Beck? Brasil Esporte Clube, que a gente participa lá de vez em quando no sábado. Começa 1 da tarde, né? 1h30. 1h30 da tarde. Da 1h30 às 3. Isso, 1h30 às 3. Quase ninguém acreditava, já falei, da Renata. Fábio Almeida, sem Elvis o time flui. Elvis é ex-jogador, diz ele. Ô, louco, Fabião. Daqui pra frente, as vitórias virão. Só porque você tá em Ubatuba gastando toda a sua fortuna, velho. A Renata Dalgalo fala que daqui pra frente as vitórias virão. Tem um internauta que falou, faltam 41. Eu também tô com esse internauta, daqui a pouco eu vou achar o nome dele aqui. O Abimael, será que cheirou meia usada depois do jogo esse jogador do Avaí? Ele tava meio estranho, né? E é o capitão do time. Maria Luísa volta. Que Deus abençoe todos os jogadores por terem dado essa vitória pra eles e pra torcida sofrida. Verdade. Amém. Fábio Almeida, fim de semana perfeito. Eu em Ubatuba e a Ponte venceu. Toma uma pra mim aí, pode ser de qualquer marca, viu, Fábio? Qualquer uma, né? Cara, você sabe que um dos grandes prazeres nosso, né, pelo menos o meu, é ver o Rico viver. Eu não tenho inveja nenhuma, cara.
Eu agradeço e louvo a Deus, viu? O Ronaldo Neto, faltam 40. Foi o Ronaldo Neto que falou, faltam 41 pontos. Eu tô contigo, Ronaldo. Não, essa é a briga da ponte. A briga da ponte é pra não cair. Marquinhos Silva, Indaiatuba, Ponte Preta gigante. Raça de campeão. Roberto César Santos. Quantos votos tem aí, Carlos? Só tem 2, Renata e Amélia. Então bota mais um aí pro Roberto César Santos. Hoje vou votar no Diego Tavares, craque do jogo, muita luta além do gol. A Renata fala, vitória com propriedade, valeu Ponte, Fábio Almeida. Diego Tavares, melhor em campo. Vota, gente, vota. O Marquinhos Silva, Indaiatuba. Próximo jogo é Lotaro Majestoso. É sexta-feira, 8 da noite, o Carlos vai narrar o jogo aqui no Portal Futebol Interior. Contra o América de Roger. Isso. De Felipe Amaral. Isso. Os outros que saíram da Ponte parece que não estão no time o Emerson titular. Tava titular no último jogo, Não, hoje não foi titular, não. Não vi também o Everton Brito. O Everton Brito no último jogo tava de titular também. E o lateral direito parece que nem tá lá mais. Não tá mais. Esse já saiu. Peraí que agora eu me perdi aqui. Pra variar. Isso acontece comigo, viu, gente? Tô parecendo o zagueiro do Avaí na entrevista no final do jogo. Sem contar aquela bola que ele tirou lá, toda torta, né? Foi ele que tirou aquela bola pra escanteio. Ele entregou o pedido, cara. Ele entregou o pedido. Mas se sai o gol de escanteio, como é que fica? É, verdade. Só Ronaldo... 4 votos, pessoal... O pessoal tá querendo comentar. Não, tem mais. É que eu me perdi aqui. Achei. Vota, gente. O Neuri Menezes. Como é bom ganhar e como é bom um jogo sem arbitragem atrapalhar. Renata Dalgalo. Melhor em campo, Diego Tavares. Já colocou o voto dela? Já. O Marvin Barros. Diego Tavares, melhor em campo. Marvin. O JHN. Com certeza, Diego Tavares. Boa. Neuri Menezes. Diego, melhor em campo. Você já tinha colocado o voto dele? Não, ainda não. O Alexandre Franca, até que enfim uma ótima notícia para nós, torcedores apaixonados pela Ponte. Cara, olha, eu vou falar para você, eu nem sei mais como comemora a vitória. Porque... perdi um pouco a prática. Severino Francisco, melhor em campo, Diego Tavares. O Fábio Almeida, diretoria sem vergonha e caloteira, paga os salários atrasados. Eles não querem, eles não estão pagando porque não querem também, né? Porque... mas... Cara, é louvável a sua boa vontade, mas não entra nessa não, que você não vai cair na graça. Elvis estava secando o time, melhor deixar fora de novo. Não, gente, não. Gente, eu vou... o Elvis no final do jogo hoje, ele ia brilhar aí, hein? Ele ia deitar, ele ia segurar a bola, ele ia mandar no meio campo. O duro é ele aguentar, ficar até o final do jogo. Cara, mas Mas acho que hoje eu não entraria com ele no time titular, não sei o Franco, mas eu entraria com ele no time reserva, mas ele ia jogar. A informação que eu tive é que ele ia jogar. Vamos combinar, né? O futebolzinho do tal do Saravia, o Elvis... com 200 quilos vai jogar mais que ele em qualquer lugar. E o Murilo Cavalcante, então? Então, mas o Murilo Cavalcante, você vê, depois que o Rodrigo Saraiva sai, o futebol do Murilo Cavalcante melhorou, cara. Mas mesmo assim, no segundo tempo errou passe pra caramba, cara. Enfim. Mas o tal do Saravia, eu vou falar pra você, viu? Agora o André Lima é bom, hein? O André Lima é bom jogador, hein? Mas também errou uns passinhos aí, Mas né? é bom jogador, só que é volantão. Sim. O Murilo Cavalcante, ele lembra muito o Dudu, que jogou na Ponte, do Vitória. Ele tem o estilo de jogo do Dudu. Tem menos o box to box. Né? Menos volúpia. Menos volúpia. Porque o Dudu também errava passe toda hora, né? Mas ele lembra o futebol do Dudu. É igual eu e você, Marcelo. Por exemplo, para comer pizza. Vai ter hoje? Parece que sim. Fábio Almeida, Elvi, ex-jogador. Fabião. O Abimael, aqui. O Abimael vindo com uma pérola. A vitória deixou mais aliviado que encontrar banheiro vazio quando está com diarreia. Ufa! Boa, cara, quem passou por isso sabe. Abimael, você é sensacional, mas a melhor, cara... Porque eu tinha umas piadas de quando o cara tá perdido, né? E hoje você tem que tomar cuidado, né? Você tem que tomar cuidado. Aí ele inventou uma, cara, mais cachorro perdido do que pulga em cachorro de plástico. Ou pronto. Então, aí só se as pulgas quiserem me processar, né? O Jacir Ferreira fala aleluias, o Fábio Almeida votou no Diego Tavares, não sei se tinha o voto dele aí. Tem. O Beto Leite. Diego Tavares jogou muito. Um abraço. Voltou no Diego Tavares, então, né? Bora, Diego, ele fala. A Neuci tá falando que amanhã vai usar o manto sagrado. Boa. Eu uso todo dia. Eu tenho acho que umas 10 camisas da Ponte. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tiro uma e coloco outra. Se o torcedor da Ponte for esperar pra usar a camisa quando a Ponte ganha, vai ficar empoeirada, né? Eu uso. Mas parabéns, Neuci. Amanhã eu quero muita gente no Taquaral com a camisa da Ponte Preta. Quero ver, inclusive.
Finalmente a vitória chegou. O melhor em campo foi o Diego Tavares. Valeu, CC, tá dizendo aqui o Thiago Barba. Você começa, né? Valeu, Thiagão, um abraço. Não empina Mas a eu carroça, gosto. não, que o negócio vai pra frente, hein? Eu gosto. Não empina a carroça, não. Eu gosto. Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos. Sem dúvidas, o melhor em campo, Potker. Aí, primeiro voto pro Potker. O Abimael, Tavares, melhor em campo. O Akira, melhor em campo, Potker. Mas vale mencionar Diego Tavares. Mais um voto pro Potker aí, Carlos. Grande Akira, tá vendo aí, Akira? Não vamos perder a esperança, velho. O Carlos Z, não consegui ver o jogo de tanto nervoso. Por favor, descreva como foram os 2 lances de pênalti. Mérito do ataque, aleluia, que seja a primeira de muitas. Descreve aí, Carlos, o lance de pênalti. Mérito O primeiro ataque, foi sim. um chute do... O primeiro foi um chute do Brian Borges, que pega no braço do lateral esquerdo do Quaresma. Né? E foi pênalti mesmo. E o segundo, o Potker, ele toma a frente, né? Do Quaresma também. O Quaresma hoje, aliás, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Ele toma a frente do Quaresma e o Quaresma erra a bola. E aí o Potker toca na bola, o Quaresma dá um cutucão no tornozelo do Potker. Pênalti. O Potker bate o pênalti e eu cantava a pedra aqui. O primeiro pênalti ele bateu no canto direito do goleiro. O goleiro foi pro canto esquerdo, ele fez o gol. No segundo pênalti, ele bateu igualzinho. Mas aí, o Léo Aragão foi pro canto direito e defendeu. A bola veio pro canto esquerdo dele, canto direito do Potker. O Potker bate, ele defende de novo. Aí a bola sobrou pro Diego Tavares. O Diego Tavares, na pequena área, perna esquerda, empurra a bola pro fundo da rede. A Maria Luísa volta. Hoje o dia inteiro usei a camisa da Ponte, fui até no supermercado. Boa, Maria. O Silvio Seiko, melhor em campo. Anota aí, Carlos. Diego Tavares. Olha quem apareceu aqui, ó. Não sei. Edu Bolacha. Grande Bolacha. Ô Bolacha, dá pra fazer... A estrela, hein? Não, Bolacha a gente até agora não respondeu se vai fazer a 98.1. Até agora... Calma, ele tem bastante coisa pra fazer. É uma mala, hein, também. Não é mala não, Bolachito. Bolacha, eu fiz aqui na transmissão uma coisa que eu gostaria... Ele tá falando que hoje nós estamos até mais cabeludo. Que houvesse uma fusão entre você e o Felipe Marques. Vocês conseguem? Será que dá pra fazer uma fusão entre Eduardo Rodrigues e Felipe Marques? Porque aí eu teria... eu já tenho os melhores, né? Mas aí eu ia ter o Pelé na técnica de som e também de vídeo do Brasil. Schmidt. Isso, ou Oscar Schmidt em homenagem ao nosso Monsanto. O Edson Cláudio, W. Potker, pelo empenho. Edson Cláudio. O Robson... Tá feliz hoje, Edson? Ou tem alguma coisa pra reclamar? O Robson de Paula, como foi a atuação do Kevson? No ataque ele é bom, na defesa ele tem dificuldade. Mas eu acho ele melhor do que o Diego, do que o Porfírio, tá? Daqui a pouco o Frank Francisco vai dar nota pra ele. Nilcinho Paulino, boa noite. Pra mim o melhor em campo foi o Diego Tavares. Anota aí, Carlos. Mas também gostei das atuações de Lucas Cunha e Potker. O Divino Firmino. Ufa, até que enfim ganhamos. E que vitória para lavar a alma. O Ricardo Monteiro. Potker, o melhor em campo. O Divino Firmino. Diego Tavares, melhor em campo. Você tá anotando aí, Carlos? Tô, Marcelo. Vai, velho. Você vai na minha, cara, que você não perde, não. O Carlos Z, 2018 vingado, estava lá na ressacada. Sim, em 2018 ele tá falando daquele jogo que a Ponte Preta não conseguiu fazer um gol no Rubinho. Goleiro que já estava aposentado. Irmão do Zé Elias. Isso. E a Ponte não conseguiu acesso. Gilson Kleiner era o treinador, né? Isso. A Ponte encavalo um monte de vitória, não foi naquele ano? Foi, a Ponte de 9 jogos, a Ponte ganhou 7 com o Gilson Kleiner. Gilson Kleiner que vai estar aqui em Campinas amanhã com o Itabaiana, hein? Ricardo Monteiro, eu falei que ia ter gol do Potker, lei do ex. O Neuci Lucato. O Potker fazia 33 jogos que ele não marcava um gol. Eu sou o Elvis, tá dizendo o Neuci Lucato, porque ele tem a raça da Ponte. Eu também, cara. O Elvis, de boa, pra mim, ele joga, entra no time, entra como titular. Cara, o Elvis pode não jogar mais nada pela Ponte Preta, mas assim, e aí é meu, tá? É meu e o sentimento do torcedor. Não esperem deste aqui nenhuma crítica ao camisa 10 Elvis. Pelo contrário, o que esse cara fez ano passado com a camisa da Ponte Preta na Série C, o Elvis não só dentro de campo, mas fora de campo, o Elvis foi melhor ainda do que dentro de campo. E olha que dentro de campo ele foi bem na Série C. Então, cara, não esperem sequer aqui uma crítica
a respeito do Elvis. Ele pode não fazer nada nesse Campeonato Brasileiro da Série B, mas o que ele já fez, e eu insisto, eu acho que se eu conseguir mudar o pensamento de uma pessoa só, eu sempre dou o exemplo do Luiz Felipe Scolari. Se você perguntar para o torcedor brasileiro quem era o técnico do 7-1, o torcedor brasileiro, com certeza, a maioria, vai lembrar na zoeira quem era o técnico. Mas se você perguntar quem era o técnico do Penta, o nego vai ficar pensando, né? As pessoas têm a péssima, né, mania de lembrar só do que as pessoas fazem de ruim. E ninguém sai de casa para fazer, penso eu, né? Ninguém também, mas a maioria das pessoas não sai de casa para fazer coisa ruim, pelo contrário. E no caso do Elvis, cara, o Elvis representa como ninguém a camisa da Ponte Preta. Então não esperem desse aqui não, crítica ao Elvis, tá? O Ronaldo Neto fala que o Potker foi o melhor em campo, não sei se ele já tinha registrado aqui. Não. Neuci Lucato, jogo agora das meninas, está jogando bem, começou às 10h30 da noite, boa sorte para elas. O Abimael, CC, eu já escrevi umas 4, 5 lives passadas, então o pai da matéria é você, né, Abimael? Valeu. Neuri Menezes, o primeiro pênalti... Mas quem chamou de CC primeiro hoje foi o Thiago. Foi o Thiago. O Neuri Menezes, o primeiro pênalti não foi do Quaresma, foi do 10, Jean Lucas, que fez o Gil deles. Tá bom. Ricardo Monteiro, Elvis merece nosso respeito, por tudo que fez, é só pagar o cara. O Marco João Carvalho, mandando o Potker aqui. Não tem o voto dele não, então anote. Ronaldo Neto, Elvis já virou ídolo, que nem Cajá. Lógico. O Carlos Z. Pra mim, o Elvis é mais ídolo do que o Cajá. Alguém poderia perguntar na entrevista... O Cajá foi bom, hein? Pra mim também. Ganhou título. Alguém poderia perguntar na entrevista o que o Elvis sentiu e o sindicato foi atendido? Pagaram um mês? É que quem vai dar entrevista é o técnico, né? Agora, com relação ao Elvis, acho que poderiam perguntar por que o Elvis não estava, porque a informação não chegou pra ninguém. A gente descobriu entre linhas aí. Entre linhas, a minha pergunta sobre 3 volantes é porque, assim, a Ponte ganhou. Cara, é muito chato, por exemplo, a gente só leva a paulada, né? E eu insisto, eu vou dizer aqui o meu sentimento. Eu não gosto de ficar procurando problema, né? Depois de uma vitória como essa, cara, a pergunta tem que ser... Eu ia falar outra coisa, mas deixei... Eu imagino que eu tô dando risada. Tem que parar com essas coisas. Aí eu penso, é bom que a gente pense. Mas a pergunta que eu fiz, não sei se ele vai responder, né? A pergunta que eu fiz a respeito dos 3 volantes já é mais ou menos para ver se ele responde alguma coisa do Elvis. Por que escolha por 3 volantes? Obviamente o que ele iria responder, olha... Perdemos o Elvis por contusão. Tá? Se aquela informação que ele treinou, ele vai falar. Eu treinei o time semana inteira com o Elvis. Tava treinando. Mas eu vou repetir aqui. Se vocês estão achando que o Elvis no jogo hoje foi um ganho, vocês têm certeza que vocês viram o jogo do tal do Rodri Saravia? Será que o Elvis joga menos do que o tal do Saravia? Eu acho que hoje quem não ia jogar era o Murilo Cavalcante. Não, o Murilo Cavalcante é titular, cara. Bom, vamos lá. O Cristiano se deu bem no Avaí, hein? A torcida vaiava mais ele que o Potker. Ele entrou e piorou o time, tá? De boa mesmo. Maria Luísa volta. Deveria ter ficado na Ponte. Maior gratidão pelo Elvis. Não gosto que falem dele. Sempre honrou a camisa da Ponte. A Maria Luísa votou no Diego Tavares, Carlos. Maria Luísa? Isso. Tá, vou pôr aqui. O Ronaldo Neto, ídolo, Elvis, Cajá, Washington de cá e o grande Rirena, fora outros. Elvis é sem comentários. Não devemos cobrar ele nem quando não jogar bem, pelo que já fez e como horas extras. Assim, não, eu acho que cobrar quando ele não joga bem, a gente pode cobrar, mas eu acho que tem que respeitar a história do Elvis, né? Agora, a informação que a gente tem é que ele treinou como titular durante a semana e na sexta-feira sentiu e foi pro departamento médico, né? Essa é a informação que foi passada pra gente. Carlos, acabaram aqui os votos, tá? Então, o Diego Tavares ganhou, né? Só 2 votos, só 2 jogadores foram votados, né? Potker e Diego Tavares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos pro Potker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos pro Diego Tavares. Cara, você já é feio. Eu tô vendo aqui você chegando perto da câmera, cara,
Que horror. Agora o pessoal da live Que bom, tá recuperando. Né? Que bom. Porque quando você foi lá pra perto da câmera que bom, live, que bom, né, que o Marcelo fala com propriedade, né? Porque a lata é a mesma, né? Então, eu fico feliz, cara, quando escuto isso dele, então porque ele fala com propriedade. Então a nossa audiência votou no Diego Tavares, né? Isso. E agora eu quero saber a opinião de FF. Sim. Ó, na verdade, pra mim hoje tivemos 4 jogadores que precisam ser, como se diz, reconhecidos na atuação do time hoje. Pra mim, mesmo nível, Diego Tavares com o Potker, correu demais os dois. E Diego Tavares também perfeito. Mas eu não posso, gente, deixar de citar Márcio Silva e Lucas Cunha com um acréscimo. Para mim, Márcio Silva destruiu, não vi ele perder uma bola. Então hoje eu vou contrariar toda a galera, tá? Mas eu tô contrariando consciente, porque eu preciso cravar isso, já não é a primeira partida. Partidaça do Márcio Silva, para mim foi o melhor em campo. Muito bem. Márcio Silva, voto do Frank Francisco. Carlos, você vai votar em quem, hein, querido? Cara, eu vou votar aqui no Diego Tavares. Fez um jogão e aquele sangue na canela dele ganhou o meu voto, porque o cara se esforça. E falar o que do Diego Tavares? Diego Tavares, ele foi um dos casos, como o do Bruno Lopes, eu também não vou criticar aqui o Bruno Lopes, tá? Caras que fizeram de tudo para estar na Ponte Preta. O Bruno Lopes chegou uma hora que você não aguenta mais, né? Chega uma hora que não dá mais. Mas o Diego Tavares, com todos os problemas, vocês vão lembrar que o Diego Tavares teve um jogo com o Rodrigo Santana, que o Rodrigo fala na entrevista que o Diego Tavares não foi para o banco por opção dele, né? Depois teve um outro jogo que foi dito que o Diego Tavares só ficaria no banco se ele voltasse, se ele recebesse, né? E aos poucos ele voltou e no jogo contra o Vila Nova achei que entrou bem. E agora, no jogo de hoje, para mim, fez o gol da vitória da Ponte. Tem que falar do Potker. O Potker fez um gol de pênalti e a gente tem que lembrar, né, que o pênalti que ele perdeu foi em cima dele, né? Então, para mim, os dois melhores em campo. Mas o Diego Tavares deu a vitória, fez o gol que deu a vitória para a Ponte, num lance que a Ponte poderia ter perdido, né? Porque o goleiro foi bem 2 vezes, o goleiro da equipe do Avaí. Então, para mim, o Diego Tavares o melhor em campo. Então, o Diego Tavares vai ganhar, né? Mas eu não vou votar nele, eu vou votar no Potker, porque eu achei que o Potker foi o melhor jogo dele com a camisa da Ponte nessa volta, apesar dele ter perdido o pênalti. Muito bem, portanto, como o voto da galera vale mais do que o nosso aqui, o Diego Tavares eleito o craque do jogo, Felipe Marques. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, deixa eu mandar abraço aqui. Eu vou chamar um intervalo, daqui a pouco tem o Rodrigo Santana. O Abimael fala, enquanto não recebe não dá direito de cobrar. O Roberto César Santos, Elvis está contundido. Alô, Eberlin, até quando isso? Silvio Seico, quem falou foi o Roberto César Santos, não fui eu não, viu, Eberlin? Quem mandou aqui no chat. Silvio Seico, o Eberlin também não é chegado à rede social. Grata surpresa, esse quarto zagueiro Márcio Silva, tá concordando com você, o Silvio Seico, viu, Frank? O Edson Cláudio, como é bom não ter Diogo Silva como melhor em campo. Cara, e é verdade, o Diogo Silva pouco trabalhou hoje. Ricardo Monteiro, concordo plenamente, Elvis mais ídolo que Cajá. Ronaldo Neto, Elvis maior ídolo da Ponte do século, 2 títulos. Afinal, o Carlos Z tá dizendo, Lopes e Pacheco arranjaram o clube mesmo? O Pacheco foi pro Noroeste, o Bruno Lopes ainda não, porque o Bruno Lopes, a rescisão dele com a Ponte não saiu, né? Não saiu ainda. Não, ainda não. E daquele jogador que o Bruno Lopes vai pro Noroeste também, tá? Daquele jogador que a Ponte... Como é que é o nome do jogador lá do Cuiabá? Que a Ponte tá tentando contratar? Do Amazonas. É o Eric Varão. Eric Varão. Ele também ainda não conseguiu a sua rescisão. Ele entrou na justiça pedindo a rescisão, mas ainda não conseguiu a sua rescisão. No caso do Bruno Lopes, ainda não foi dada
Não foi dado o toque final lá para rescisão, né? Mas é certeza. Tá demorando, né? É certeza que ele vai conseguir. Vai conseguir, porque a do Pacheco foi mais rápida. Sim, a do Pacheco foi. E ele vai pro mesmo time do Pacheco, ele vai pro Noroeste. Ele vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Eric Varão, a informação que eu tinha é que eram 2 meses de salários atrasados, né? 2 meses não dá direito pro cara pedir a rescisão. Já dá. É porque tem um problema também do... Direito de imagem. Direito de imagem. Do FGTS também. Do FGTS também. Não, mas já dá. Com 2 meses já pode pedir. Cara, tá rolando aqui nas redes sociais. E se for realmente isso, cara, que fase, velho. O jogo hoje, ele foi transmitido pela ESPN, né? Então não tinha jogo no YouTube. Aí eu tava aqui no YouTube, lógico, monitorando as nossas redes sociais. E tinha uma transmissão pirata. Nós transmitimos só com o som, né? Então a nossa transmissão não é pirata porque o som ele é liberado. Aquela que faz sorteio de... Você acredita, cara, que teve um dirigente de alto escalão da Ponte Preta que, além de estar assistindo, ainda mandou um Pix para concorrer a Pix. E assim, gente... cada um faz o que quer, o dinheiro do cara. Vocês são muito inocentes, né, cara? A rede social hoje... Mas pode ser um fake também, um nick fake. Cara, tudo você tem que analisar. Hoje eu tô bonzinho com a diretoria, porque boa parte do conselho aplaudiu as contas de 2025, depois, no final. Aplauso. Esse aí que fez o Pix, ele aplaudiu. Mas não vou falar o nome que não merece, não. E além de tudo, assistindo numa transmissão pirata. É o fim, né, velho? A gente da gente, né, cara? Quem nunca, pô? Eu só não dou dinheiro. Eu gasto muito dinheiro errado, tá? Gasto muito dinheiro errado. Mas esse negócio aí, cara, ó... Pelo amor de Deus, né? Cara, eu tava assistindo outro dia que dar risada, a transmissão. Eu vou falar aqui. É o fim do fim. São nossos colegas, né? Colegas de profissão, tá? Não conheço, nem conheço. Acho até o trabalho deles muito bom. É melhor não falar. Não, da Sportsnet. E o cara pegou o comentarista, que era até do Esporte Interativo, um cara bom. Mas parou a transmissão, ele continuou o jogo, ele pegou e falou: eu preciso dar um recado aqui, ó. Se você tá numa live que tem menos de 50 mil pessoas assistindo, ele falou desse jeito. Você tá numa live pirata, ele falou desse jeito. É sem vergonha. E se você tá dando dinheiro para concorrer a dinheiro, isso aí é coisa de gente sem vergonha. Ele parou a transmissão para falar, sabe? Então assim, cara, o cara às vezes transmite torto e tal, fica pedindo pix, né? Cada um faz da vida o que quiser, depois você vai arcar com a consequência. Aí entra uma voz do além, né? Falando, você coloca... Então, isso significa que eu já assisti, você já assistiu, né? A gente assistiu, é gente da gente, o diretor lá da Ponte. O diretor da Ponte lá, gente da gente, né? Mas não manda o Pix, né? Já que vai assistir, assiste quieto. Você sabe? R$10. R$10, né, Frank? Hoje não caiu nenhum superchat aqui, não, né? Então, pra nós nada, né? Nós temos que começar a fazer, acho que as coisas pirata aqui, viu, cara? O Abimael, nem o pênalti conseguimos ver, porque fizeram o Pix fake na hora. O Abimael também estava assistindo. O Roberto César Santos falou que o Eric Varão foi pro Manaus. O Thiago Barba. Mas também a Ponte tem um monte de volante também. Mas o Varão é bom jogador também, viu? Mas não sei se é ser titular na Ponte não, tá? O respeito que tenho pelo Elvis é inversamente proporcional ao que sinto pelo presidente e pelo vice. Elvis é sem dúvida um dos maiores da nossa história. É mesmo porque presidente e vice não jogam, né? Ronaldo Neto, verdade que entrevista do Potker, lembrei do sentimento do torcedor pontepretano. Gente... Tem Rodrigo Santana, hein? Mas eu vou pagar o intervalo primeiro. Paga, porque tem perguntas da imprensa de Campinas. Olha só que maravilha. Muito bem. Então, Felipe, vamos pagar o intervalo aí. A gente volta já com o Rodrigo Santana e a gente vai prometer falar menos na volta do intervalo para o fim de jogo ser bem rapidinho. A gente volta já. Segura a onda. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, 11 da noite, hein? 11 da noite, mais 14 minutos, hein? Temos 16 minutos de programa, tem ainda ficha técnica, tem as notas do jogo e a entrevista do professor. Nós ganhamos hoje, ó, eu só tenho um compromisso 6 da manhã que eu estarei no ar na 92.5 nesse domingão. Então, cara, posso ficar aqui até 5h15, que daqui lá pro São Gabriel não vai ter trânsito na madrugada. Se o Arthur Eugênio for tirar o cachê toda vez que a gente faz um merchan nosso, não vamos ter cachê mais. Para Rivalo, Hipercap Brasil, Sinditaxi, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo e Casa do Perfurador. Já voltou lá da Suécia? O Arthur? Já, pô. Já. Amanhã vai estar lá no Brincão. Com certeza. Ô, Felipe. Vai estar lá para torcer pro Gilson Klein. Já tá ok. Já tá ok a entrevista do Rodrigo? Então chama aí, Carlos. Você que é o reportão? Bora lá então. O Rodrigo Santana, treinador da Ponte Preta, falou. Tem várias respostas aqui do Rodrigo Santana. Vamos começar então com o treinador da Ponte Preta falando desta vitória da Ponte Preta. Lembrando que os canais de futebol interior também mandaram perguntas lá pro Rodrigo Santana. Vamos ver se ele responde, né? Solta aí, Felipe Marques. Boa noite, Corsato. A escolha dos 3 volantes é que o Murilo, ele tem um pouco de característica de um meia, né? E a gente precisava de ter um meio de campo muito forte, uma vez que o Avaí, líder da competição, tem jogadores de muita mobilidade no meio de campo, né? E eu precisava de um meio de campo muito forte, uma vez que a gente perdeu o Elvis, então a gente optou por ter um meio de campo de mais marcação, né? E explorar ali a velocidade do Tavares, do Potker e do próprio Brian ali pelos lados, né? Então, nosso objetivo foi em cima da leitura de jogo, até mesmo para competir, para ganhar um pouco mais de duelo, entendeu? Para a gente não ficar sofrendo muito lá atrás, porque é um time que pesa muito com 5 atletas ali na nossa linha de 4.
e se a gente tivesse com inferioridade no meio de campo, a gente poderia ser surpreendido, né? Como a gente tem o Brian, que também tem essa possibilidade de, durante a partida, fazer um segundo volante, a gente optou por trazer com 3 de um pouco de marcação mais forte, né, para conseguir resistir pelo menos o primeiro ímpeto do Avaí do primeiro tempo, né? Foi quando a gente até conseguiu equilibrar o jogo bem, para poder sustentar e aí sim, taticamente, a gente fazer algum tipo de alteração, né? Em relação ao Tavares, foi um atleta que eu fico muito feliz por esse retorno dele. Chegou a passar um momento onde estava com menos espaço, né? E ele vem crescendo muito durante a semana, né? Essas 2 últimas semanas ele veio treinando muito forte, ao ponto de retornar para o banco, entrar bem na partida contra o Vila, e dessa vez mereceu a titularidade pela semana que ele fez, e foi muito fundamental, né? Com a bola, sem a bola, é um cara que compete, conseguiu fechar muito a linha de passe ali por dentro, ajudar o Thales ali na marcação, e acabou sendo decisivo ali para estar fazendo o segundo gol, né? E o Potker isso, é muito duelo, é muita entrega, é um cara que comprou o projeto, que veste mesmo a camisa, já merecia demais o gol, né? Passou, bateu na trave, passou perto, e hoje ele teve, né, a alegria de retornar a fazer gol. Isso vai trazer mais confiança, deixa ele mais leve. Foi um cara fundamental no nosso jogo de hoje, né? E muito feliz pelo gol dele, por estar participando dos lances de gol. E eu vejo uma crescente. Isso é um jogo onde a Ponte sofreu muito, mas a Ponte foi resiliente, soube viajar, vir aqui, enfrentar o líder, honrar a camisa, entregar a raça, e esse grupo eu tenho certeza que vai crescendo muito. Eu acho que essa vitória aí vai dar mais confiança aí para a gente estar evoluindo dentro da competição. Boa noite, Fernando César. Uma vitória importantíssima. Vencer o líder aqui traz uma confiança muito grande. Isso faz porque muitas das vezes a gente está conversando, batendo nessa tecla durante a semana, mas quando começa o adversário a pressionar, às vezes errar um passe ou outro, ou não conseguir sair de trás, gera aquela dúvida, volta aquela insegurança. E o gol que a gente tomou hoje foi até importante para eles reacenderem, entenderem que a partir do momento que a gente agir e não ficar só reagindo dentro da partida, a Ponte volta a ser grande, volta a ser forte, e a camisa pesa muito dentro da competição, né? Então eu acho que eles vêm vestindo a camisa, né, com muita honra. Hoje essa vitória, com uma intrepidez, uma segurança, faz com que a gente se torne mais seguros para os próximos jogos. Mas dentro da semana não podemos deixar de competir como a gente está competindo, acreditar como a gente está acreditando, né? Hoje a nossa torcida veio aqui, nos apoiou, a gente fica muito grato com isso, e com certeza a gente está num processo de evolução, né? A gente espera repetir essa atuação, essa confiança dentro do jogo de sexta-feira diante do nosso torcedor, para estar crescendo. Mas foi o que eu estou falando. Nos traz confiança, é uma vitória onde a grande maioria não acreditava, né? E foi muito importante. Muita gente não acreditou, mas a torcida da Ponte veio aqui, nos apoiou o jogo todo, né? A rapaziada estava falando no vestiário ali, então isso os motiva muito e dá mais certeza que a gente está no caminho certo e a gente vai evoluir dentro da competição. Piscinato, uma vitória com V maiúsculo, né? Uma vitória onde a Ponte já merecia, né? Foi como você falou, passou entre os dedos aí, mas de hoje não escapou, né? A gente trabalhou dentro da semana, mesmo sabendo que ia enfrentar o líder fora de casa, mas a confiança vem nascendo durante a semana, dentro dos jogos, né? E hoje a gente teve a felicidade, né, de concretizar essa primeira vitória dentro do campeonato e mostrar que a Ponte está viva, que a Ponte quer, que o grupo é unido, que a gente está trabalhando muito bem. Nosso torcedor veio aqui, prestigiou, em momento nenhum desacreditou da gente, e isso foi muito importante,
né, pra gente. Eu acho que o grupo está bem unido, comemoraram muito ali, entenderam que dá, entenderam que essa Série B, a nossa camisa é muito pesada, a nossa camisa é grande, né, e se a gente acreditar, tiver essa imposição, esse ímpeto, eu tenho certeza que a Ponte consegue lograr isso dentro da competição. Em relação ao Potker, foi uma alegria muito grande, não só para ele como o grupo, porque o grupo também está torcendo muito por ele, a gente está apoiando demais. Ele é um cara que se entrega muito, que também contribui muito com a marcação, que estava finalizando, estava brigando, no momento a bola não estava entrando e hoje ele teve essa possibilidade de estar tirando esse peso das costas, né? O atacante sempre está querendo fazer gol, né? E hoje ele foi coroado, né, com esse gol, um gol de empate, um gol muito importante, também pegou a bola, colocou a cara aqui, está brigando muito, comprou o projeto e a gente fica muito feliz por ele, muito feliz, o grupo é isso. Eu acho que foi bom para nos dar um pouco mais de tranquilidade em relação a, olha, a gente está no caminho certo, mas evoluir, né? A gente ainda precisa errar um pouquinho menos de passe ali, principalmente no meio de campo, nas tomadas de decisão, para ver se a gente consegue manter esse cenário, né? Foi muito bom, eles mereciam, estou muito feliz, o grupo está muito feliz e a gente espera manter nessa concentração, esse nível de competitividade para tornar a Ponte cada vez mais forte. O Tavares foi fundamental na vitória hoje. Tavares, um cara que muito trabalhador, um cara que após a minha chegada acabou perdendo um pouco de espaço, mas em momento nenhum deixou de trabalhar. E nas 2 últimas semanas ele vem fazendo treinos muito acima do que ele vinha entregando, né? Foi que originou o retorno dele, a entrada durante o jogo contra o Vila e foi muito bem. Mais outra semana que ele foi muito bem durante o treino, ganhou a possibilidade e a titularidade para o jogo do Avaí e foi um cara fundamental no sistema tático, uma vez que o Avaí tinha uma mobilidade, uma troca de posição pelo lado esquerdo muito forte. Ele contribuiu muito com a marcação, juntamente com o Thales, com o Murilo ali, e conseguiu ao mesmo tempo ser ofensivo e trazer perigo para o adversário, né? E eu fico muito feliz por ele acabar sendo coroado, né? Fazendo o gol da vitória, tá participando, sustentou o jogo até onde aguentou. Chegou o momento que ele estava puxando um pouco de cãibra, ainda ele estava tão importante, ele estava tão concentrado dentro do jogo que eu ainda pedi para ele segurar mais, ele conseguiu superar as dores e conseguiu manter mais 10 minutos em campo. E é um cara, a Ponte é isso, a gente precisa de jogadores assim que se entreguem o máximo, que vá no seu limite e que entregue essa raça, que acredite, né? A gente vinha fazendo bons jogos, infelizmente a vitória não estava vindo, né? Mas hoje eu fico muito feliz por ele estar conseguindo fazer um gol da vitória contra o líder fora de casa, um time muito bem ajustado, né? Eu fico muito feliz por ele. Ele mereceu esse gol. Então é um cara que a gente conta e precisa. Ele tem a nossa confiança. Pode ficar à vontade. Boa noite, Rodrigo. Queria a tua avaliação desse resultado, dessa vitória e da atuação da Ponte Preta contra o Avaí. Boa noite, Luiz. Bom, a gente entendia que o Avaí vinha com um volume muito grande por ser o líder da competição, por querer manter, né, a liderança, acreditando que a Ponte possivelmente vinha completamente reativa. Eu acho que no início do jogo a gente marcou um pouco baixo, a gente poderia ter saído um pouquinho para o jogo, mas até então acho que o Diogo não tinha feito nenhum tipo de defesa, acho que estava controlado, porém a gente estava com muita dificuldade para sair, né? A gente até roubava a bola, mas estava muito lento para ligar os nossos contra-ataques, né? Foi aí no momento que, num contra-ataque do contra-ataque, o Avaí conseguiu fazer o gol. E isso eu acho que mexeu com o brio da equipe. E aí a gente teve mais atitude, mais ímpeto de subir as linhas, subir a marcação, querer jogar, participar mais do jogo. Meu meio de campo estava muito pouco participativo, isso aí estava me incomodando bastante. E foi onde a equipe acendeu, tanto é que fez 2, 3 ataques, até onde originou o pênalti, né? A partir do momento que originou o pênalti, deu uma confiança, né? Chegamos no intervalo do jogo aqui, conseguimos corrigir, né? Fizemos uma alteração
onde a equipe conseguiu se comportar melhor, conseguiu ter um pouco mais da posse de bola, criar mais perigos para o Avaí. Foi aí que a gente conseguiu a nossa virada, né? Eu acho que a gente merecia a vitória. Eu acho que foi uma equipe muito resiliente dentro da partida, né? Mesmo sabendo que o Avaí estava pesando muito com 5 jogadores na nossa última linha defensiva ali, mas a gente acreditou na pressão à bola e eu acho que a gente conseguiu ter um equilíbrio melhor no segundo tempo, onde a equipe fez por merecer e conseguiu a sua tão esperada vitória, que já tinha passado próximo da gente, né? O grupo vinha sentindo um pouco isso, mas eu acho que vencer o líder fora de casa, fazer uma apresentação segura dessa, eu acho que traz uma confiança muito grande para a gente. A gente vinha observando a campanha da Ponte Preta na temporada e via que eram resultados até decepcionantes pelo elenco que a Ponte Preta tinha. Como é que foi todo esse processo para chegar até aqui? A equipe conseguiu uma vitória de virada fora de casa contra uma equipe que você falou disputava a liderança da competição. A gente vinha assim com 3 jogos fora de casa, jogos fora de casa, né? Contra a Copa do Brasil seriam 3. Mas a gente vem enfrentando adversários também que são possíveis candidatos ao acesso, que é o caso do Ceará, onde a gente fez uma grande partida contra eles também. Tivemos a possibilidade de sair com a vitória. Acabou pelo empate. O próprio Vila criamos inúmeras chances, perdemos pelo placar mínimo. Então todos os jogos, né, que o resultado acabou não vindo, ou foi empate ou foi pelo placar mínimo, né? A rapaziada vem encaixando, vem ganhando ritmo, vem ganhando confiança, né? E a gente está trabalhando durante a semana e passando esse tipo de confiança para eles, que a gente está evoluindo taticamente, a gente está ganhando um pouco mais de segurança, os jogadores também estão condicionando, muitos ainda não estavam tão bem fisicamente. Hoje a gente conseguiu competir de igual para igual com a equipe do Avaí, que é bem jovem, né? A idade média ali da equipe do Avaí é bem baixa, e isso faz com que tenha uma mobilidade muito grande dentro do campo. E eu fico feliz porque a gente tem uma mistura dentro do nosso elenco, né, de jogadores mais experientes, jogadores jovens, jogadores que estavam muito tempo parados, e hoje, inclusive, o banco acabou entrando e entrou muito bem. Eu acho que todas as nossas alterações entraram muito bem encaixados e concentrados para a partida. Alguns jogos ficou faltando um pouquinho. Acho que a gente ainda precisa corrigir muito erro técnico, muito erro de passe, né? A gente pode melhorar um pouquinho isso. Fico feliz com o Tavares, que teve alguns momentos ali que o próprio Tavares não estava pegando nem lista, mas nas 2 últimas semanas dele ele vem treinando muito bem, onde ele teve a oportunidade de retornar para a equipe, entrou bem no último jogo, esse jogo foi titular, hoje conseguiu contribuir na marcação, conseguiu ser decisivo no jogo, no lance do gol. E a Ponte é isso, a Ponte é sofrer e acreditar ao mesmo tempo. A gente segue acreditando muito no trabalho, dando confiança para esse grupo, que essa rapaziada merece muito. Certo. Tá aí, então, a palavra do treinador, o Rodrigo Santana. Ele explica bem, né, Frank? Ele explica bem e eu espero que ele explique desse jeito também para os jogadores em campo. Eu ainda continuo achando que ele escalou o time errado, mas é a minha opinião. Marcelo, ele tem uma boa leitura de jogo, a gente vê que é uma pessoa estudiosa, né? Ele estava buscando, né? O Carlos fez um contraponto no início da transmissão, muito prático. O Rodrigo, o grande problema é arrumar a cozinha. Arrumou a cozinha, parou de tomar gol, aí a coisa começa a tomar um corpo. E hoje, queira ou não, a gente goste ou não goste, ele entrou com planejamento. Pode não ter sido executado até como ele almejava na primeira etapa, mas a Ponte mesmo assim consegue empatar o jogo. No segundo tempo, Marcelo, ele já está um posicionamento interessante. Ele já faz a alteração na meia cancha, coloca o Luiz Felipe, aí ele dá um posicionamento para a Ponte mais audacioso. E o Avaí também quis partir para o jogo. E isso acabou deixando as coisas muito boas para a Ponte. Falar que ele não lê bem, que ele não entende, é, no mínimo, ser maluco. Não, ele entende, ele explica bem o jogo, enfim. Vamos dar tempo ao tempo aí. Não. Não teve medo de já mudar no intervalo. E o negócio. Tirou o cara certo, que não tá jogando nada, o tal do Sarabia. E é a segunda vez que ele mexe no intervalo. Isso, e vamos lá, ele tá incomodado com os erros de passe, que a gente falou aqui o jogo todo. Tá vendo, né? Então, quer dizer, ele tá incomodado com os erros de passe. Vamos fazer o seguinte, as notas do jogo, então, com o Frank.
E eu vou passar aqui para ser mais rápido, eu falo o nome do jogador e o Frank gabarita os jogadores e as notas do Carlos estarão lá no blog. Solta a vinheta aí, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ô Frank, Diogo Silva. Nota 6, goleiro tranquilo, nota 6. Thales tomou cartão amarelo. Marcelo, nota 6, também fez uma partida bem razoável. Lucas Cunha. Lucas Cunha, nota 7. Márcio Silva. Pra mim, como eu já falei, melhor em campo, 7,5. Depois a gente fala de quem entrou, tá? Kevson. O Kevson correu muito, lutou uma barbaridade. Hoje não conseguiu apoiar tanto, teve que defender. Eu dei nota meia dúzia pro Kevson. Eu meti a puia nele o jogo todo quase. Murilo. O Murilo, nota meia dúzia também, viu? O comentarista gostou. Marcelo. André Lima. Ele teve uma melhora, né? Que ele não segundo tempo jogou muito. Acrescentou muito. O André Lima, nota 6 também. O Saravia, meu Deus. Nota 5 com muita boa vontade. Brian Borges tomou cartão amarelo. O Brian, por exemplo, ele fala na entrevista e isso me chamou a atenção. Ele já percebeu, o Brian tem que jogar na meia. Para com esse negócio de enfiar o Brian, querer jogar perto, né? O Brian jogou de ponta esquerda, de centroavante, de ponta direita e de meia hoje. E chegou a jogar até de segundo volante. Eu dei nota meia dúzia pro Brian Borges, correu demais também, hein? Diego Tavares fez gol. Nota 7 pro Diego, não precisa nem falar nada, né? Partidaça. A canela dele vai precisar de cuidados. William Potker. Nota 7 também, igualzinho, mesmo nível. Bom, vamos lá, não foi nessa ordem, mas vamos lá. Rodriguinho, jogador que entrou no lugar do Potker. 5. Brandão, no lugar do Diego Tavares. 5, apesar de não ter tido tempo de jogo, mas eu vou ficar com nota 5. Rodrigo Souza, no lugar do Brian. Nota 5, mesmo esquema. O Luiz Felipe foi que entrou no intervalo, então teve um tempo pra jogar. Sim, Marcelo, dei nota 6 pro Luiz Felipe, tá, né? Nem alto, nem baixo, mas assim, não comprometeu e melhorou muito a questão ofensiva do time. Eu acho que ele deve ser titular, o Carlos falou que ele tá com problema físico, entrou no lugar do Saravia. Faz sentido, parecia meio, né? E o Danilo Barcelos, que entrou no finalzinho do jogo na vaga do Kevson. Nota 5 também, porque não teve tempo para jogar. Muito bem, então o Frank gabaritou as notas do jogo, o Carlos manda as notas dele lá no site do Planeta dos Macacos. Ah, verdade, não posso fechar não. Falou com a gente quase meia hora aí, o Rodrigo Santana. E deu boa noite pro Corsato. Deu boa noite pro Carlos. Ô, Rodrigo, manda pra nós também, hein? Ô, Rodrigo, hoje eu vou dar uma nota meia dúzia pro Rodrigo Santana. Meia dúzia? Vou dar uma Só nota meia dúzia, Frank? Sim. O cara ganhou o jogo, pô. Não, mas eu ainda contesto a escalação dos 3 volantes. Eu tô com o Marcelo. E eu tô com o Ele Frank. foi tímido. Nota 6, tá bom pra ele. Vocês querem que vai... Você dá a sua nota no blog Vocês querem que o cara vá com o peito aberto e o coração cheio de amor pra dar, jogando contra o líder do campeonato, um time que só tomava burdoada. Tá bom, então. Muito bem, Felipe. Fecha aí, vai. As notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 97 curtidas aqui. Será que vamos chegar a 100 no final? Estamos com 50 aparelhos conectados. Obrigado, viu, você que está no fim de jogo aqui. 11h35, podemos trazer as notas. Ó, a ficha técnica do jogo, Carlos? Sim. Você está prestando atenção em... Você não está prestando atenção em nada, né? Você sabe que eu tenho o blog Planeta dos Macacos, né? Acabei de falar aqui do Planeta Enquanto o dos Frank Macacos. Francisco dava suas notas lá, eu tô digitando aqui porque eu tenho que mandar pra redação, né? As notas têm que entrar no blog lá, Corsato. Então eu tô aqui. O que você Você quer que eu faça a ficha técnica? Eu faço. Não, a ficha técnica é do narrador. Então vai, Felipe, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Deu 100 likes? 100 likes. É isso aí, 100 likes. Tem uma música do Sorriso Maroto, linda, inclusive, que tem esse nome. 100 likes. A Ponte venceu, graças a Deus, cara. A Ponte, são 15 jogos na temporada, 2 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. 11 derrotas. Mas o que importa é que a Ponte venceu. O passado, você não consegue mexer. Você não muda. Então vamos arrumar o presente, né? Para ajeitar também o futuro. Eu recebi aqui de vários pontepretanos, né?
Ah, Corsato, não é... Hã? Não, Pix não. Pix não, porque eu não faço transmissão pirata, né? Então eles só dão Pix pra quem faz... Eles só dão moral pra quem faz transmissão pirata, né? Eles não dão moral nem lá no conselho, lá pros conselheiros, né? Mas pra quem faz transmissão pirata, vocês dão moral, né? Que fase. É gente como a gente, Carlos. Mas é isso. Então, tomara que essa seja aí uma vitória pra fazer com que o torcedor da Ponte sofra menos, né? Cara, não é que a gente quer ser campeão brasileiro da Série B. Não é que a gente quer subir, entendeu? Querer a gente quer, mas não é que a gente tá esperando que suba, né? Mas também a gente não quer perder tanto, né, velho? Só tomar burdoada. Eu confesso pra você que eu nem sabia como comemorar a vitória direito, de tanto que eu já tô... Eu tô que nem um amigo meu aí que não sabe mais como fazer amor, cara. A Ponte tem 2 vitórias no ano, ele não conseguiu fazer amor ainda 2 vezes no ano. É um amigo meu. Ui. Vamos lá, Diogo, vamos pra ficha técnica. Diogo Silva não gosta, gente, da ficha técnica pode fazer isso. Não, o comentário final não pode desvirtuar, tá? Tem o comentário final ainda. Diogo Silva no gol, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson. O meio campo com André Lima, Murilo Cavalcante e Rodrigo Saraiva. Brian Borges, Diego Tavares e Potker. Bom, saíram na Ponte o Potker, o Diego Tavares, o Brian Borges e o Rodrigo Saraiva. Para as entradas de Rodriguinho, Luiz Felipe, Brandão e Rodrigo Souza. Ele ficou ainda com uma alteração por fazer, hein? Não, ele fez toda. Você esqueceu aí do Kevson. O Kevson saiu para a entrada do Barcelos. Boa. Isso. Verdade, entrou o Danilo Barcelos para a saída do Kevson. Foi a última, então. Então ainda teve o Danilo Barcelos. Rodrigo Santana, o treinador. O Avaí de Cauã de Almeida com Léo Aragão no gol. Cara, ele não queria que a Ponte fizesse o segundo gol, velho. Defendeu o pênalti, pegou o rebote do Potker e não conseguiu só defender a bola do Diego Tavares. Mas coitado, né? O cara pegou quase tudo, pô. O Alisson, como é que é? Que cheirou não, ele coisa estragada. Não, ele tava meio aéreozão. Baldini e Quaresma. Paulo Vitor, Del Piage, que é o Romildo. E Luiz Henrique, Jean Lucas, Tylon e Wallace França. Saíram Tylon, Wallace França, Luiz Henrique, o Jean Lucas, que eu não entendi, e o Del Piage. Mas aí é problema do Cauã, né? Não é problema meu. Para as entradas do Cristiano, Isaías, Jamerson, Sorriso, que hoje não conseguiu sorrir, e o Felipe Avenatti. Os gols do jogo, 38 do primeiro tempo, Jean Lucas, 1-0 para o Avaí. A 46, Potker, de pênalti, empatou para a Ponte no primeiro tempo. No segundo tempo, 15 minutos, Diego Tavares pegando um rebote do goleiro depois da defesa no pênalti. Ele fez outra defesa e o Diego Tavares, canto esquerdo, perna esquerda, na pequena área, cutucou a bola pro fundo da rede. Vira que vira de virada, a Ponte venceu 2-1. Público 6.185 para uma renda de R$ 157.895,99. Estádio Aderbal Ramos da Silva. A ressacada, mais uma vitória da Ponte. E agora a Ponte iguala o confronto na ressacada com o Avaí. Agora são 11 jogos na ressacada, com 4 vitórias da Ponte, 4 vitórias do Avaí e 3 empates. É um confronto realmente muito parelho entre Ponte Preta e Avaí. Vitória da Macaca na ressacada. Foram 2 cartões para a Ponte, Thales e Brian Borges. O Brian Borges agora está pendurado junto com o Luiz Felipe. 2 cartões no campeonato. O Alisson e Luiz Henrique e também o Tylon foram amarelados no time do Avaí. 5 cartões o árbitro Marcelo de Lima Henrique, auxiliado pelo Renan Aguiar da Costa e o Anderson da Silva Rodrigues, o VAR, o Adriano Barros Carneiro do Maranhão. Fim de jogo, Avaí 1, Ponte Preta 2. Ficha técnica do jogo. Acabou a ficha técnica, longa, extensa essa ficha técnica. 11 da noite, mais 41 minutos, 11h41, agora tem. Já falei, dá pra ficar até 5h15 aqui. Tem o comentário do jogo aí, o Felipe, aí
Deus nos ajude. Ele vai comandar o comentário final, o Carlos Corsato, e esse comentário final vai ficar lá no YouTube também do Futebol Interior, ou aqui no YouTube do Futebol Interior, para você resenhar e curtir também, dar like, enfim. Vamos lá então, comentário final. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior, aleluia! Primeira vitória da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro de virada, a Ponte venceu o então líder do campeonato, o Avaí, na ressacada, pelo placar de 2-1. Ô Frank Francisco, aquela pergunta que você já sabe, justo o resultado, Frank? Graças a Deus, justíssimo. E lembrando, gente, uma noite feliz que vai nos dar um Happy Day sensacional. Gente, fantástico, vitória da Macaca. Carlão, hoje eu não vou nem falar nada, vou só fazer assim, ó. Foi maiúsculo, hein? Vitória. Beijo do gordo, fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. E aí, Corsato, o Frank não é aquele amigo, tá? Que fez menos amor do que vitória da Ponte. E aí, Corsato? 2-1 pra Macaca contra o Avaí. O que você fala desta vitória da Ponte? Confronto dos opostos do campeonato, né? A Ponte estava lá embaixo, o Avaí disputando a liderança do campeonato. O primeiro tempo foi ruim para os dois times, né? Mas a Ponte Preta errou muito passe e o Avaí não conseguiu aproveitar, saiu na frente. Mais um pênalti bem marcado, o Potker vai para a rede, empata o jogo. No segundo tempo, para mim, a Ponte foi melhor do que o Avaí. A Ponte teve chance até de fazer mais gols no contragolpe, os jogadores não aproveitaram. Então, apesar de o Avaí estar melhor no campeonato e o campeonato do Avaí é para o acesso, da Ponte Preta é contra o rebaixamento, hoje a Ponte foi melhor e mereceu a vitória, Carlos. É isso, a Ponte Preta volta a campo na sexta-feira, prepara o Avaí, a Ponte volta a campo na sexta-feira, 8 da noite, para jogar contra o América de Minas no estádio Moisés Lucarelli, tá? Abertura da sexta rodada. E o Avaí, Corsato? O Avaí vai jogar no domingo contra o Atlético Goianiense. Domingo, dia 26, 8h30 da noite, lá no Acioli, contra o Atlético Goianiense. Esse é o comentário final. Comentário final. Já era então, 11 da noite, 44 minutos, agradecendo mais uma vez, 106 likes, passamos a barreira dos 100 likes, valeu gente, Carlos Z, o Renato, tá aqui o Alexandre Franca, deixa eu ver quem mais, o Marco João Carvalho, obrigado, viu turma? Obrigado, turminha! Ô, Frank, valeu mais uma vez estar junto com você, dessa feita com um final feliz para nós, torcedores da Ponte Preta. Agora estaremos de volta aqui no canal Futebol Interior, no portal Futebol Interior, na sexta-feira, eu e você a partir das 7 da noite, e o Carlos chega um pouquinho depois, mas vai transmitir o jogo, 8 da noite, Ponte Preta. Não mandaram a escala ainda. E... Ponte Preta e América, 8 da noite. Frank, o seu destaque final? Bom, eu tenho que dizer que eu já estou mais feliz que pinto no lixo. Boa. A gente não tá no rádio mais, Marcelo. Estamos na internet. Como é que é? Deixa eu ver, eu não peguei. Mais feliz que pinto no lixo. Tá. Mas a maldade tá no coração das pessoas, exatamente, né? O pintinho é o filho da galinha. Exato. A nossa felicidade, vitória da Macaca, né? Torcedor Ponte Pretano, que alegria, que prazer é ver a Macaca vencer. E olha, de virada ainda, ganhamos do líder. É o seguinte, agora eu vou de fato me despedir. Beijo do gordo, fui! Valeu, de carona com o Frank aqui no Portal Futebol Interior. O Carlos Z, o Teles não joga mais do que Saravia? Muito mais, pelo menos até aqui. O Saravia pode melhorar muito, ele é uruguaio e tal. Mas do que eu vi do Teles e do Saravia... Carlos, seu destaque final. É isso, a Ponte Preta venceu, o torcedor Ponte Pretano tem que aproveitar. Aproveite, porque o próximo jogo da Ponte é sexta-feira, tá? Aproveite, porque de 15 jogos ganhar só 2... né? Você tem que comemorar a vitória. Que o final de semana seja especial, seja o melhor da sua vida. Final de semana para muita gente prolongado, né? Porque na terça-feira tem feriado. Para você que vai trabalhar, não tem problema, trabalhe e é muito bom. Ainda bem que você tem o seu trabalho. Use a peita da Ponte Preta, porque a Macaca merece.
né? O time dentro de campo merece todo o nosso apoio, apesar dos desmandos e da incompetência administrativa da Ponte Preta. Dentro do campo hoje, a Ponte Preta deu alegria para o seu torcedor. Te convido para segunda-feira, 9 da noite, curtir a Hora da Macaca, hein? 9 da noite, Hora da Macaca. Ainda vamos falar de futebol, né? Vamos falar da evolução da Ponte Preta dentro do campo e o que podemos esperar do jogo da Ponte contra o América Mineiro. O Coelho do Roger Silva, que de novo vai estar no estádio Moisés Lucarelli. É isso. Agradecer ao Frank, parabéns mais uma vez pro Felipe pela passagem do seu aniversário, ao Marcelo também, e foi bom demais narrar mais uma vitória da gloriosa e amada Ponte Preta. Ô, Ponte, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Tchau. Beleza, esse Carlos Corsato transmitiu o jogo, vitória da Ponte Preta, segunda na temporada, primeira no Campeonato Brasileiro da Série B. O Carlos Zeta falando que sexta-feira vamos ganhar do Roger novamente, igual na final contra o Londrina. E ele fala que foi o like número 100. Bom, resumindo aqui, quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Independência, o América empatou com o Sport 0-0. No Aflitos, o Náutico perdeu para o São Bernardo por 3-0. O Vila Nova venceu no Oba o Operário por 2-1. A Ponte, com transmissão aqui do Portal Futebol Interior, você acompanhou com a gente, venceu o Avaí fora de casa 2-1. Outro jogo que tivemos também, o CRB perdeu em casa para o Juventude, pelo placar de 1-0. Amanhã, 4 da tarde, o Botafogo na Nicknet Arena pega o Atlético Goianiense. Às 4 da tarde, o Londrina pega o Ceará. Às 18 horas, o Goiás pega o Cuiabá. Às 8 da noite, o Novo Horizontino o Atlético. E o Fortaleza pega também às 8 o Criciúma. Bom, deixa eu ver aqui, o América já jogou, é o último. O CRB já jogou, é o penúltimo. O Cuiabá vai jogar contra o Goiás. Então ele pode passar a Ponte Preta, tá? Deixa eu ver aqui. Se ele empatar, ele não passa a Ponte, porque a Ponte tem mais gols do que o Cuiabá. O Cuiabá não fez nenhum gol no campeonato ainda, né? O Atlético Goianiense também vai jogar, então a Ponte pode voltar para a zona do rebaixamento mesmo após a vitória. Vai pegar o Botafogo em Ribeirão Preto. Se o Atlético Goianiense, vamos lá, se Cuiabá e Atlético Goianiense empatarem, os dois times pegam equipes, o Cuiabá pega o Goiás, o Atlético Goianiense pega o Botafogo. Equipes que estão na ponta de cima da tabela. Se o Atlético Goianiense empatar, ele vai a 4 pontos. Ele tem mesmo número de gols da Ponte, mas aí aí vai no critério de cartões, né? Mas a possibilidade da Ponte voltar para a zona do rebaixamento aqui, ela existe ainda, beleza? Mas é isso. Muito bem, portanto, a Ponte Preta é a 16ª colocada nesse momento, com 4 pontos, é a primeira fora da zona do rebaixamento. Série A do Campeonato Brasileiro, aqui no placar ao vivo, o São Paulo perdeu mais uma, hein? O Vasco venceu 2 pro Vasco, 1 pro São Paulo. Chapecoense perdeu pro Botafogo 4-1, Vitória e Corinthians empataram 0-0, e o Grêmio, será que o Luiz Castro vai continuar, hein? O Cruzeiro venceu o Grêmio pelo placar de 2-0, jogo de equipes que têm treinadores portugueses, né? Amanhã, 11 da manhã, Internacional e Mirassol. Às 4 da tarde, o Santos pega o Fluminense. Também às 4, o Coritiba pega o Atlético Mineiro. Às 18h30, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense. No mesmo horário, o Red Bull encara o Remo. Às 7h30 da noite, tem Flamengo e Bahia. Série C do Campeonato Brasileiro, aqui no placar ao vivo. Amanhã, 4h30 da tarde, Guarani e Itabaiana. Transmissão a partir das 3h30 com o Daniel Farias e o Pedro Lino com o Felipe Marques. E o Marcontes também. É verdade. Amanhã ainda 18h30 Figueirense e Botafogo. 8 da noite o Floresta pega a Ferroviária. No mesmo horário o Maringá encara a equipe do Brusque. Tivemos hoje o Confiança batendo Santa Cruz por 1-0. A Inter empatando com o Ituano pelo placar de 1-1. O Volta Redonda vencendo o Caxias por 1-0. Paysandu e Barra empataram 1-1. O Ipiranga bateu o Anápolis por 3-0 e o Amazonas venceu o Maranhão
pelo placar de 2-0. Muito bem, parabéns para a Portuguesa Santista, que está de volta à Série 2 do Campeonato Paulista. Empatou com o Rio Preto, né? E conseguiu aí a classificação no comando do Sérgio Guedes, que torcedor da Ponte Preta tem um carinho enorme pelo Sérgio Guedes, que foi vice-campeão treinando a Macaca. Sérgio Guedes, portanto, parabéns aí pro Sergião, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro e um dos melhores goleiros da história da Ponte também, com certeza, né? É isso, agradecendo a você que ficou junto com a gente aqui no YouTube, valeu pelos mais de 100 likes e também pela audiência, todo mundo que ficou junto com a gente, a Rivalo, que é a nossa patrocinadora master, a Hipercap Brasil, a Cindy Táxi e Auto Posto Casa do Taxista, ao restaurante do Dadá, ao Placar ao Vivo Futebol Interior e a Casa do Perfurador. Felipe Marques, o aniversariante do dia ainda, na mesa de som aqui do Portal Futebol Interior, com a coordenação de esportes do Carlos, a direção comercial do Roberto Marcondes, direção geral do Elcio Paiola e também do Arthur Eugênio, que é o diretor-geral, o Elcio é o diretor executivo. Eu, Marcelo Corsato, em nome de toda a nossa equipe, do Frank Francisco, nós agradecemos demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Aproveite bem o final de semana. Juízo, se cuida e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.